sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rita Passos, ex-deputada estadual. A defesa da vida, desde a sua concepção, está no nosso manifesto político. Nós, do Republicanos, acreditamos que a família é o alicerce da sociedade e, por isso, deve ser integralmente preservada. Vamos juntos fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver. Filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Muito bem. Senhor Gilberto Sufi, posso falar? Atenção, senhor Gilberto Sufi. Boa noite ao senhor Gilberto Sufi, o meu técnico. Boa noite, amigos da Bandeirantes, Campinas e grande região. Sufi, ontem uma longa reunião no estacionamento externo, viu, Lucas Pessoa? Uma conversa com o Gilberto Sufi. Edu, vou estar aqui amanhã. Tudo bem, Gebinha?
Atenção, hein? É no puro improviso, a vida como ela é. Gilberto Sufi pela ponta esquerda, nosso querido técnico. O comando é do Gil Kleber, hein? O Lucas Pessoa no YouTube, né? YouTube e demais plataformas. Tudo bem, né, Luquinha? Nunca viu o Parmeira na 19ª colocação, hein? Não, 11ª, né? Nossa senhora, hein? Já não ganha alguns dias, já tá no sufoco, hein? Pelo amor de Deus, hein? Meus amigos, 9 da noite tem Vila Nova e Guarani em Goiânia. Vila Nova e Guarani. Roger Williams, já fala, vai transmitir. Catarino, meu repórter, hein? Vladimir Catarino, informações do Guarani. Contratações, escalação ou não, porque normalmente uma hora antes já sai a escalação. E quem comenta é Tigrão e também Gleger Zorzin. Esse tarde Vila Nova já deu um canso no Guarani que eu vou te contar, viu? Tem um histórico, o tal do Vila Nova já aprontou muito pra cima do Guarani. É um adversário não muito agradável, mas início de temporada, início aí de Série B, o longo caminho do Bugre das 38 rodadas e seja o que Deus quiser. Agora são 20 horas e 6 minutos, de imediato no Concentração. Deixa eu falar com o Catarina, hein? Informações do Guarani, escalação ou não, temperatura lá em Goiânia. O Claudinei Oliveira continua como técnico do Guarani. Eu fiz uma relação aqui dos contratados, mas quem tem mesmo é o Catarino, viu? Quem viaja, quem não viajou, já tem problema de departamento médico. O Regis foi embora, né? Dos que saíram, o Regis não ficou. Deixa eu ver o que mais. Catarino tá na escuta? Tá me ouvindo? Meu grande amigo Vladimir Catarino. Oi, Edu. Tudo bem, Catarino? Tudo ótimo. E com você, meu amigo? Melhor agora, meu grande amigo. Melhor agora contigo. Vamos falar do Guarani, as novidades para esta noite, hein, Catarino? O Guarani, né? Um recomeço pro Guarani, Edu. Depois da queda na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente se lembra, né? O time brigou pelo acesso. Quando faltavam 10 rodadas, começou o declínio e depois ficou de fora da briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Veio o Campeonato Paulista, a situação ficou ainda mais preocupante, o time não rendeu o esperado, trocou de técnico, né? Saiu Humberto Louser, veio o Claudinei Oliveira e o Guarani se livrou do rebaixamento apenas na última rodada, graças àquela vitória contra o Red Bull Bragantino, gol do Pablo Tomás. Nesse intervalo entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro da Série B, foram 10 contratações, 10 reforços na janela, outros jogadores saíram, o Guarani vem bastante diferente para esta competição, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, já são aí 40 dias sem entrar em campo desde aquela partida contra o Bragantino, pega um Vila Nova que vem na toada, né? Tanto chegou à reta final, a decisão do Campeonato Goiano, também disputou aí a Copa Verde, então tá com mais ritmo de jogo. Guarani e Vila Nova, ambos já estão escalados e definidos, Edu. Opa, escalados, vamos lá, maestro Gilberto Sufi. Agora 20 horas e 8 minutos, o Bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco. É o Guarani, escalado pela primeira vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a assessoria divulga a escalação em ordem numérica. Guarani vem com Douglas Borges, é o goleiro 31. Vladimir, desconforto muscular, tá fora do gol. O lateral direito é o capitão do time, Diogo Matheus, 13. A dupla de zaga é formada pelo Ryan, 4, e o Lucas Adel com a 12. O Lucas Adel, portanto, foi aí o substituto do Léo Santos, também entrega ao departamento médico. Na esquerda, Jefferson tem a 17. Meio campo tem Camacho, 14, 18 para o Matheus Bueno, 10 para Luan Dias. E no ataque, 20 Reinaldo, 30 Ayrton e 99 Caio Dantas. É o time do técnico Claudinei Oliveira, que vem com Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan, Lucas Adel, Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Claudinei vai ter no banco à disposição Álvaro com a 22, Heitor, 2, Marlon, 8, Pedro Henrique, 15, Lucas Araújo, 21, Douglas Bacelar, 23, Rafael Freitas, 26, Gustavo França, 33 e Renier com a 43. Edu? Olha, já a gente debate com a equipe aqui dos escalados, quem que vai fazer a estreia no banco, se tem estreante também, ok?
E também já falou que o goleiro titular do Guarani, como é o goleiro, o nome do Vladimir. goleiro? Vladimir não foi, né? Não Machucado. foi. Por isso Douglas Borges hoje é o titular. Vila Nova escalado. Vamos lá, Giba. Vila Nova, campeão. Vila Nova vem com Denis Júnior, é o goleiro com a camisa 26. Tem o João Vitor 15, Juan Santos 23, Anderson Conceição 4, Eric 14, Ralf, veterano experiente, tem a camisa de número 8, Cristiano é o 5, Giovanni 22, Luciano Naninho é o 10, Alisson tem a 11, Júnior Todinho joga com a 7, repeteco do Vila Nova, Denis Júnior, João Vitor, Juan Santos, Anderson Conceição e Eric, Ralf, Cristiano, Giovanni, Luciano Naninho, Alisson e Júnior Todinho. No banco, o técnico Márcio Fernandes, escala Vitor Hugo, Elias, James, Roberto, Fernandão, Kaique, Juan, Emerson Urso, Igor Henrique, Henrique Almeida, Igor Torres e Bruno Matias. Edu. Vamos ao apito. Quem que apita aí? Vila Nova e Guarani, hein? Vindo Vladimir. do Maranhão, Wallace Martins Lopes é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado pela Anne Gomes de Sá, pelo Elson Araújo da Silva, no VAR, o catarinense Rafael Traci. Bom, batendo com você, vamos lá. Douglas Borges, o goleiro já estava, né? Douglas Borges já estava, se não me engano, veio do Botafogo do Rio. Vamos lá, Ryan. É que a numeração aqui é por numeração, né? Tá por ordem numérica, Edu. É a nova tendência agora do Guarani também divulgar a escalação por ordem numérica. Bom, Diogo Matheus, lateral direito, faz tempo que tá no Guarani. Quem que é o capitão, hein? É o próprio Diogo Matheus. Diogo Matheus. Bom, a dupla de zaga, Ryan já estava. Quem que o outro é o Adel, Lucas Adel. Que já estava também, né? Não deve ser titular no campeonato, o Léo Santos deve ser o titular, mas também ainda está saindo, já está saindo do departamento médico o Léo Santos, né? Mas ainda não está na plena forma física, por isso hoje o Lucas Adel. Havia uma disputa, né, entre o Lucas Adel e o Douglas Bacelar para saber quem seria o titular. O Adel ganhou a vaga, agradou bastante o técnico Claudinei Oliveira. Curioso, né, Edu? Lucas Adel seria liberado, sequer seria inscrito no Campeonato Paulista, mas devido toda aquela confusão, a contusão do Bruno Mendes, na última hora, o Guarani inscreveu o Lucas Adel, agradou o Claudinei Oliveira e agora segue também para a Série B. Histórico bonito, esse menino veio de São Bento de Sorocaba, não ia ser aproveitado, você já falou, no fim acabou agradando, participava do treinamento, não reclamava, chegava cedo, um dos últimos a saírem e não estava inscrito. Aí surgiu uma vaga, foi inscrito e já tem 2 jogos aí o Lucas Adel e que vai ficar no Guarani. Bom, lateral esquerdo é o Jefferson, que também já estava, certo? O Jefferson... Não, o Jefferson é contratado. É contratado. O Jefferson chegou também, vindo nessa intertemporada, tem 27 anos, ele veio do Atlético Goianiense. Tá chegando em definitivo aí para defender a equipe do Guarani. Ele estava no Juventude, no Campeonato Gaúcho, jogou no Juventude no Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão gaúcho, pertencia ao Atlético Goianiense e agora chega em definitivo ao Guarani. Então, Jefferson, ele vai fazer sua estreia. Bom, meio de campo tem aí o Camacho, né, que já estava. Camacho já estava, disputou o Campeonato Paulista, Matheus Bueno também. É remanescente. A novidade no meio campo é o Luan Dias, né? Luan Dias, reforço aí que veio do Água Santa por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Pois é, foi uma novela a chegada do Lucas, do Luan Dias, nossa, 26 anos, né? O Água Santa jogou no Santos e tal, foi uma contratação bem aguardada. Bom, no ataque é uma comissão, são 3, né? Reinaldo já estava, o Ayrton. O Ayrton é aquele que entrou... Na negociação do Derek. Não. Isso, ele entrou no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Isso, ele já veio, já participou no Campeonato Paulista, ele veio naquela negociação envolvendo o Derek foi pro Atlético Goianiense e o Ayrton veio aí para a equipe do Guarani. E o Caio Dantas estreia 31 anos, veio do Vitória. Talvez a principal contratação do Guarani, né? Caio Dantas, um jogador que era bastante visado, 31 anos, tinha muita gente de ouro no Caio Dantas, ele que foi revelado pelo Audax, estava no Vitória, inclusive já jogou também na equipe do Vila Nova, reforço do Guarani, faz a estreia hoje. Bom, no banco, a novidade, o Álvaro, o goleiro já estava, Heitor já estava, Marlon já estava, Pedro Henrique, não me lembro,
Você é menino da base, Lucas Araújo já estava, Douglas Bacelar chegou, né? É o zagueiro. Esse é o zagueiro que, inclusive, estava cotado para ser titular, né? Hoje, com a ausência do Léo Santos, o técnico acabou optando pelo Lucas Adel, mas é um jogador que chega também como reforço para a sequência da temporada. Veio do Avaí, o Douglas Adel. O Rafael Freitas é aquele menino da base, deve ser, né? Isso, ele próprio. Jogou um pouquinho no Paulista do ano passado, era careca, inclusive, e disputou a Copa de São Paulo desse ano. Gustavo França, que já estava, e Renier, chegou, né? Renier, ele que veio lá foi revelado pelo Santos, né? Um dos meninos da Vila aí, surgiu como grande promessa com a camisa do Santos, acabou não vingando, uma sequência de contusões. Ele também aí chegou nesse período, nesse intervalo entre Campeonato Paulista e a Série B. Tá, agora ele não tem então o Vladimir, goleiro, machucado, e o Léo Santos, zagueiro, também não seguiu, está machucado. Beleza, muito bem, já mais informações do Guarani com Vladimir Catarino. Um grande abraço, Roger Williams, que vai narrar aqui Vila Nova e Bugre. Um abraço, Roger Williams, tudo bem contigo? Um abraço, Edu, satisfação. Opa, toda minha. Estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga, é mais bonito falar OBA, né, que são as iniciais do Onésio Brasileiro Alvarenga, que foi um ex-jogador e dirigente do Vila Nova responsável pela profissionalização do clube. Por isso, é o nome que o estádio leva aí, um estádio bonitinho, acanhado, 11 mil lugares de capacidade, uma panelinha de pressão, gramadinho bonitinho demais. E o Vila Nova, quando recebe os times lá, arma um alçapão para quem o visita, que é difícil bater o time do Vila Nova lá. E o histórico do Guarani, um histórico ruim, jogando lá em Goiânia há muitos anos, mas há muito tempo mesmo, não sabe quem vencer o Vila Nova fora dos seus domínios. 25 graus, a temperatura na capital dos goianos, e é lá que a bola vai rolar, e já a Bandeirantes vai trazer tudo de Vila e Guarani. O pontapé inicial, a estreia do Guarani na B-Zona, Edu. Pois é, grande Roger Williams, é isso aí, realmente lá, eu me lembro ano passado, o Vila esbanjou, dar uma subida na reta final, nas últimas rodadas, o máximo lá 10 mil, eles vendem o máximo 10 mil ingressos, mais do que isso não tem no Oba. Muito bem, chegando aqui para comentar, Bugre escalado, sim senhor, muito boa noite, viu, sou Gleger Zorzin, tudo bem com o senhor? Tudo bem, né, Edu? Boa noite para você. Boa noite. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Duas camisas que eu tive o privilégio de vestir, né, Edu? Foi 2006, né, eu não queria falar isso, mas viu, já que o senhor tocou no assunto, e não vou entrar em detalhes... Melhor não entrar. O que o senhor estava fazendo em 2006? Eu estava lá no Vila Nova e, claro, carinho e gratidão. Todo mundo sabe o carinho, a gratidão que eu tenho pelo Guarani Futebol Clube. Time que me revelou, time que colocou no cenário do futebol brasileiro. Né? E se eu tenho tudo que tenho hoje é graças ao Guarani, graças a todos que acreditaram no meu trabalho. E o Vila, né, que é um time que também, apesar de todos os percalços, viu, inclusive esse, tem muito carinho lá, o torcedor tem muito carinho comigo. Todas as vezes que a gente vai lá em Goiânia, sempre muito bem recebido, né? E a galera sempre prestigiando o trabalho que foi feito lá na minha passagem lá pelo Vila. Olha, Edu, jogar no Oba, na minha época não jogava no Oba, né? Na minha época só treinava lá. Na minha época jogava no Serra Dourada, treinava no Oba e jogava no Serra Dourada. E aí, depois que fizeram o centro de treinamento ali próximo ao aeroporto, Vila Nova, que tem uma baita de uma estrutura, a partir daí fizeram uma reforma lá no Oba e agora eles mandam um jogo, né? É um caldeirão, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro perfeitamente, tá na minha retina ainda, no dia da minha apresentação, foi lá no Oba, que a galera tava em peso lá, torcedor do Vila, que é um torcedor apaixonado, né? Vocês vão ver que o Oba hoje vai estar cheio, a galera vai incentivar mesmo. É tradição da torcida do Vila Nova, tá sempre junto com o time, né? E eu acho muito importante isso também. Agora, hoje a gente está torcendo aqui para o Guarani, com todo o respeito ao Vila, a sua torcida, que é a maior torcida do Centro-Oeste do Brasil, mas o Guarani hoje é que a gente vai estar torcendo, expectativa de vitória. Estava dando uma olhada aqui na escalação, você vê, tem alguns setores do campo ainda com problemas, né, Edu? O sistema defensivo, por exemplo, eu não sei, poderia ter escala. A gente não sabe a condição física. Por exemplo, se Douglas Bacelar, que está no banco, jogador que vem para ser titular, né?
O Catarino estava falando aí agora, como será que está a condição? Mas será que contrata um jogador sem condição de pelo menos estrear, ou de pelo menos estar aí, sei lá, o primeiro tempo e parte do segundo, para tentar ajudar? Porque você precisa, um jogo como esse, você tem que usar o que você tem de melhor. Porque o jogo vai ser difícil, o jogo vai ser duro, fora de casa, pressão do torcedor, né? O time do Vila é um bom time, né? Nós falávamos hoje no programa Os Donos da Bola, o time do Vila parece que teve uma disputa, ele ganhou do Cuiabá, numa disputa aí na Copa Verde, né? Que é aquela disputa, que ele disputa e venceu o Cuiabá, hein? É um time da Série A. Então, o Guarani tem que estar muito atento. Tem lá o Márcio Fernandes, que é um cara já experiente, um cara rodado, né? Conhece de futebol, então vai ter problema o Guarani, mas a expectativa é de que ele possa fazer um bom jogo. Mais do que as contratações, Edu, e eu tenho falado isso durante toda a preparação para a Série B, o Claudinei ele precisa recuperar alguns atletas. E eu vou citar aqui alguns nomes, tá? Tá lá o Tigrão aparecendo aí no... Olha aí, o Tigrão tá bonito, hein, Tigrão? Penteado é esse, hein? Vamos lá, então, Edu, precisa recuperar alguns jogadores. Diogo Matheus, por exemplo, é um jogador que precisa voltar a jogar bem, né? O próprio Ryan, que no Campeonato Paulista foi muito mal. Camacho, Reinaldo. Olha aí, todos esses jogadores falados agora são jogadores que o Claudinei precisa recuperar o bom futebol. Diogo Matheus é um baita de um jogador, capitão do time, referência, mas o Campeonato Paulista, aliás, desde lá do final da Série B do ano passado, onde o Guarani precisava daquele sprint final para buscar o acesso, que acabou não acontecendo, foi um dos jogadores que declinou na parte técnica. E o Campeonato Paulista a mesma coisa, jogando muito pouco, inclusive perdendo até a posição pro menino Heitor que está no banco hoje, e depois conseguindo recuperar. Então, precisa recuperar esses jogadores. O próprio Camacho, que é um jogador experiente, rodado, né? Jogou em time de Série A, jogou em time... Então, esses caras precisam aparecer num momento como esse. Principalmente numa largada. Caio Dantas é um jogador experiente, jogador que põe a bola para dentro a hora que sobrar. Então, precisa ter essa percepção e tomara que o Claudinei Oliveira tenha feito isso, além de ter preparado o time taticamente, fisicamente, psicologicamente, ele precisa recuperar o bom futebol desses atletas. E a minha expectativa, viu, Edu, é que o Guarani faça uma boa estreia, né? E conquiste aí um bom resultado jogando lá no Oba. Sem dúvida, um jogo dificílimo, mas eu acho que dá sim para tentar surpreender. Muito bem, começa 21 horas em Vila Nova e Guarani. Vamos lá, Tigrão, chegando aqui no Concentração, Douglas Borges no gol, porque o Vladimir tá machucado. Diogo Matheus na lateral direita. Dupla de ataque vai ser o Lucas Adel e o Ryan. O Jefferson fazendo a sua estreia, lateral esquerdo. O Camacho, volante. Matheus Bueno, volante. E Luan Dias, o meia, fazendo a sua estreia, veio do Água Santa. E na frente o Reinaldo, o Ayrton. O Ayrton entrou um pouquinho contra o Red Bull Bragantino, né? Recentemente chegado também. E o Caio Dantas fazendo a sua estreia. Bugre escalado. Alô, Tigrão! Alô, Edu. Boa noite pra você. Boa noite. Seja bem-vindo, Tigrão. Muito obrigado, Edu. Um abraço, viu? Um abraço aos amigos da Bandeirantes. A expectativa é muito grande, né? Porque são muitas caras novas, né? Então a gente fica com uma curiosidade. Torcedor quer saber como é que vai ser, se já dá encaixe logo de saída, se os caras que chegaram novos aí, você vê, do meio de campo para frente, você observa o Luan Dias e o Caio Dantas, né? Tem tudo para ser uma dupla protagonista nesse time do Guarani, a partir de agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu estou realmente com muita expectativa, com uma dose imensa de curiosidade para saber o que é que esse time pode render, o que mudou do Campeonato Paulista, como é que será a plataforma. Então vamos lá, Douglas Borges, cara nova, não vinha jogando apesar que já estava aí. Ryan, já estava aí. Luan Dias, cara nova. Lucas Adel, considero cara nova, não formou a dupla de zaga titular da equipe do Guarani. Diogo Matheus tinha saído do time, tinha perdido a posição. Cara nova, estou dizendo com relação, não cara nova de contratação, mas de mudanças com relação ao time que terminou o Campeonato Paulista. Camacho, esse estava aí. Jefferson, cara nova. Matheus Bueno, cara nova porque está recuperando a posição, ele estava no banco
no Campeonato Paulista. Reinaldo entrava de vez em quando, mas não era mais titular. Começa hoje como titular. Ayrton entrou um pedacinho, mas contratação agora. Agora há pouco ele veio de Goiás, né? Estava lá no Atlético Goianiense e veio naquela transação envolvendo a ida do Derek para lá. E o Caio Dantas, cara nova também. Então é mais da metade do time, mais da metade modificado com relação à base que terminou o Campeonato Paulista naquele jogo final contra a equipe do Bragantino. O treinador teve um tempo bastante razoável para tentar conhecer melhor, ele que no Paulista demonstrava algum desconhecimento das características individuais dos jogadores, deve ter tentado aí alguns encaixes. Claro que alguns jogadores que foram contratados ainda não têm condição de jogo, e eu estou falando fisicamente, e a gente espera um Guarani com uma cara melhor, né? Do que a que vimos no Campeonato Paulista, que foi um time desorganizado, um time lento, um time que tocava lateralmente a bola, que não tinha poder de penetração e que não caiu para a Série A2 por um milagre. Então não é nada disso que a gente quer ver agora. A gente quer ver um time vibrante, jogando junto, agrupado, ocupando bem os espaços, sendo vertical com a bola nos pés. Essa é a minha expectativa. Agora, dá para cravar que vai ser assim? Claro que não. Claro que não. Temos que esperar o jogo. Também não é num jogo só. Acabei de falar isso com relação à Ponte, no jogo de ontem, já dentro agora do nosso Esporte em Debate, que acabou às 19 horas. Acabei de dizer isso. Não adianta também querer que já esteja tudo bacana, tudo redondinho, tudo encaixadinho, em apenas uma única partida com tantas alterações. E o mesmo se aplica ao Guarani. Agora, precisamos ver mudanças, porque o Guarani terminou muito mal o Campeonato Paulista. Então, se começar naquele patamar, num campeonato onde o grau de dificuldade é maior, aí a preocupação começa a ser muito grande na cabeça e no coração do torcedor. Então, expectativa gigantesca, curiosidade maior ainda de como vai ser esse Guarani, de como vão jogar, qual vai ser o desempenho das novas contratações num jogo onde, pelo menos, antes da bola rolar, eu tenho que considerar assim como não. O Vila Nova que está com mais ritmo, vem jogando a Copa Verde, está com ritmo de jogo, está melhor preparado fisicamente, joga em casa, pressão enorme da sua torcida para cima do Guarani. Então tem que considerar o Vila Nova favorito na teoria, né? Espero que o jogo mostre uma situação diferente, que o Guarani possa surpreender o seu adversário. E eu venho dizendo desde quando a tabela foi desmembrada que considero essa estreia, por tudo isso que acabei de dizer aqui, dificílima, e considero um empate muito bom para o Guarani. Evidentemente que a vitória é sempre o melhor dos mundos, mas eu acho um empate bom negócio hoje no Oba do Guarani contra o Tigrão, o Vila Nova de Goiás. Tem até um site, cara, o Tigrão, Notícias do Tigrão, do Vila Nova. Ô, Catarino, esse Ralf aqui do Vila Nova, aquele é veterano, hein? Jogou no Corinthians, será que é ele? Já faz algum tempo que ele tá no Vila Nova, capitão do time, né? É ele mesmo. Vindo jogador do Corinthians, que ele foi campeão da Libertadores em 2012, campeão mundial. Já há algum tempo defende o Vila Nova, é titular e capitão do time. Nossa, 39 anos tem o Ralf, puxa vida. Esse Igor Henrique, ele já estava no Vila Nova ano passado, ele foi pro Água Santa pegar o Paulistão, voltou agora pro Vila. Igor Henrique jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani, já conhecido também. Júnior Todinho, ex-Guarani, tá aqui também. Esse Giovani, que é com esses nomes comuns, rapaz, que o Giovani tem um monte por aí, viu? Tá aqui aí, Giovani, 25 anos, do Vila Nova. Será que é aquele que também passou pelo Guarani? Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Olha, pelo topete dele... Pelo topete, jogou no Ituano, Ceará, Paysandu. Não é o que jogou no Guarani. Esse Giovani está escalado. Deixa eu ver, é o número 22, né? No banco tem o Igor Henrique, ele está no banco, né? Está no banco. Deixa eu ver aqui, Vitor Hugo. Enfim, o Vila Nova perdeu o estadual para o Atlético e
Agora ele está disputando a Copa tem Verde. O Igor Torres que estava na ponte, né? Quem? O Igor Torres. Deixa eu ver aqui. Reserva do Vila Nova. Deixa eu ver, tá no banco? Tá no banco do Vila Nova aí com a camisa 20. Igor Torres, verdade. Igor Torres estava na ponte. Mais um conhecido. Então, e na Copa Verde, ele ganhou do Cuiabá. O Igor Torres é a arma secreta, então, Edu? O Igor Torres, mas eu tenho impressão, deixa eu ver quantos gols ele fez aqui. Igor Torres. Nenhum, né? Nenhum. Perdeu um caminhão, mas não fez nenhum. Igor Torres, 24 anos. Então, ele não fez nenhum e o Povidiero fez um. Quando já estava 2-0 aos 50 do segundo tempo contra o CRB, no último jogo da Ponte dentro do último brasileiro, né? Você não sabe dar maior. O Povidiero fez gol, né? Ele foi pro Atlético e na estreia fez gol. Você acredita? Na Série C. É a flecha colombiana. Pintou o ídolo do Atlético. O Atlético. Eu não lembro agora quanto. Foi fora de casa. O Atlético ganhou de 4-0, Tigrão. Ele fez o primeiro gol de cara. Joga mais do que Lúcio Bala. Ô, Tigrão, você sabe quem que é o goleiro do Atlético ou não? Não. Lembra de Passarelli, que foi goleiro do Guarani? Menino Passarelli, ele é o goleiro do Atlético. Bom goleiro, hein? Bom, tá lá também. Você treinou ele, né, Gleger? Treinei. Ele, bom goleiro, bom goleiro. Eu me lembro que fez uma bela Taça São Paulo, né? Aí, quando eu cheguei, eu trouxe entre os profissionais. Muito bom goleiro. Bom goleiro, sim. Ô Edu, então se o Igor Torres é a arma secreta para qualquer eventualidade, se o jogo tiver ruim pro Vila Nova, eu quero rever aqui o meu favoritismo. O jogo não tem favoritos. Não tem favoritos. E o Regis, né, que foi embora pro Goiás, o Goiás ele jogou com o Ceará, sábado, lá no Castelão. Aí eu peguei a súmula do jogo, o Regis não foi relacionado, viu? Ele não foi. Tá no Goiás agora, daqui a pouco na Ponte Guarani enfrentando o Goiás. E deixa eu ver aqui, vocês lembram de... É o próximo da Ponte, né? Oi? Domingo já é Goiás e Ponte Preta. Isso, já tem lá em Goiânia. É o próximo adversário da Ponte. Então, e o Bruno José, né, que demorou para fazer sucesso no Guarani, acabou fazendo, jogador importante no esquema, demorou, mas depois fez, né, foi importante no esquema, já fez 4 jogos no Japão, não marcou ainda, hein? Tá no Júbilo Wata. Né? É isso que fala, Gleger, é isso? Júbilo Wata. É isso aí, então, perfeitamente. É time grande lá, hein? Time grande. Time grande. Bom, muito bom. Então tá bom. Bom, gente, é o seguinte, hein? Olha, o Vila Nova é um adversário fatídico do Guarani. 2003, Copa do Brasil, Crydêncio marcou no finalzinho, 3-1. O Neto era o técnico naquele dia, porque mandaram o Giba embora e Pepe já estava contratado, festa, 3-1, e tinha que ser 3-1 porque em Goiânia tinha... O Guarani tinha a diferença de 2 gols, mas depois acabou sendo eliminado o caso Leandro Guerreiro, que estava irregular. 2005 teve o Guarani 4, Vila Nova 0 no Brinco, com os 2 gols de Edmilson e de Jonas também. Jonas, uma grande revelação do Guarani. Santos, jogou em Portugal, na Espanha, chegou à seleção brasileira. 2006 teve um Vila Nova 1, Guarani 5, e mesmo assim o Bugre foi rebaixado, foi em Anápolis, o mando era do Vila Nova, mas devido a acontecimentos em Goiânia, o Vila perdeu o mando. 2007, Série C, Guarani 2, Vila Nova 1, foi de virada. Sabe quem fez o gol do Guarani em 2007? Danilo Silva, que hoje é o superintendente do Guarani, zagueiro, revelado no Guarani, depois jogou no São Paulo, jogou muito tempo no Dínamo de Kiev, lá na Ucrânia. Depois, 2007, teve um gol do Vila Nova aos 42 do segundo tempo. Era a última fase, a última rodada da segunda fase. Gol de Túlio Maravilha. Vila Nova 1, Guarani 0. Estávamos dia 1º de setembro, o Guarani eliminado, ficou sem fazer mais nada o resto de 2007. 2011, Série B no Brinco, 1-0 Vila Nova. Pela primeira vez o Guarani ganhou no Brinco. 2013, Série C, Guarani 2, Vila Nova 0. Bug completava 8 jogos seguidos sem sofrer nenhum gol. Foi a última essa, hein? Foi a última? Última vitória do Guarani sobre o Vila Nova. 2013? Foi essa aí. Então... Há 11 anos. Nesse dia aqui, gente, nada comparável. Apenas para título de registro.
Nesse dia, o Guarani completou 8 jogos sem sofrer nenhum gol, 8 seguidos. Chegou a ultrapassar o time de 78, mas pelo amor de Deus, nada de comparações 2013 e 78. 2013 ainda, a Série C no Serra Dourada, Vila Nova 1-0. Bugre eliminado de novo na segunda fase da Série C. 2018, no Brinco, o Bugre vencia, gol do Ricardinho. E aí nos acréscimos o Vila Nova empatou e de pênalti. 2018, Série B, Serra Dourada, foi 1-1. E faltou energia elétrica, 27 minutos, o jogo ficou parado. 2019, Série B, o Bugre vinha de derrota no derby, 1-0 gol do Matheus Vargas. E aí no Brinco perdeu de 2-0 do Vila Nova. E na partida seguinte, foi para Ponta Grossa, perdeu do Operário 1-0, Roberto Fonseca caiu e o Thiago Carpini assumiu. Começava aí a era Thiago Carpini. 2021, Série B, o Bugre vinha fazendo um bom campeonato. Sabe o que aconteceu? Guarani 1, Vila Nova 4, 2021. 2021, Série B, segundo turno, no Oba, 2-2, Vila Nova e Guarani. Mas aqui foi o seguinte: antes do jogo, o juizão chamou os capitães e disse: não tem VAR, não vai ter VAR, 2021. E aí o Vila Nova fez 1-0, Vila Nova fez o segundo gol, estava irregular o gol do Vila Nova. O Guarani chegou a fazer 2-1, 2-2 e virou com o Lucão do break. Só que a bandeirinha deu impedimento. A Mayra Mastella Moreira não estava impedido. Se tivesse VAR, o gol seria validado. E 2022, Copa do Brasil, segunda fase no Brinco, estava 1-0 para o Guarani, o Vila Nova virou 2-1, o Bugre empatou de novo com o Giovanni Augusto, foi para os pênaltis e nos pênaltis perdeu de 5-4. O Guarani perdeu naquela noite R$900 mil. Era a segunda fase da Copa do Brasil. 2022, Série B, Brinco, foi 1-1. O Vila Nova empatou aos 50 do segundo tempo de pênalti. 2022, Série B no Oba, de virada, Vila Nova 2-1, o gol da vitória foi aos 43 e o Guarani completava 23 rodadas na zona de rebaixamento e depois escapou. E 2023, essa foi o último segundo turno, no Brinco foi 1-1. O Bugre empatou, foi o contrário, foi o Guarani que empatou aos 50 minutos. Meus amigos, vem aí mais um Guarani Vila Nova, aqui no relato, na voz e da narrativa jovem de Roger Williams. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos
sicredi.veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. A Série B começando para o Guarani, que vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Jogão que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista em FM 85.7, nos aplicativos Bandplay, Alexa, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios. E no YouTube já com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Partida marcada pela CBF para as 9 da noite. Agora 8h42, hora esportiva do Brasil. 24 graus a temperatura nesse momento em Goiânia, a capital de Goiás. Lá no Distrito Leste, no setor leste universitário de Goiânia, onde está o estádio acanhado, estádio do Oba, mas que é uma panelinha de pressão quando o Vila Nova ou o Tigrão joga por lá. Hoje recebendo o Guarani, nesta estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. É a primeira rodada de um campeonato longo, desafiador, que é a chamada Bezona, e a Bandeirantes vai acompanhar todas as partidas para você. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Teleanorte, Festival da Construção com ofertas imperdíveis em toda a loja, até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Começando o futebol Bandeirantes, começando a Série B para o Guarani. Opa! Daqui a pouco tem em Goiânia, Vila Nova e Guarani. A estreia dos dois times vai acontecer já já nesta segunda-feira. Segunda-feira de calor em Goiânia. 3 graus a mais do que Campinas, que nesse momento tem 21 graus a temperatura. E a Bandeirantes vai movimentando toda a sua equipe esportiva. Vem aí a manchete do Guarani, vem aí a manchete do campeão brasileiro. Alô, Vladimir Catarino, boa noite. Oi, Roger, boa noite a você. Uma noite muito especial, um amigo ligado na Bandeirantes. Mais especial ainda você, torcedor do Guarani. Bugre vem a campo daqui a pouco na sua estreia no campeonato da Série B, tentando finalmente começar a temporada, né? Foi muito mal no Campeonato Paulista, brigou até a última rodada contra o rebaixamento. O time foi ao mercado, o clube foi ao mercado, contratou 10 jogadores
Alguns reforços estreiam nesta noite, na expectativa de começar com o pé direito e, quem sabe, brigar pelo acesso até o final, meu caro Roger. 8h44, hora esportiva do Brasil. Vamos agora às manchetes do Vila Nova. O Tigre de Márcio Fernandes, Vladimir. Que vem numa sequência boa, né? Foi vice-campeão goiano, perdeu a final pro Atlético Goianiense e está na semifinal da Copa Verde. Inclusive, na primeira partida, bateu o Cuiabá por 2-0. Tá com mais ritmo de jogo. Hoje tem a estreia de Júnior Todinho, contratado para o ataque. E tem a força da torcida, que faz do Oba um caldeirão contra os adversários. Comentaristas que farão comigo essa primeira jornada esportiva do Guarani na Série B. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Guarani estreia longe do brinco e a expectativa para um futebol melhor do que foi no Campeonato Paulista. Boa noite, Tiger. Boa noite, Roger Williams. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Jornada Esportiva da Bandeirantes. Expectativa muito grande, curiosidade muito grande. A gente espera um Guarani mais arrumado, mais vibrante, mais operoso, mais eficiente, mais agrupado e mais organizado. Espero ver um jogo interessante. Claro que início é reinício, teve uma intertemporada até longa aí, e tudo isso, claro que pesa muito, inclusive na questão do preparo físico, mas são caras novas, interessantes, e a minha grande expectativa é de ver se vai dar encaixe essa dupla Luan Dias e Caio Dantas, o arco e a flecha. São duas grandes contratações, as duas principais contratações do Guarani, e eu espero que eles, desde a estreia, consigam realmente um bom entendimento e consigam fazer com que a bola vá para a rede do Tigrão do Vila Nova. O empate para mim é bom, diante das circunstâncias, casa do adversário, tensão de estreia, o empate é bom, a vitória é o melhor dos mundos, mas o Guarani, se conquistar um ponto, acho que deve comemorar, porque esse é o ritmo do campeonato. Somar o máximo possível em casa e beliscar tudo que der fora, quando o jogo é fora, como é na noite de hoje. Muito grande a curiosidade de como vai ser a cara do Guarani na Bezona, onde o Bugre estreia hoje com a grande esperança do seu torcedor de fazer uma bela campanha. 8h47. O público vai chegando, já é bom a presença do público lá no Oba. Torcedor do Vila Nova para apoiar o Tigrão para cima do Guarani. Ele já esteve lá, você por dentro do jogo com ele aqui na Bandeirantes, Gleger Zorzin. Alô, Gleger, boa noite. Boa noite, Roger. Um abraço para você, especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Ver como vai ser a estratégia do Claudinei, qual será o planejamento tático que ele pretende. Tem aí caras novas. Mas independente das caras novas, dos jogadores que foram contratados, a melhor contratação do Guarani vai ser se o Claudinei conseguiu recuperar alguns jogadores, né? Diogo Matheus, próprio Ryan, Matheus Bueno, né? Que joga muito, mas não apresentou um bom futebol. O próprio Camacho, né? Reinaldo que começou bem o Campeonato Paulista, depois desapareceu, né? E aí a gente, com as peças novas chegando, tomara que o Guarani consiga fazer um bom jogo. Estreia, tem sempre uma ansiedade dos dois lados, tá? Tanto do Guarani quanto pro Vila Nova, mas a expectativa é de que a estratégia de jogo do Claudinei seja melhor e ele consiga trazer pontos a Campinas. Um empate seria um ótimo resultado, claro, a vitória seria maravilhosa. Mas eu vou ficar de olho, Roger, vou ficar de olho no planejamento tático e na condição técnica desses atletas citados e dos outros também citados aí pelo Tigrão, Luan Dias, Caio Dantas, o próprio Ayrton, que veio também do futebol goiano. Expectativa de bom jogo, viu, Roger? Ele apresentou a concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes depois do jogo no apito final e com bola rolando no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa noite, Edu. Grande abraço novamente a você, Roger Williams. Olha, já colado em dia com a bola, equipe técnica Gil Kleber, Gilberto Sufi e Lucas Pessoa, agora 20h49. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol! No Brasil!
Brasil, dia 24 de abril é o dia do churrasco. E se tem churrasco, não pode faltar linguiça Seara, com muitas opções. Linguiça Seara gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas como acompanhamento nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Encontre linguiça Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, com republicanos, estamos fazendo a diferença com um governo que promove diálogo, desenvolvimento e dignidade. Caminhamos rápido na saúde, que já conta com mais de 1.000 leitos abertos. Também na habitação, hoje já temos cerca de 100 mil lares em produção. Na segurança pública, avançamos com aumento de efetivo, melhores salários e mais tecnologia. Esse é o modelo de gestão do Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nós, do PV, defendemos governos com participação e transparência. Transparência para combater a corrupção, o desperdício e os desvios. E participação para que a decisão da maioria seja respeitada. Onde o PV Autêntico governou, implantou orçamento participativo, fortaleceu os conselhos e os coletivos. A sua participação é você na prefeitura. Vem com a gente, vem pro PV. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Renata Sena, prefeita de Francisco Morato. O Republicanos acredita que o incentivo ao empreendedorismo e a liberdade econômica são fundamentais para o desenvolvimento. Defendemos a livre iniciativa e a desburocratização para gerar emprego e renda. Juntos com o governador Tarcísio de Freitas, estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida da população. Feliz ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, a Série B hoje só tem Vila Nova e Guarani amanhã. Amanhã que vai terminar a primeira rodada. Amanhã, hein? 21 horas em Santa Catarina, em Brusque e Mirassol. Atenção, gol da Ferroviária, brasileiro da Série C. Em Araraquara, Juninho de pênalti em primeiro tempo. Ferroviária 1, ABC 0. Libertadores amanhã. Amanhã destaque para Atlético Mineiro e Peñarol. E amanhã Sul-Americana, lá na Argentina, 21h30, Argentinos Júnior e Corinthians. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. E T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e só em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Já parou para pensar no papel que a juventude tem na construção da democracia? O Partido Verde apoia esse movimento de ideias e de reconstrução. Juntos, podemos criar políticas públicas que promovam a igualdade social e que garantam um futuro sustentável para todos. Chegou o momento de levantarmos nossa voz para reconstruir um Brasil melhor. Isso é possível. Vem com a gente. Vem pro PV. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, com republicanos, estamos fazendo a diferença com um governo que promove diálogo, desenvolvimento e dignidade. Caminhamos rápido na saúde, que já conta com mais de 1.000 leitos abertos. Também na habitação, hoje já temos cerca de 100 mil lares em produção. Na segurança pública, avançamos com aumento de efetivo, melhores salários e mais tecnologia. Esse é o modelo de gestão do Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! 2 minutos para as 9 da noite. Rapidinho, vem aí a ficha técnica do jogo para você. Guarani vem a campo com Douglas Borges, 31, Diogo Matheus, 13, Ryan, 4, Lucas Adel, 12, Jefferson, 17, Matheus Bueno, 18, Camacho, 14, Luan Dias, 10, 20, Reinaldo, 30, Ayrton, 99, Caio Dantas, o técnico é Claudinei Oliveira. Vila de Denis Júnior, 26, João Vitor, 15, Juan Santos, 23, Anderson Conceição, 14, aliás 4, Eric, 14, Ralf, 8, Cristiano, 5, Giovanni, 22, Luciano Naninho, 10, Alisson, 11, Júnior Todinho, 7, técnico Márcio Fernandes.
Arbitragem do jogo. Apita Wallace Martins Lopes e no VAR estará Rafael Traci. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, o Guarani vai ousado, né? Eu até esperava um agrupamento maior de jogadores no meio-campo, uma maior quantidade de jogadores preenchendo a linha ali da inteligência, mas opta, pelo menos aqui no papel, o Claudinei Oliveira por um 4-3-3, né? Com Reinaldo, Caio Dantas e Ayrton à frente, e um meio com 2 volantes e a ligação meio-campo-ataque por conta exatamente do Luan Dias, que é o cara da criação, que é o cara que dá qualidade, que dá fluência ao jogo. Eu até imaginei um time com um pouco mais de cuidados, mas vai ousado o Guarani, vamos ver se na prática essa ousadia do papel se confirma, aquilo que na teoria aqui, um time com 3 atacantes, 3 no meio, para que o Guarani consiga um bom resultado. E olha, é muito importante estar muito atento, porque é estilo do Vila Nova jogar muito, mas muito na pressão logo no início da partida, quando joga em casa. E para você, Glegueira? Expectativa de bom jogo. Vai lá, Roger. 45 segundos de bola rolando no Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia, 0-0. Já já o Gleger também dá sua pincelada. Tigrão já trouxe aí a sua expectativa, a bola já está rolando e vem o time do Vila Nova, vem atacando a direita do seu rádio. Bola aqui pelo meio de campo, sobra espirrada com o Cristiano, cabelo descoloridão. Ele toca a bola do outro lado, entregando para Eric, recolheu na perna esquerda, soltou no comando. Júnior Todinho vem, faz o pivô, abriu pelo setor esquerdo. O Eric vai tentar devolver para ele, faz o toque para Luciano. Naninho devolveu lá pelo setor esquerdo, forte demais. Diogo Matheus vem na devolução para a equipe do Guarani, bota para fora com o desvio da equipe do Vila Nova, é lateral para a equipe visitante bater. 0-0, 1 minuto e 25. Gleger, a sua expectativa, a bola já está rolando, Gleger. Hoje, expectativa boa, né? A gente sabe que estreia sempre cria uma certa ansiedade dos dois lados, mas a expectativa é que o Guarani possa reencontrar o bom futebol, alguns jogadores. O Guarani tem um bom time, analisando tecnicamente jogador por jogador, né? Então eu estou acreditando que o Guarani possa primeiro ter ido a Goiânia para competir, para fazer um jogo de igual para encarar o Vila, né? E segundo, fazer prevalecer, né, a sua camisa, a sua torcida e também alguns jogadores, né, que se recuperar o bom futebol, com certeza o Guarani vai longe na competição. Mas precisa jogar, precisa ter a faca nos dentes, precisa ter sangue nos olhos e, repito, que foi para Goiânia para competir, para buscar um bom resultado. E parte pelo setor esquerdo, vem Guarani, vem Ayrton, atenção, soltou a bola pelo setor esquerdo, vem na sombra, tira o zagueiro quando o Jefferson era acionado pela ponta esquerda, tirou Juan Santos, ele sim com cabelo descolorido. Quando eu falei aqui o Cristiano cabelo descolorido, o Vladimir já me soltou um cartão amarelo e falou: o Cristiano é careca, meu amigo. Eu falei, eu confundi ele com o Juan Santos. O Cristiano tinha uma cabeleira parecida com a do Juan Santos, ele também descoloria, por isso eu confundi. Sabe como é, né? Aqui pelo setor esquerdo do Guarani vem insistindo. A tentativa com o Jefferson, Matheus Bueno também por lá, tirou a zaga do Vila Nova, parte agora, quem sabe, para o contragolpe. Foi puxado o jogador do Vila, o árbitro deu sequência. 2:55, primeiro tempo, 0-0, ataca a direita do seu rádio, a equipe da casa. Bola espetada, vai Eric, chegou ali no fundo, bateu cruzado, bola pra fora. Aplausos do seu companheiro de ataque, mas a bola foi desviada pela zaga bugrina, escanteio, o primeiro do jogo, Vladimir. Corte providencial foi do Diogo Matheus, o lateral chegou na cobertura, colocando a bola pela linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo, o Vila vai cobrar. Lá pelo setor esquerdo, campo de ataque, na bola está o camisa 15, João Vitor. Atenção, Douglas Borges, abre o guarda-chuva aí, é bola contra a sua área. É bola na área do Guarani, atenção pra bola, meia altura, tirou o zagueiro, voltou, rebote, chutou pro gol, Juan Santos, pega Douglas Borges. Você viu aí, Vladimir? É uma bola mascada, né? O corte foi parcial da defesa do Guarani, sobrou pro Juan Santos. É que ele não bateu forte na bola. Aí ficou fácil para a defesa do goleiro Douglas Borges. 3:45 de bola, rolando o primeiro tempo, 0-0 no Brasil. Dia 24 de abril é o dia do churrasco. E se tem churrasco, tem linguiças Seara. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Bola lá atrás com a equipe do Vila Nova, sai pro jogo, recomeça a partida. Ralf invertendo lá para Eric pelo setor esquerdo, foi dar o combate para cima do jogador Camacho, sofre a falta para cima dele, a primeira falta do jogo. Lado esquerdo do campo defensivo é bola para a equipe do Vila Nova. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais que saneamento. Jogador do Vila Nova sentindo lá, Vladimir. Ficou caído sentindo, né? Mas já tudo ok com ele. Uma chegada mais forte até do Camacho. Acertou ali o Anderson Conceição, mas tá tudo ok com ele. Vai cobrar a falta o Vila. Festival da Construção da Telenorte com ofertas imperdíveis. Veda Prem, parede branco, 20 quilos da Veda City, 399,90. Válido até 24 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, no Shopping do Pedro. Quase 5 minutos, você ligado no futebol da Bandeirantes comigo, Gil Kleber na Central Técnica, com Giba Suf na mesa de som, no YouTube Lucas Pessoa colocando você dentro do estádio Opa em Goiânia, a capital de todos os goianos. Bate na bola, levanta para o câmera ataque, João Vitor escorou lá pela ponta direita, foi deslocado. Jogador Luciano Naninho, o árbitro vai parar o jogo para dar bola para a equipe do Vila Nova, mas deu só em arremesso lateral. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:20, primeiro tempo. Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, estreia da Série C da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Guarani, 0-0, Edu Pinheiro. Olha, Brasileiro da Série C, estamos no primeiro tempo em Araraquara, Ferroviária vence, Ferroviária 1, ABC 0. 24 graus de temperatura em Goiânia. Jogo parado porque um jogador... Anderson Conceição amarrando a chuteira. Demorou 40 segundos para amarrar a chuteira. Demorou demais. Agora a chuteira está amarradinha. E a bola está em disputa no meio de campo. Sobra lá atrás o próprio Anderson Conceição. Bate a bola aqui pelo meio do campo. Tenta desviar, consegue Ralf. Mas ela fica em disputa no grande círculo. A batida vem do Eric fazendo o levantamento para a ponta oposta lá na ponta direita. Foi forte demais. E no meio disso tudo está caído o Luan Dias. Sentindo a canela direita. Vai o Rando de Ouro. Camisa 10 do Guarani, Vladimir. Mas chegou com o pé alto ali, né? O Anderson Conceição acabou acertando o tornozelo ali do Luan Dias. Tá caído o jogador do Guarani, sentindo muitas dores. O árbitro não deu falta, mas agora parou o jogo. Guarani estreando com meias e camisas brancas, detalhes verdes, calções verdes. Time do Vila Nova com meias e camisas vermelhas, calções brancos, arbitragem inteira de preta. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para quando tivermos lives, as nossas transmissões da equipe de Carlos Batista. Você fica sabendo primeiro, não perde um detalhe só. Corta de cabeça aqui pelo meio de campo, Ralf levantando para o câmera ataque. Bola sobrou aqui por baixo, rasga como pôde Camacho. E o jogo estava parado mais uma vez, fica mais parado do que rolando. Bateu no árbitro, né? Tava no meio do caminho o juizão ali. Quando a bola bate no árbitro, ela é devolvida a quem estava com a posse. Semana do aço e metal na loja do mecânico. Esmerilhadeira angular Deco, R$149,90. Oferta até 27 de abril. Fone Watts 19 3370 2550. Agora quem tá caído é o jogador do Guarani do lado de lá. Vai se levantando agora, Diogo Matheus lá, o capitão. Também o Reinaldo por lá, é bola para a equipe do Guarani. Quem sabe agora numa... Não, bateram mais aqui atrás, até pensei que pudesse ser um levantamento, mas Guarani preferiu bola rasteira. Sobrou com Jefferson pelo setor esquerdo, levanta na boca do gol, Anderson Conceição expulsa o perigo dali. Ela sobra com Alisson, camisa 11, espirrou o perigo dali, refrigerando a pátria do Vila Nova. Ela volta no meio de campo, tenta puxar o contragolpe, lá vem os caras. Atenção, Todinho tá passando lá pela ponta esquerda, vai pintar o levantamento, Naninho levantou uma passada lá pelo lado esquerdo para Alisson, chegou linha de fundo, evitou a saída, fecha na marcação, Ryan, vem o time da casa, lá vem o Tigre, tentou uma caneta no Ryan, que se recompõe, dá bola para Diogo Matheus, sai pro jogo, mas é apertado, é acossado, já toma a posse de bola de novo, o time da casa vem com o Eric, ele lá pelo setor esquerdo, pede uma falta, foi atropelado o jogador do Vila, ele não dá agora contra-golpe, vamos Bugre, avante Bugre, 8h36, sai jogando mal, o campo é apertadinho, tem que ter inteligência para sair pro jogo, aí na sequência ele dá falta, em cima do atleta bugrino.
Foram 4 lances que ele podia escolher para qual dar falta. Ele deu pro Guarani, é bola para a equipe do Guarani no campo defensivo. Vladir. Mas pode abrir precedentes, né? Se ele deixar o jogo correr muito solto, ele corre risco de perder o controle. Falta agora pro Guarani cobrar no campo de defesa. Vem aí a operação de venda Volks. Vale mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste seu 0 km. Douglas Borges com seu uniforme amarelo quebra para o campo de ataque, buscando aqui na ponta esquerda do time do Guarani. Último toque do jogador Bogrino. Na ponta esquerda, Ayrton não teve domínio, ela sai arremesso lateral. João Vitor vai para a cobrança. 9:21 de bola, rolando 0-0. Esse é o futebol da Bandeirantes. Guarani que fez 10 contratações desde o fim do estadual, apostou na manutenção do trabalho do técnico Claudinei Oliveira. Experiente na divisão, 2 acessos em 2006 e 2021. Ambos pelo Avaí de Santa Catarina. Está enfrentando o Vila Nova, vice-campeão goiano. Falta para a equipe do Vila bater. João Vitor vai tomando licença para fazer a cobrança. Sicredi do Segura Consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Anderson Conceição de perna canhota, levanta a bola para o campo de ataque, matou no peito, desceu no terreno, Diogo Matheus ajeitou pelo meio para Matheus Bueno, volta lá atrás, abrindo com Lucas Adel, Adel lateralmente com Ryan, seu companheiro de cozinha lá atrás, usa a perna direita, levanta quicando a bola, mas sem direção nenhuma, ela cai aqui na ponta direita para Reinaldo, tentou ajeitar, a bola fica em disputa, sobra para a equipe da casa, lá vem o Eric, de novo sempre ele, vai tentar com o Luciano Naninho, coloca na área, tem Todinho por lá, ex-Guarani por sinal, ela sobra aqui para o meio de campo, vai soltar, bomba! Cristiano passa a esquerda do gol. Não quis nem saber, bateu do meio da rua, passou a esquerda do gol do Douglas Borges, hein, Vladimir? Foi outro carequinha, foi o Anderson Conceição quem bateu dali, ó. Tava limpo, né? Tava livre pro arremate, ele bateu, ela saiu à esquerda do gol defendido pelo Douglas Borges. Que fica com ela agora, quadro, são 3 para cima. Ele rola a bola para sair pro jogo. O Jefferson tira dali no bate e rebate. Ela volta com 99. Caio Dantas pega na bola e já girou pela ponta direita. Lá vem Bugrão, atenção. Espetada a bola ao Reinaldo. Vai dominar, esperou chegar alguém. Esperou chegar o 10, Luan Dias. Chegou Luan. Depois na devolutiva a bola ia sobrando com o Reinaldo. Bateu nele, foi direto para fora. Tempo passa a bola, rola. Bandeirantes marca. 11 minutos. Primeiro tempo, em Goiânia, Vila Nova 0, Guarani também 0, Edu. Olha, na Série C, gol do Londrina, hein? Lá o jogo é lá em Aracaju, Confiança 0, Londrina 1. E amanhã tem Sul-Americana, hein? Sul-Americana, jogo do Corinthians amanhã, que a Bandeirantes vai transmitir aqui, cobertura completa, o Timão na Sul-Americana, Roger Williams. Alô, Tigrão, 11:41, como começa a partida no Oba em Tigrão? Movimentado o jogo no começo, né? Até agora muito equilibrado, mas me agrada a velocidade do jogo, né? Os dois times indo para cima, o Guarani com uma postura que também me agrada, mesmo jogando fora, tendo a bola, sobe com 5, 6 jogadores, como nós estamos vendo nesse momento numa cobrança de arremesso lateral no ataque. Começa bem o Guarani. O Vila Nova com a bola tenta pressionar, mas o Guarani está bem postado. Tem lateral na ponta direita para a equipe do Guarani. Vai Diogo Matheus de novo, tem Camacho pertinho, tocou para ele. Pode voltar com o Diogo Matheus ou pode ir sozinho. Ele prefere sozinho, abriu a bola lá atrás, vem o cruzamento. Bola na meia-lua, pediu a falta, Caio Dantas, o árbitro não marcou, agora toma cuidado Guarani, porque vai descer o contragolpe do Tigre. Setor direito do campo com o João Vitor. Tentou passar, mas não passou do seu marcador. Guarani vem para o desarme, a bola recuada até o Douglas Borges, começa lá atrás o goleirão da equipe do Guarani. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Bola com o Lucas Adel, dá um passe curto para Matheus Bueno, vai descer o Guarani, bola invertida lá pelo setor esquerdo, mal invertida, vem na recuperação a equipe da casa, Cristiano, parte pela ponta direita, botou para correr o Todinho, fora da grande área, lá vem o Júnior Todinho, ele vai dominar perto da bandeira do escanteio, o combate é feito pelo jogador do Guarani, o último toque foi do Júnior Todinho, é lateral para o Guarani bater lá no esquerdo do seu campo defensivo. E aí, Glegg? Em Goiânia, 0-0, 13 minutos. Para você, como começa o jogo, Glegg? O jogo equilibrado, né? Extremamente equilibrado. O Guarani, na minha opinião, defensivamente falando, está muito bem, né? Marca bem, fecha bem os espaços. O Vila é perigoso em alguns momentos ali, principalmente na velocidade. Mas, pelo menos, está bem posicionado, né? O meio de campo também. Camacho, o próprio Matheus Bueno ali, bem posicionados.
um pouquinho mais de liberdade para o Luan Dias, para que o Guarani possa começar a criar oportunidades, né? Até porque o goleirão lá, o Denis Júnior, até agora não pegou na bola. Então o Guarani precisa atacar um pouco mais, né? E precisa o Luan Dias e o Matheus Bueno também, que é o homem de distribuição, aparecer um pouco mais no jogo. Guarani troca passe, setor direito do seu campo defensivo. Ela com Camacho, Camacho meteu o bolão. Reinaldo chegou, cruzou na boca do gol. A zaga tirou, mal, vai voltar, vai pintar o primeiro. Bateu pro gol, Ayrton em cima do zagueiro. Rebote voltou para Matheus Bueno, abriu pela ponta esquerda para Jefferson. Rasga, João Vitor mete para fora a pressão do Guarani, Vladimir. Primeiro lance de maior perigo, né? Pela ponta o cruzamento foi feito, o corte parcial, o Ayrton juntou em cima da marcação. 2 vezes salvou ali. Quem estava no lance era o Juan Santos. Chegou quase o Guarani ao gol primeiro do jogo. Guarani com 60% da posse nesse momento. Vai apertando o Guarani. Placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Daqui a pouco, Gilberto Sufi vai marcar 15 minutos do primeiro tempo e esse é o quinto sinal apontando 9h15, hora esportiva do Brasil. Tá em pé ali o Claudinei Oliveira, tá gritando com sua equipe, o Guarani vai crescendo no jogo. Vem aí de novo, Ayrton sai bonito na marcação no primeiro, na segunda não consegue porque esticou demais a bola. Vem no racha com ele no pé de ferro, melhor para a equipe da casa, colocando essa bola para fora, lateral na ponta esquerda, favorecendo o Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Timaço do Carlos Batista, com as equipes de Campinas em todas as rodadas, em todos os jogos. Em Goiânia, 15-20, primeiro tempo. Vila e Guarani, 0-0, Edu. Essa bola aí, quem que sobrou para quem que foi finalizou, que o zagueiro tirou, hein? Há pouco aí. Ayrton. Ayrton, beleza, Tigrão. Amanhã, 21h30, tem Sul-Americana, lá na Argentina, Argentinos Júniors e Corinthians. Bandeirantes com você no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani tem mais uma bola parada, dessa vez vai ser um latereio, vai para a cobrança Jefferson. É aquele lateral na ponta esquerda que ele vai levantar como se fosse escanteio, quer ver só, ó. Jefferson, só porque eu falei, e só porque você não fez o que eu falei, você tocou errado para o Matheus Bueno. Agora insiste o Guarani, tenta vir de ladrão para o Jefferson e fez a falta. Derrubado o jogador do Vila Nova, é falta para a equipe da casa bater aqui no campo ofensivo mais pelo setor direito. 16h20 de bola rolando, placar de 0-0. Vila Nova, que no meio de semana bateu o Cuiabá por 2-0 no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Dá um passo de para a final dessa importante competição regional do Brasil. Bola lá atrás com o goleiro Denis Júnior, camisa 26. Tá jogando inteiro de azul, goleirão do Vila Nova. Sai jogando com o Eric, voltou para ele, pressionando a marcação. O Caio Dantas é obrigado a quebrar para o campo de ataque. Ela vai sobrar com o Júnior Todinho. Aqui no grande círculo, Todinho aciona a frente. O Alisson voltou com o camisa 10, Luciano Naninho. Naninho com ela dominada, empurrou para Alisson. Vai dominar, bico esquerdo, grande área. Para cima dele na marcação, vem apertando o Camacho. É obrigado a tocar a bola para Eric mais uma vez. Atenção, bom passe lá na ponta esquerda. Será que vai chegar? Chegou o Giovani, mas depois a bola acabou batendo por último nele. Vai para fora, tiro de meta para o goleiro do Guarani bater, Vladimir. Poderia até ter optado pela falta, né? Porque houve empurrão ali do Giovani, mas como a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Douglas Borges. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Bate na bola Douglas Borges, quebrando para o campo de ataque na cobrança do tiro de meta. Vai sobrar para a equipe do Guarani, vai brigar por ela o Ayrton. Cama de gato. Marcou a cama de gato em cima do João Vitor. O João Vitor tá todo dolorido ali com a mão na região do cóccix. Ele acabou ali caindo com a cama de gato feita pelo Ayrton. É falta para a equipe do Vila Nova. Claudinei teve 50 dias de preparação para essa Série B e 10 reforços. É cedo, Tigrão, para dizer que você já está vendo alguma mudança desse Guarani para o Guarani do Campeonato Paulista, hein? É cedo, mas tem mudança sim. Por exemplo, ele joga com 2 atacantes abertos, o Ayrton pelo lado esquerdo e o Reinaldo pelo lado direito com um centroavante centralizado. Olha o Vira. Olha o Vila Nova, ponta direita, é Júnior Todinho que é acionado, atenção, chegou, recuou essa bola lateralmente, tocando a bola para João Vitor, levanta na boca do gol, lá no segundo pau, passa do atacante, ela vai para fora do outro lado, vai deixar sair o Reinaldo para ganhar arremesso lateral. Que chegada forte, hein, Vladim?
Chegada perigosa mais uma vez do Vila Nova, a bola passou por toda a extensão da grande área, do outro lado não conseguiu pegar o Vila, o arremesso é do Guarani. Pois não, Tigraço? Então, o Guarani com 3 jogadores à frente, ele incomoda o Vila Nova o tempo todo. Tô gostando muito do Ayrton, que é destro, jogando pelo lado esquerdo, né? Tá fustigando, parte pra cima. O Caio Dantas fica ali naquela, esperando chegar uma, né? Igual dizia o Vavá, né? Peito de aço. Centroavante vive de resto. Ele vive da sobra. Quando sobra alguma coisa, ele janta. É isso. E o Guarani com a marcação, quando o Vila tenta sair jogando, toda hora o Guarani está encurtando. Está subindo a marcação. Ela não é uma marcação alta típica, mas ela é uma marcação média. O Guarani começa a pegar um pouco além da linha de meio campo, o que dificulta a construção do Vila Nova. Então dá para ver algumas diferenças. É um time mais vertical, é um time mais agressivo. Agora, claro, é muito cedo ainda, são apenas 20 minutos, temos que esperar a estabilidade, a regularidade, ver se vai ser assim como uma norma de conduta ou se é apenas um lampejo de início de jogo. Mas estou gostando do Guarani. Falta em cima do Caio Dantas na ponta direita, é falta para o campeão brasileiro bater o Vladimir. É a tríade ofensiva do Guarani dando bastante trabalho. Falta cometida ali pelo Juan Santos para cima do Caio Dantas. É do lado direito da intermediária. Pode pintar cruzamento na área, Roger. 10 reforços, 35 inscritos. O Guarani, que em 23 terminou a Série B na 10ª colocação, 6 pontos atrás do 4º colocado. E vai nesse momento apressando o passo para tentar fazer o primeiro gol no Opa. Placar de 0-0, o Guarani com 53% da posse da bola. Veio o seu capitão Diogo Matheus tomando licença para fazer a cobrança da falta. Ponta direita, lá vem ela, bola levantada na boca do gol, desvio. A bola vai entrando, salva em cima, a zaga colorada. Volta o rebote, o tiro, Jefferson para fora pela linha de fundo. Quase o Bugrão na rede, quase, Vladimir. Uma confusão ali dentro da área, né? O Juan Santos cortou de forma parcial, depois ainda o jogador do Guarani conseguiu tocar nela, sem muita força para que ela fosse na direção do gol. Era o jogador Ryan quem estava por ali, em cima da linha, tirou a defensiva do Vila Nova. No reporte, o Jefferson, uma pancada com o pé esquerdo, a bola foi por cima. 2 lances perigosos do Guarani, Roger. Essa é pra você, Vladimir. No dia 24 de abril no Brasil é o dia do churrasco. E se tem churrasco, tem linguiça Seara. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. O Alas Lopes, árbitro do Maranhão, estava ali ouvindo o VAR, alguma coisa, mas já autorizou a cobrança do tiro de meta pelo goleiro Denis Júnior. Foi o seguinte, no primeiro lance, em que a bola rebate, olha o Vila, não deu em nada, em que a bola rebate na defesa, houve uma reclamação do Guarani de toque de braço, mas ela na verdade bate no tronco, um pouquinho no braço colado do jogador do Vila Nova. Acho que apesar do VAR ter sido consultado ou ter chamado, na verdade, não houve a penalidade. Confirmando 22,5 primeiro tempo. Em Goiânia já passamos a metade do primeiro tempo. Guarani, Vila Nova e Guarani 0-0, Edu. Olha, brasileiro da Série C lá em Araraquara empatou o ABC, hein? Empatou o ABC, segundo tempo. Agora Ferroviária 1, ABC também 1. Clima fechou, hein? Essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado, galera do YouTube. Quase 450 pessoas ao mesmo tempo. Jonatas Cardoso com a gente aqui, João Busso, Ciro Viana, Gabriel Antônio, Robson Vitoriano, Jaime Miller, mandando mensagens aqui, o Gilmar Ferreira, Nalu Boer, Valdivino dos Santos Benedito. E tem aqui o Vem Comigo Tigrão. Mas você tá chamando o Valdemir Gomes ou você é torcedor do Vila Nova? Eu acho que ele é torcedor do Vila Nova. O Jonas de Jesus, Gilberto Ferreira de Paula, Claudinei Correia, Fábio Luiz Alves e já o Giro Mais.
pra essa galera toda aí. Pois é, Vladimir, o jogo tá parado, hein? É, porque o Júnior Todinho acabou acertando uma cotovelada ali no jogador do Guarani, no Camacho, né? E houve uma reclamação, os jogadores do Guarani reclamaram bastante, o pessoal do Vila Nova não deixou barato, por isso uma pequena confusão ali nesse lance mais forte do Todinho com o jogador Camacho. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Gleger, para o Luiz Miranda, para o Onivaldo Bueno, para o Eli Vieira, toda essa galera, para o Carlos Lemos Matozinho. Aproveita que o jogo tá parado, Gleger, discorra sobre a partida, tá 0-0 no Oba. A melhor chance até agora foi do Guarani, né? Agora há pouco aí, nesse lance, uma confusão ali dentro da área. A bola acabou não entrando. Aliás, aproveita depois e manda um abraço aí pro mascotinho da Linense, tá ligado também, viu? Mascotinho da Linense sempre ligado lá. Tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá conectado. A audiência qualificadíssima, né? Tigrão, o mascotinho da Linense é fanzaço de Tigrão, viu? É gente boa. É gente boa demais. Gente boa. Tá comendo. Agora ele tá comendo só alfafa. Eu já imagino um elefante, né? Porque o elefante tá noroeste, né? Ele tá comendo só alfafa light. Ô, Roger, eu gosto do Guarani, cara, eu gosto. O Guarani faz um bom jogo, defensivamente falando, se protege, tá bem ali, fecha os espaços, né? E agora começou a criar mais oportunidades, né? Começou a chegar um pouco mais. Soltou um pouco mais o Camacho, Matheus Bueno se aproximando, a aproximação, os homens de lado também, tendo um pouco mais de ofensividade, de velocidade. Então tá incomodando o time do Vila. Importante mais, nesse momento, né? Aí, ó, 25 passados, o Guarani é melhor no jogo, o Roger. E vem o Vila aí do meio da rua, Cristiano soltou a bomba na trave! Foi nela o goleiro Douglas Borges. Não sei se deu um leve desvio, mas a verdade é que a paulada desse carequinha chacoalhou a trave direita do Oba em Vladimir. Segundo chute perigoso do Cristiano de fora da área. E agora foi ainda mais perigoso. O Douglas Borges, pra mim, tocou na bola. É isso que reclamam os jogadores do Vila. Ela explodiu no travessão, foi pela linha de fundo. Seria um golaço da equipe do Vila Nova, do Cristiano. Salvou o Douglas Borges esse lance. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 26, falta em cima do 10 do Bugre. Luan Dias está caído, é bola para a equipe do Guarani bater 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes FM 85.7. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento, Gleger Zorzin. Foi uma defesaça do Douglas Borges, né? Agora na imagem, no replay, vários ângulos. Deu para perceber, não sei se o Tigrão ficou com a mesma impressão ali, mas parece que ele toca na bola sim. Foi uma defesaça, viu? E entrar a bola, viu, Tigrão? Tocou e desviou o suficiente para ela bater na trave. Se ele não toca, ela entra. Então, pela primeira vez na Série B, Gleger Zorzin, pelo menos comigo aqui à frente da transmissão. Qual o grau de dificuldade e conceito dessa defesa do Douglas Borges? 31, o arqueiro bugrino. 7,95. 7,95. Este aí o Gleger, dando a sua nota para a primeira intervenção milagrosa de Douglas Borges. Que leva um cidadão com quase 50 anos a dar 7,95. que leva um cidadão maduro, jogou bola? Qual o critério? E o boné do homem, Tigrão? E o boné do homem hoje? Ó, é os cursos que eu tenho feito. Ó o boné escrito rico, ó. Olha a camisa também, ó. Rico. Você precisa passar lá, viu, Roger? Isso aí é o adjetivo. Eu passo o endereço pra você, viu? O adjetivo dele é como tá a conta bancária do Gleger. Ele tá rico. Não. E aqui vem Guarani, bola levantada na boca do gol e desviou contra Juan Santos. Defendeu Denis Júnior. Quase um autogol e Denis vai operar um milagre. Quase o Bugrão na rede com a ajuda do zagueirão, hein, Vlad? Primeiro o Ayrton tocou de cabeça e ela resvalou também ali no jogador Juan Santos. No cantinho foi buscar o Denis Júnior. Escanteio o Guarani, Diogo Matheus cobra. Diogo Matheus vai para a cobrança do escanteio, o jogo é lá e cá, não dá para piscar não.
Diogo Matheus, toma distância, o capitão parte, levanta, fechada a bola, Conceição, mete pra fora, é novo escanteio. Chegou o Festival da Construção da Telenorte com ofertas imperdíveis. Argamassa AC1 Royal, uso interno 20 quilos, 11,90. Válido até 24 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, no Shopping do Pedro. Saiu a bola, quando do cruzamento do Diogo Matheus, a bola ultrapassou a linha, Roger. Já tinha saído, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Este é o Futebol na Bandeirantes. Vila Nova e Guarani 0-0. Vila que quase conseguiu acesso ano passado. O time goiano perdeu o acesso com a derrota para o ABC na última rodada. Tá engasgada a Série B para o torcedor do Tigre de Goiás. 29 já marca de 30. Se manda pelo setor esquerdo. Alisson vem dominando. Vai recuando, a bola gruda nos seus pés. Tem a opção de tocar para o camisa 5. O Cristiano, ele prefere avançar. Tocando lá pelo setor esquerdo do campo. No campo de ataque para o Eric. Retrocede jogada um pouquinho mais, abrindo com o Cristiano. Soltou uma sapatada agora há pouco, metendo a bola no travessão do Douglas Borges, que desviou sutilmente com a mão para fazer uma defesaça. Ele entrega a bola na ponta direita para Luciano Naninho, forte demais. Tiro de meta para a equipe do Guarani, para o goleiro Douglas Borges bater. Sicredi, tu segura consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Abraçando aqui o Luiz Felipe Maravilha também, desejando uma boa noite, uma boa sorte para o Bugrão na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani vem, bola enfiada, ponta direita forte demais para Reinaldo, sobrou com o Denis Júnior. Goleirão sai para o jogo, abrindo a bola com o Eric, lado esquerdo, romper em divisória do campo e já vem para o campo de ataque. Abrindo a frente, Alisson, quando foi devolver, perdeu o compasso, desperdiça o ataque a equipe do Vila Nova e dá a opção do contragolpe para o Guarani. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. Em Goiânia, 0 Vila, 0 para o Bugre. Edu Pinheiro. Olha, amanhã, Sul-Americana, o Cruzeiro joga lá no Chile contra o União de la Calera e o Cuiabá joga amanhã também lá no Peru contra o Deportivo Garcilaso. Bandeirantes. E lá vem o time do Vila, bola enfiada, Luciano Naninho na boca do gol, desviou, é gol! É gol, 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 é gol. Do Vila! Luciano Naninho, camisa 10. Na marca de 30 minutos do primeiro tempo. Depois de um primeiro momento em que Todinho quase fez. A bola foi reboteada, sobrou aqui no meio do campo. Vem o lançamento, Naninho. Vai para receber com a situação sem impedimento. Bate cruzado, mascado contra a marcação de Raigan. A bola vai mascada, engana. Douglas Borges vai morrer no fundo do gol do Guarani. Belo lançamento de João Vitor. Belo toque do Luciano Naninho. Vila Nova na frente, Vila 1. Guarani nada, o que vale é o detalhe com Taí Vladimir. Jogada bonita do Vila Nova, né? Primeiro o Todinho chutou, a bola desviou na zaga, ficou presa e voltou ali pro João Victor. Com muita qualidade, de apenas uma cavadinha, achando dentro da área o Naninho. Ele não tocou com muita força, nem um jeito adequado, mas suficiente para tirar do goleiro Douglas Borges. A bola morreu no cantinho direito do gol defendido pelo Douglas. Primeiro gol do jogo, Naninho, 1-0 Vila Nova. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigrão na frente, o Vila, 1-0 para delírio do seu torcedor fiel que vai lotando o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas o Guarani estava melhor, né? O placar não reflete o que é o jogo, não. O Guarani melhor, criou as melhores oportunidades, em que pese uma bola na trave aí já do Vila Nova, mas o Guarani comandava o jogo, o Guarani está bem distribuído e cometeu um erro coletivo nesse lance. Que a bola foi levantada, o lançamento foi uma cavada, né? Lançamento pelo alto do lateral direito, o João Vitor. E aí ela cai entre o Jefferson e o Lucas Adel. O Lucas Adel estava no lugar errado. Ali é a posição do Ryan, não sei onde estava o Ryan. E os dois assistem. O Jefferson não fecha e o Adel marca a bola e não percebe o Naninho chegando.
atrás dele. Tanto é que a bola cai para o Naninho que nem para. Ele vira sem que ela caia no chão. Belo gol, mas um erro de desatenção num momento em que o Guarani estava prestes a fazer o primeiro gol, preparava o primeiro gol, toma um gol num erro defensivo. Aliás, o chute executado pelo Todinho já foi fruto de uma saída errada do Guarani. Deram de presente a bola para o Vila Nova. No chute a zaga rebateu, na sequência a bola metida pelo alto e o Naninho fazendo o gol. Mas um erro de posicionamento ali, especialmente para mim, do Lucas Adel. Bola recuada lá atrás para a equipe do Guarani. Vem Lucas Adel, limpa o lance e sai para o jogo. O time do Guarani vai tentar remar para chegar à marcação do seu gol de empate, mas fica preso lá atrás. Aperta na marcação a equipe do Vila Nova. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Guarani vem, aperta, bate pro gol, Camacho, carimba a defensiva do Vila Nova. Sobra lá do outro lado para a equipe do Vila, vem pro jogo, sai pro jogo agora Eric, com passo aberto, toca a bola pelo meio, vem dominar o Alisson. Alisson toca lateralmente, entregando para Cristiano, troca passes da equipe comandada pelo Márcio Fernandes, está na frente o Vila, 1-0. Semana do aço e metal na loja do mecânico. Esmerilhadeira angular Deco, R$ 149,90. Oferta até 27 de abril, fone WhatsApp 19 33 70 25 50. 34, sai pro jogo Guarani, limpa o lance aqui pelo setor esquerdo do campo, já vem o lançamento forte para o Ayrton, muito forte, tão forte que Denis Júnior fica com ela, goleirão da equipe da casa, Volkswagen, Nibus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos, é na Germânica Volkswagen, teste, compare e comprove, que um Volks vale muito mais. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35 e 20, primeiro tempo. Em Goiânia, Vila Nova 1, Guarani 0, Edu. Olha, na Série C, lá em Aracaju, empatou Confiança. Em Confiança 1, Londrina também 1. Segue em Araraquara, Ferroviária 1, ABC também 1. Alô Jorge 096, alô Patrícia Jung, toda essa galera comigo aqui no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzin, a visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes, está na frente o Vila, vence o Vila 1-0. Eu concordo com o que disse o Tigrão, do posicionamento dos zagueiros ali no gol, né? O Ryan demora para... O Ryan a gente sabe, é um jogador lento. O Adel sai no combate, a bola vem nas costas dele ali num posicionamento errado. O zagueiro não abandona a linha, né? O zagueiro tem que ficar bem postado. E aí o Ryan sai na cobertura, mas sai muito atrasado. Então, tanto que a bola pega no Ryan, desvia e acaba enganando o Douglas Borges. Então, o Guarani, que estava muito bem no jogo, foi castigado numa bobagem, numa bobeira ali, num erro de posicionamento. E é aquilo que eu sempre digo, né? Tem que ficar ligado 1.000.000% durante todo o jogo. O momento que você dá uma desligada, você toma um gol. E foi o que aconteceu com o Guarani, que estava bem no jogo, mas me parece, viu, Roger, que sentiu o gol. O Guarani parou de jogar, você vê que o Vila mantém ali as ações. Nesse momento, o Guarani precisa colocar os ânimos em dia para não tomar o segundo gol. Este Gleger Zorzin para a Sicredi, do Seguro Consórcio do Cartão a Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 37 minutos aqui, domina o time do Guarani pelo lado esquerdo, bela jogada. Caio Dantas abre, que bolão. Pra Ayrton, ponto esquerda, vamos empatar Bugrão. Avante Guarani, já toca essa bola pra Jefferson, chegou devolvendo na boca do gol. Ela passa dos dois atacantes impressionantemente, também do Luan Dias. Depois chega a zaga, abafando quase, o Guarani empata pela ponta esquerda em Vladimir. Foi por detalhe, né? O cruzamento foi feito para dentro da área. Nenhum dos atacantes que estavam lá, nem Ayrton nem Caio Dantas, conseguiram colocar a bola para as redes. Linha de fundo, é apenas tiro de meta para o Vila Nova. Marcelo Delfino da Silveira tá aqui também no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. Tá cornetando, e aqui o espaço é democrático, tá todo mundo por lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A loja do mecânico é o seu destino nas compras acima de R$250. Você concorre a uma moto Ninja e 10 CZ Titan, são 11 chances de ganhar. Confira na Rua Carolina Florence 1364 em Campinas. A loja do mecânico é o seu destino.
Vem, Guarani, vamos retomar esse espaço aí, Guarani. Deixa eu ver os números aqui do jogo nesse momento. 54% ainda da posse para a equipe do Guarani. Mas são 5 finalizações a 5. Finalizações ao gol, 2-2. Guarani teve 2 escanteios, o Vila teve 1. É mais ofensivo o Guarani no jogo, estava melhor quando tomou o primeiro gol. O gol marcado pelo Luciano Naninho, camisa número 10. E vem Ayrton pelo setor esquerdo do campo, tenta investir na marcação para cima do João Vitor. João Vitor vem no corte, colocando para fora. Arremesso lateral, ponta esquerda. Arremesso para o Bugrão bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Derrubado na ponta esquerda, Caio Dantas, falta nele, Vladimir. Fizeram um sanduíche ali de Caio Dantas, né? 3 jogadores estavam na sua marcação. Quem o derrubou foi o Juan Santos, também estava no lance ali o Todinho. É falta para o Guarani, oportunidade mais uma vez de cruzar a bola na área. No Brasil, no dia 24 de abril, o dia do churrasco. E se tem churrasco, tem linguiça Seara, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta para o Bugrão. Quem vem lá, Vladimir? Reinaldo. Reinaldo para cobrança. Atenção, camisa 20 no costado. Expectativa no Oba. Reinaldo, perna direita, bateu. Chegou o Festival da Construção da Telenorte com ofertas imperdíveis. Na compra de 20 unidades de cimento CP2, 32 da Nacional. 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Válida até 24 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, o Shopping Dom Pedro. Só para quem tá em casa achar que o narrador não tá louco. Não dá nem para chamar, né? O que fez o Reinaldo, né, Vladimir? Eram 6 jogadores do Guarani esperando o cruzamento para a área. Ele bateu direto por cima, sem perigo algum. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, primeiro tempo. Em Goiânia, 1 para o Vila, 0 para o Guarani, Edu Pinheiro. Libertadores, amanhã tem Atlético Mineiro e o Peñarol lá na Arena MRV. E na quarta-feira, destaque para Bolívar e Flamengo, Independente Del Valle e Palmeiras. Alô, torcedor, tô aqui na Bandeirantes, na liderança, na melhor transmissão do Rádio Campineiro, tô aqui na Bandeirantes. Com o Bugrão, com Jefferson, faz a finta, outra bola gruda no seu pé direito, ele rola aqui atrás para o Matheus Bueno, lá vem Guarani atacando pela ponta esquerda. Bueno, o que você fez, meu amigo? Ó, olha para onde você vai tocar, né? Deu a bola de graça. É o famoso jogador, tá no ar e tocou no Z, no W. Detalhe. Lá do outro lado, chamou, falou. Não, é o seguinte, eu tô observando o posicionamento da zaga do Guarani. E o Ryan, para mim, ele é ambidestro, mas ele prefere, ele tem mais facilidade com a canhota. Para mim, não tem dúvida nenhuma disso. Só que ele tá marcando do lado direito. E o Adel, que também sai melhor com a canhota, exemplo do Ryan, ele tá fazendo a zaga central, tá marcando do lado direito. É uma novidade, porque o Ryan sempre, desde sempre, Ponte, Criciúma, bom, por onde jogou? Sempre marcou do lado esquerdo. Ferroviária de Araraquara. E nessa nova formação de zaga do Guarani, o Ryan está jogando do lado direito. É uma curiosidade, Gleger pode observar direitinho. Eu sinto o Ryan meio penso, meio desambientado, marcando pelo lado direito. Ele sempre jogou do lado esquerdo, né? Agora, como o Adel também sai mais com a perna esquerda do que com a direita, é raro isso também, 2 zagueiros que acabam tendo mais facilidade com a perna esquerda. Não são canhotos natos, mas tem mais facilidade com a canhota aí, inclusive o próprio Lucas Adel. E aí, em função disso, o Claudinei joga o Adel na esquerda, em termos de miolo, mais para a esquerda, e o Ryan mais para a direita. Vamos ver se eles se adaptam bem. No lance do gol não deu certo. Estavam mal posicionados.
Tentou descer o contragolpe a equipe do Guarani com o Reinaldo. Foi desarmado, pediu a falta. O Luan Dias pediu a falta. O time do Guarani, ele não deu. Por isso insiste, vem para o contra-ataque. Alisson ponta à esquerda, traseiro. O time do Vila colocou na grande área, tentou girar. Todinho de bike. Mas foi desarmado, mas sem falta nenhuma. Apenas um enrosco na marcação. Tá 1-0 para a equipe do Vila Nova. Tá vencendo a equipe do Guarani. Luciano Nandinho fez gol aos 30 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a festa do seu torcedor no Opa Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. 43, 1-0, daqui a pouco o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Atleta do Guarani tá caído, estatelado ali no campo defensivo, é o Matheus Bueno, hein, Vlad? Levou uma pancada, reclamou ali o Matheus Bueno, a falta foi marcada e o Vila reclamou também da falta ser marcada. Bola parada no campo de defesa, é pro Guarani. Vila Nova que vem do vice-campeonato no Goianão, perdeu a final para o Atlético, 5-1 no placar agregado. Diferença, né, Gleger? Um time de Série B para outro time de Série A, a hora que você bota no mano a mano mesmo, a diferença é gritante, né, Gleger? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Realmente o patamar é diferente. A prateleira é mais acima, né? É a prateleira de cima, não tenha dúvida, Roger. Concordo 100% contigo. E agora mais uma no Caio Dantas que ele não marca. Agora na ponta esquerda ficou sentindo. Eu acho que está acontecendo algumas faltas e o árbitro está deixando seguir, principalmente em cima do Caio Dantas, hein, Vladimir? Um rodízio de faltas, né? De jogadores que cometem para cima do Caio Dantas. O árbitro está deixando correr. O Alas Lopes do Maranhão, que está estreando. É a primeira vez que ele apita um jogo na Série B na vida dele. E lá vem o Bugrão, de novo, bola enfiada. Reinaldo saía lá pela ponta direita, mas estava sem ângulo nenhum e já está com o braço esquerdo levantado, o árbitro apontando a posição de impedimento. Então esse árbitro aí é militar, tem 32 anos, mora em São Luís, capital do Maranhão, está estreando em Série B. Nunca apitou um jogo dessa envergadura, deve estar realmente emocionadão. Mais 2, Roger, vamos a 47. Vamos a 47, nesse primeiro tempo já estamos com 45, esse é o toque da equipe de técnica de Gil Kleber aqui na Bandeirantes. Tá 1-0 para a equipe do Vila Nova. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Uma boa presença de público, né, Vladimir? Casa cheia, né? É, como nós já havíamos dito, inclusive no Concentração, o estádio é pequenininho, né? Então não precisa de muita gente para encher. Comparecem mais uma vez em grande número. E o torcedor do Guarani também está presente. Eu contei 18 torcedores, Roger. Festival da Construção da Telenorte. Para você economizar na sua obra ou reforma, em toda loja, até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Vai tentando chegar no time do Guarani nessa reta final do primeiro tempo. Tenta bater a carteira o Matheus Bueno do seu adversário, mas não consegue. Agora a bola esticada para Júnior Todinho. Ex-Guarani, vai para cima, atenção. Dá um toque bonito para Alisson. Chegou ali no fundo, pintou o segundo. Todinho pro gol. Douglas Borges. Pega em cima da linha fatal, quase o Todinho para fazer o segundo, hein, Vladimir? Mais uma bobeira da defesa do Guarani, né? Porque permitiu a entrada no ataque com muita facilidade. Lance começou com o Júnior Todinho, ninguém fez o corte. Se não fosse o Douglas Borges em cima da linha, seria o segundo gol do jogo. Salvou o gol do Todinho, seria o segundo para virar 2-0. Ia ficar complicado no marcador na estreia fora de casa para a equipe do Guarani. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais que saneamento. 46 e 48, 10 segundos por jogar no primeiro tempo. E vai terminar. O Alas Lopes do Maranhão mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 1 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Vem aí, Edu Pinheiro, intervalo Bandeirantes. Mas essa daí, viu, Vladimir Catarina? Deixa eu ver o lance de novo. Olha aí. A bobeira que deu o Ryan, o jogador tomou a frente dele. Era o camisa 11 ali, o Alisson. Mas não é o zagueiro, alguém que salva, não, né? O Douglas Borges participa. O Douglas Borges não defendeu, é o Camacho, né? É o Camacho. É o Camacho, ó. Deixa eu ver o número dele aí. É o Camacho 14. 2 vezes, hein? Salvou 2 vezes, uma na barriga e depois por baixo. Aliás, que confusão essa zaga do Guarani, hein? Meu Deus, daqui a pouco a gente fala, Edu.
Eu vou fazer o seguinte, então vou começar com o Gleg, depois o Tigrão, aí no final a gente vai inverter, no final do jogo a gente inverte com o Gleg começando. Gente, é o seguinte, bom, Guarani estreando aí, o uniforme hoje é camisa branca, né, Vladimir? Camisa branca? Isso, tá usando camisa branca, o calção na cor verde, aliás, exato, calção verde, camisa branca, é o uniforme número 2, né, que o Guarani tá usando nesta noite contra o Vila Nova, o Vila que tá utilizando o uniforme número 1, Edu. Bom, então por gentileza, a escalação, por favor, e quem que tá fazendo a estreia, Vladimir? O Guarani tá jogando com Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan, Lucas Adel e Jefferson. Jefferson fazendo a estreia hoje na lateral esquerda. Meio campo tem Matheus Bueno, Camacho, o Luan Dias, também Luan Dias que tá fazendo a estreia. Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas é o ataque. Estão estreando Jefferson na lateral esquerda, Luan Dias no meio campo e Caio Dantas no ataque. Lembrando, o Guarani contratou 10 reforços para a temporada, Edu. Tá, e no banco, novidade, o Renier, né? Não é isso que foi contratado? Isso, o Renier é contratação para o Campeonato Brasileiro. Tem também o Pedro Henrique, zagueiro que foi contratado ainda para o Campeonato Paulista, lá no começo do ano, mas não fez a estreia. Então também é novidade o Pedro Henrique, zagueiro que também está no banco. E Edu. Douglas Bacelar tá no banco também, né? Também tá no banco, estava cotado para ser titular, mas perdeu aí a condição pro Lucas Adel. Ô, Gleger, então é o seguinte, obrigado, viu, Vladimir? Valeu. Bom trabalho pra você. É o seguinte, porque antes, 0x0, Guarani melhor. Você dizendo aí, viu, Gleger? Apesar de ter tomado uma bola no travessão, o Guarani tomou uma bola no travessão, mas no 0x0, o Guarani perdeu pelo menos 3 chances, teve 3 chances, né? Aí fez 1x0, o Vila Nova. Aí, esse lance aí que salvou o Camacho, né? Enfim, foi equilibrado, foi correto esse 1x0, ou o empate seria o melhor, hein, Gleger? Eu acho que o empate seria o melhor, né? O Guarani deu uma, assim, você vê que chegou em algumas oportunidades ali, o Guarani estava melhor no jogo quando toma o gol, né? E aí, depois que tomou o gol, eu disse, o Tigrão também estava analisando, o Guarani sentiu o baque, né? Sentiu o golpe ali. Você tá bem no jogo, né? Criando oportunidades, perdendo um gol atrás do outro. O Guarani perdeu um gol, teve uma grande defesa do goleiro. Depois teve um bate-rebate ali dentro da área ali que o Guarani não conseguiu botar a bola para dentro. Teve outro lance, né, Edu? Foram 3 lances, 3 chances de gol. 3, isso? Isso. Aí, de repente, vai numa bola marota, erra na saída de bola, né? O Todinho tenta uma batida ali, a bola sobra. Inteligentemente, o menino dá uma metida de bola lá pro camisa número 10, né? O Maninho. E aí, cara, é erro de posicionamento. Tava mal posicionado o Lucas Adel. E o Ryan, cara. O Ryan na cobertura. Esse lance agora aí, quem tava na cobertura era o Ryan. Cara, impressionante. Né? Impressionante, cara. A falta de recurso que tem esse jogador do Guarani, um zagueiro experiente, né? Nos 2 lances. No lance do gol e nesse lance agora, que quase que o Guarani toma o segundo gol, não fosse o Camacho, que tá bem no jogo, hein? Camacho me surpreendendo. Tá bem no jogo o Camacho, o Matheus Bueno precisa aparecer um pouco mais, o Luan Dias também tá muito preso na marcação, e quando você tá preso na marcação, se você não aparecer, se você não se movimentar, tentar se desvencilhar, você não vai pegar na bola, e é o que tá acontecendo, né? Principalmente com o Luan Dias, que é o homem da articulação, né, que é o homem que arma as jogadas, o Guarani sempre chegando com perigo, mas pelas laterais. Eu gosto do Diogo Matheus também, tá fazendo um bom jogo. O Jefferson meio tímido ainda, né, mas tem que soltar um pouco mais, soltar ali pelo lado esquerdo também para você ter uma alternância. Então, Edu, o Guarani estava bem, tomou o gol, sentiu o golpe, tá meio anestesiado ainda bem que acabou o primeiro tempo, que agora o Claudinei dá uma organizada, né? Dá uma acalmada nos ânimos ali do Guarani, dá uma tranquilizada na rapaziada, porque se voltar da forma com que iniciou o jogo, volta bem, tiver uma outra opção, uma outra alternativa, né, que o Claudinei tenha treinado também para usar nesse segundo tempo, porque o Vila é um bom time, claro que é, mas deu para perceber que o Guarani chegou com mais chances, chegou com reais chances de gol, criando oportunidades, e não fosse aquele vacilo que teve no lance do gol, estaria 0x0. Por isso, para mim, Edu, o resultado correto seria um 0x0. Ou 1x1, né? Que aí tivesse um erro para lá, esse erro do Guarani seria o resultado ideal de empate. Mas o futebol, ele às vezes pune. E puniu o Guarani, e tomara, repito, que o Claudinei tenha tido esse olhar no sistema defensivo. Tá com problema o Guarani ali. A recuperação do seu Ryan tá extremamente complicada, e tomara que o Claudinei ajuste,
porque se voltar assim o Guarani toma o segundo gol, Edu. Ó, bom jogo, hein? Gostei, não dava nada não, mas bom jogo. Vila Nova, além do gol, uma no travessão e esse último lance aí, no finalzinho aí, que o Camacho salvou. E o Guarani teve com o Ayrton, uma limpinha sobre para ele, bateu na zaga. Uma que o Diogo Matheus cobrou uma falta incrível, a zaga tirou, o goleiro saiu da fita, os zagueiros salvando, aí o Ryan tentou dar um toquinho para fazer, salvou de novo a zaga. E teve uma outra também, defesa do goleiro, o Reinaldo de cabeça deu uma desviadinha, o goleiro Puma para escanteio. Bem movimentado, o Tigrão já comenta e complementa, 1-0 Vila, intervalo. E na Série C, segundo tempo em Araraquara de Ferroviária 1, ABC também 1, agora 21h53. Futebol é com a Bandeirantes. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 Nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. E T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e só em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Futebol na Rádio Bandeirantes.
tá demais. Vem torcer com a gente. Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, hein? Quero passar aqui o lance 2. Olha que quase o Guarani fez em 21 minutos. É 21? 21. Tava 0-0. O Diogo Matheus vai cobrar uma falta. Já o Tigrão vai comentar, hein? Tá 1-0 Vila Nova, mas antes. Ó o lance. Olha o lance, olha. Vamos lá. Ponta direita, lá vem ela, bola levantada na boca do gol, desvio, a bola vai entrando, salva em cima, a zaga colorada, volta o rebote, o tiro, Jefferson, pra fora, pela linha de fundo, quase o Bugrão na rede, quase, Vladimir. Uma confusão ali dentro da área, né? O Juan Santos cortou de forma parcial, depois ainda o jogador do Guarani conseguiu tocar nela. Oi, Tigrão, essa teria sido a maior chance do Guarani, Tigrão? Uma delas, Edu, uma delas. Você foi cirúrgico aí ao reprisar talvez o lance mais agudo do Guarani, mas teve outros. Eu acho que o Guarani fez um bom primeiro tempo, não tô gostando desse negócio da zaga aí. Outro dia mesmo um ouvinte me perguntou, Tigrão, é comum 2 zagueiros destros, mas 2 zagueiros canhotos? Você lembra de algum caso no futebol brasileiro? Eu fiquei pensando, não consegui. Hoje eu tô vendo 2 canhotos aí no Guarani, né? Assim, não, mas ambos também jogam com a perna direita, não é aquele canhoto nato que só usa a direita para subir no bonde. Não, eles são, toda vez que a bola chega, especialmente o Lucas Adel, ele vira o corpo para sair com a canhota, por isso que ele está marcando do lado esquerdo e o Ryan do lado direito. Então, é uma observação que a gente está fazendo aqui, é um fato raro, mas eu acho que o Claudinei deve prestar muita atenção nisso. Porque tem sempre, o Ryan, por exemplo, tá penso, né? E eu não gostei da atuação do Adel, hein? Achei um jogador muito fraco. Esse último lance aí, que o Camacho salvou 2 vezes em cima da linha, seria 2-0. Nossa, mas eu vou dizer para vocês um negócio. O atacante do Vila Nova fez de gato e sapato aí. Júnior Todinho, né? O Todinho é o 7, né? Fez o Adel de gato e sapato, hein? Puxou pra dentro, puxou pra fora, ganhou. E aí vem quem pra cobrir? Cacuete de marcar do lado esquerdo. Ele sempre marca do lado esquerdo, o Ryan. Como o Adel tá no time e joga do lado esquerdo, né? Aí o que tá acontecendo? O Ryan foi deslocado pro lado direito. Mas ele tem no Cacuete meio que instintivamente esse negócio de se posicionar mais do lado esquerdo. Quem vem na cobertura? Ele. E aí é totalmente envolvido também. Perdeu o tempo da bola, a bola estava com ele deixa o jogador do Vila Nova tomar a frente, efetuar o cruzamento e é a confusão toda e teria saído o gol sem dúvida nenhuma se não estivesse muito bem posicionado e com muita frieza o Camacho, em cima da linha praticamente, salvando primeiro com a barriga e depois salvando com o pé. Então, olha, nós estamos vendo nesse momento o gol e estão lá, ó, os dois na mesma bola. O 12 e o 4. Quem que é o 12? É o Adel. Quem que é o 4? O Ryan. E aí nesse outro lance agudo, mas agudo ao extremo, que o Guarani não tomou o gol por milagre, ela bate no peito do Camacho. Depois ele em cima da linha, a bola vai entrando, ele consegue tirar de novo e involuntariamente dá até a impressão que prepara para que o Douglas Borges pegue, mas não é, ele estava tentando dominar para dar um chute, a bola escapou dele e aí o Douglas que estava no chão pegou. Tinha tomado o gol o Guarani e destomou. Quem é que estava no lance de novo? O 12 e o 4. Então, entre os 2 zagueiros do Guarani, o Ryan vindo lá da direita, onde para mim ele está jogando todo torto, para cobrir, mas não está cobrindo absolutamente nada. Então, qual é o resumo do primeiro tempo? O Guarani foi melhor. Poderia estar ganhando pelo menos por um gol de diferença ou até mais. Mas cometeu pecados mortais na zaga. E aí o Vila Nova conseguiu fazer o seu gol. O jogo é equilibrado, qualquer uma das equipes poderia ter saído vencendo o primeiro tempo,
Mas eu achei que o volume e as oportunidades do Guarani foram mais marcantes. E o Guarani só está perdendo o jogo porque a sua zaga está uma confusão e por isso o Vila Nova se apresentou bem. Fora essa imperfeição da zaga, gostei muito da personalidade e do comportamento, inclusive ofensivo, da equipe do Guarani. É isso aí, vamos para um segundo tempo certamente de muitas emoções, sob o comando firme, vibrante e preciso aqui de... Valeu, Tigraço, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série B. Primeira rodada, bola rolando em Goiânia aí no rádio, na internet só da Bandeirantes. Tivemos alterações, Vladimir O Catarino. Não, meu caro Roger, nenhuma mudança, tanto o Guarani quanto a equipe do Vila Nova, voltando com as mesmas formações. Descreva os uniformes das duas equipes para quem está em casa sem imagens, Vladimir. O Guarani com o uniforme número 2, camisa e meia na cor branca, calção na cor verde, enquanto o Vila Nova, uniforme 1. O meião e a camisa vermelha e o calção branco vem o Vila. Vem o Vila pela direita, atenção, boa finta. O carequinha Cristiano levantou no segundo pau, passa por todo mundo, corre atrás o Alisson, mas essa areia não volta mais. Tiro de meta para bater o goleiro Douglas Borges, que veste um amarelinho, gema. Vai para a cobrança do tiro de meta, um passe de meta. Sai jogando por ali o camisa 31 da equipe do Guarani, é acuado pelo ataque do Vila Nova, é obrigado a tocar aqui pelo setor direito do seu campo defensivo para Raigan. Barba bonita, portentosa. Quebra de pé da direita, bola sobrou lá atrás para Anderson Conceição, ajeita de cabeça mais área e presente para a equipe do Guarani, vem com o Capita, Diogo Matheus rolou na ponta direita, muito forte, tenta brigar por ela, o Reinaldo acaba empurrando o seu adversário, falta e a bandeira que corre por lá, a Anne Gomes de Sá, que é FIFA do Amazonas, marcou falta, bola para a equipe do Vila Nova. Primeiras movimentações no Oba no segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. Você comigo no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. No Brasil, dia 24 de abril, o dia do churrasco. E se tem churrasco, tem linguiça Seara, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara, terra de Vladimir Catarino e Sorocaba. Caio Dantas puxa o Guarani, abre pela direita, tentando tocar a bola com camisa 20, Reinaldo. Chega rasgando por baixo, Eric colocando para fora, arremesso lateral, o próprio Diogo Matheus vai para a cobrança. O capitão do campeão brasileiro vem para cobrar. Ele levanta até o 20, até o Reinaldo, meio desequilibrado pelo seu adversário, tentou partir, mas a bola colocada para fora, é novo arremesso lateral. E de lateral em lateral vai chegando o Guarani para tentar o gol de empate já no comecinho do segundo tempo. O gol do Vila marcado por Luciano Naninho aos 30 minutos da primeira etapa. Arremesso lateral, toma distância para fazer um lateral, talvez, ou alguém vai se apresentar. Se apresentou para o domínio, Reinaldo vem com ela, quando foi devolver, devolve errado, tira dali o Eric, afasta o perigo, rebote, volta, Dantas tenta pegar na bola, mas antes ele chega rasgando o Juan Santos, tirou, levantando a bola para o câmbio de ataque, Júnior Todinho vai brigar por ela, no grande círculo vem o domínio da equipe do Guarani, toca nela o Ayrton, a bola vai sobrar pelo setor direito do campo, mata no peito, desceu no terreno para Luan Dias, Luan passa mal, forte demais o tiro que ele deu, vai até o Denis Júnior, inteiro de azul, goleiro da equipe da casa, para sair pro jogo. Abre a bola lateralmente, soltando pro outro lado. O Anderson Conceição vai levantar a cabeça, usa a perna direita, tocou aqui no grande círculo para o camisa 22. Giovani domina na marca de 3 minutos do segundo tempo. Tá 1-0, vence o Vila Nova. Já está no campo de ataque. Alisson vai lá pelo setor esquerdo do campo. Arredondou para Luciano Daninho. Vai sobrar na ponta esquerda. Tava impedimento 22. Giovani deixou para Daninho. Chegou Daninho, puxou na perna direita, levantou no segundo pau. Vai pintar o segundo, toque de cabeça. Fora do gol! Pela linha de fundo e passa isso aqui, ó! E vai pra fora quase, o Vila Nova faz o segundo gol, Vladimir. Era o Alisson quem tava ali pra fazer o cabeceio, não tem muita altura não, mas conseguiu tocar de cabeça. Deslocando do goleiro Douglas Borges, mas mandou a bola pra fora. Tiro de meta Guarani. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. 4 minutos. Você ouviu o intervalo Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Depois do jogo tem Edu Pinheiro no apito final. O maior e mais importante pós-jogo do rádio do Brasil. 4:21.
Falta em cima do Matheus Bueno, lado esquerdo do campo defensivo. Bate correndo aqui com o Luan Dias, devolve lá pelo setor esquerdo com Jefferson. Jefferson de perna canhota, bota o Guarani para o campo de ataque. Muito forte essa bola, não chega para Ayrton. Passe errado, é bola de presente para a equipe do Vila Nova. Festival da Construção da Telha Norte, com ofertas imperdíveis. Veda Prem, parede branco, 20 quilos da Veda City, R$ 309,90. Válido até 24 de abril. Aproveite na Telha Norte Campinas, no Shopping do Pedro. Caio Dantas vem, domina contra a marcação do seu contrário, era o Ralf por lá. Ralf dá o combate e a equipe vermelhinha fica com ela. Já vem um tiro forte para Todinho escorar. Depois a sequência, os dois se enroscar na bola para a equipe do Guarani. Deu vantagem o árbitro da partida. Vem pela ponta esquerda, vem Bugrão. Reinaldo, atenção, vai fechar dali, fechou, cruzando, ela bate na zaga. O goleiro vai evitar o escanteio, mas não consegue. Escanteio para o Bugrão, Vladimir. Tem que ir pra cima, tem que pressionar o Guarani. O Ayrton tentou um chute cruzado, a bola desviou na zaga. O goleiro dele, Júnior, tentou impedir que ela saísse, não conseguiu. Escanteio Guarani, setor direito, campo de ataque. Semana do Aço e Metal na loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta até 27 de abril. Fone WhatsApp 19 33 70 25 50. Escanteio para o Bugrão, daqui para lá, vai tomando licença, Diogo Matheus, parte, levanta aberta no segundo pau, veio, toca de cabeça pelo meio, tirou a zaga, voltou o rebote, olha o tiro, quase caiu Dantas no voleio, incrível! Passa a esquerda no gol, Vladimir. Os dois lances com ele, né? O Caio Dantas. Na verdade, o segundo foi com ele, o voleio. E seria um golaço se ele acerta, hein? Pegou de primeira, a bola foi no cantinho. O Denis Júnior já tinha ido no lance. Pra azar do Guarani, a bola foi pra fora. Tiro de meta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 6 minutos, segundo tempo. Em Goiânia, o placar é da equipe da Casa Vila Nova 1, Guarani 0, Edu. Olha, encerrado na Série C, hein? Ferroviária 1, ABC também 1 lá em Araraquara. E lá em Aracaju, Confiança 1, Londrina também 1. Outro paulista na Série C foi o São Bernardo, que ontem acabou empatando 1-1 lá com o Náutico em Recife. Maria Edileuza, um abraço, tá ligada com a gente aqui. O Rafael Rainashi, dizendo que Ryan não dá. Tá bravo com o Ryan aqui, o internauta acompanhando, assistindo a nossa transmissão no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Luiz Miranda tá aqui, tá dizendo que vai fazer um pix para uma mulher que tá pedindo aqui uma ajuda no chat do YouTube da Bandeirantes. Aqui tem de tudo. Parece o mercado de peixe. 7 minutos do segundo tempo, placar de 1-0 vence o Vila Nova. E você ligado no futebol da Bandeirantes com a Germânica. Vem aí a operação de venda Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste seu 0 km. Giovani domina, vem atropelando por baixo, faz a falta. Reinaldo é falta para a equipe dos caras bater na risca divisória do gramado. Vila Nova contratou 12 reforços, hein? Contratou mais do que o Guarani até para essa competição. Depois de perder a final do Campeonato Goiano, a pressão grande, os caras foram abrir o cofre, trouxeram 12 reforços. E vem aí Alisson. Alisson foi um dos reforços. Dá de letra pela ponta esquerda, rolou Eric na boca do gol. Passa a esquerda no gol, depois a finalização, a zaga chega para tirar a defesa do Guarani, colocando para escanteio o Vladim. Uma tabelinha, né? Bem bonita ali entre os jogadores do Vila. Na verdade, o corta-luz foi do Alisson, rolou pro Eric que bateu para o desvio. A bola foi desviada pelo Ryan, depois o Douglas Borges ainda tocou nela, linha de fundo. Escanteio, Vila Nova segue no ataque. João Vitor vai na batida. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7h30 da noite, tem Esporte Debate. Pouco mais cedo, na hora do seu almoço. De segunda a sexta também, das 11h30 ao meio-dia, tem Nossa Área. Nossa Área com o CH, o bate pesado. Aqui escanteio, chega para tirar. Douglas Borges dá um tapa nela. Rebote, volta com o Cristiano, levantou na boca do gol. Atenção, lá vem o Vila Nova. Chega a zaga do Bugre, bota para fora sem brincadeira. É novo escanteio, Vladimir. Era o Ayrton, né? Ele quem estava auxiliando também lá no sistema defensivo. Bola pela linha de fundo, outro escanteio de novo. O João Vitor vai cobrar. Sicredi não segura o consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, não. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Escanteio para os caras. Daqui para lá, lá vem a bola, viajou no segundo pau.
Legal! Toca de novo a zaga alviverde. Nossa, mais um escanteio, Vladimir. É pressão total, né? O Jefferson foi quem tocou do outro lado. A bola sai mais uma vez pela linha de fundo e o João Vitor vai mudar de lado, mas continua na cobrança do escanteio. João Vitor vai para a cobrança do lado de lá, é novo escanteio. Alô, Douglas Borges, permaneça com seu guarda-chuva aberto aí. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Mais um escanteio para os caras. De lá para cá, gol da esquerda. Vai pro levantamento no escanteio, o terceiro consecutivo no primeiro pau. Agora facilitou pro Reinaldo tirar. Quem sabe o contragolpe? Quem sabe o contragolpe? Vai pegar a bola o Ayrton, mas pega a bola, espirrou, sobrou aqui atrás com o Ralf. O capitão da equipe do Vila Nova arma mais uma vez a equipe vermelhinha para o câmbio de ataque pelo setor esquerdo do campo. Alisson limpou o primeiro, o segundo rolou para Júnior Todinho, vai pintar o gol, bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Júnior Todinho, camisa 7. Todinho neles. Camisa 7, Todinho. Ele não perdoa, Júnior Todinho na lei do ex. A mais clássica versão da lei do ex. Júnior Todinho fez uma linda jogada. Ele bate forte. A bola bate no travessão antes de entrar e vai morrer no fundo do gol de Douglas Borges. Fatal, letal. Júnior Todinho vai para fazer o segundo. Agora Vila Nova 2, Guarani nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir. A jogada toda do Alisson, né? Ele foi ali na base da vontade e conseguiu fazer o passe às costas da defesa. Tava na cobertura o Jefferson ali para cima do Júnior Todinho, mas não chegou a tempo de impedir o chute. A lei do ex mais uma vez prevalece. Júnior Todinho amplia. 2 Vila Nova, 0 Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11:20, segundo tempo. No Oba, em Goiânia, 2 para o Vila, 0 para o Guarani, Edu. É o seguinte, Libertadores, então quarta-feira tem Independente Del Valle e Palmeiras. E na quinta-feira, o São Paulo joga no Equador contra o Barcelona. Bandeirantes. Gleger Zorzin, 2-0 para o Vila Nova. Guarani sentiu o primeiro gol, né? Voltou pro segundo tempo. Eu achei até que teria ali uma injeção de ânimo, mas não. Né? Totalmente desorganizado, sistema defensivo perdido. Você vê esse lance aí. Tudo bem que o Todinho sai lá de uma diagonal, né? E o Jefferson acompanha. Mas não dá tempo, cara. Você vem na diagonal, cortando o caminho ali. Ali é posicionamento de zagueiro. O Ryan e o Adel olhando, né? A bola passando ali e o Todinho sai na cara do gol. Então realmente tá muito difícil. Foi difícil de organizar o sistema defensivo do Guarani. Toma o segundo gol e o que era difícil agora piorou, né? O Guarani não consegue evoluir. Você vê que o Denis Júnior, né, o goleiro do Vila, nem sequer tem bola recuada para ele. O Vila pressiona, tem a bola, sai passados aí 12 minutos. O Vila é extremamente melhor, mereceu o segundo gol. E se o Guarani não abrir o olho, vai tomar o terceiro. No Brasil, dia 24 de abril, o dia do churrasco. E se tem churrasco, tem linguiças Seara. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha o contragolpe, os caras estão animadões. Bola do Alisson, levantou pelo setor esquerdo do campo, o Eric dominou, voltou com o Alisson, o dono do jogo. A bola reboteada, volta pelo meio para Giovani, lateralmente entrega para Luciano Naninho. Naninho atrás com o Cristiano, troca fácil, passes. A equipe de Márcio Fernandes vai vencendo por 2-0 e quer mais. A bola sobrando com o Cristiano, agora recua até o Anderson Conceição, eles parecem charás. Se não fosse um palmo a mais de altura, o Conceição era a cara do Cristiano. Os dois estão sem nenhum telhado. 13:27, 2-0, vence o Vila Nova. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Salles tá com a gente, Patrícia, Márcio Mourão, o Mineiro, Luiz Miranda, todo mundo aqui no chat no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tigrão, vida dura para o Guarani que toma o segundo. Júnior Todinho fazendo gol do Bugre, hein, Tigrão? O Guarani não veio pro segundo tempo, né? Elogiamos aqui. Fora a falha no lance do gol, mas o Guarani jogou melhor que o Vila Nova no primeiro tempo. Aí caiu disjuntor no segundo tempo, o time não voltou. Vila Nova subiu a marcação
Tava toda a pinta que ia fazer o gol, aos 10 minutos fez o gol. O senhor Matheus Bueno não pode dividir uma bola conforme ele foi. O pezinho mole, perdeu a dividida. A bola era toda dele. Foi com o pé mole, perdeu a bola pro Alisson e evoluiu na jogada e enfiou pro Todinho. E aí, o Ryan, mais uma vez, ficou, né, no meio do caminho. E essa foi no setor do Ryan, lado direito. Olha como é que tá isso. Jogada do lado direito, em cima da zaga central. Vem cobrir o lateral esquerdo. Onde é que estava o Diogo Matheus, que faz uma péssima partida? Onde é que estava o Diogo Matheus? Então a defesa do Guarani está comprometendo. E o time como um todo, não posso mudar a minha opinião. O time como um todo fez um bom primeiro tempo, fora uma falha fatal da zaga. Agora no segundo tempo não voltou. Não voltou para o segundo tempo. Agora tem um escanteio, tem que fazer o gol urgentemente para meter pressão para cima do Vila Nova, que está muito à vontade. E se o Guarani continuar assistindo, toma o terceiro e aí acabou o jogo. E vai mexer o Guarani já já. Vamos ver se ele vai esperar o escanteio para fazer a mudança, hein? Pelo jeito vai, né, Vladimir? Vai esperar sim, pediu para guardar. Diogo Matheus vai cobrar o escanteio. Diogo Matheus, a cobrança do escanteio. Capricha, Bugrão! Mais de 15 no segundo tempo, tá 2-0 pros caras. Atenção, Diogo Matheus daqui pra Lagoa da direita. Parte, levanta o goleiro, pega, mas solta depois na sequência. Volta o rebote pra equipe do Guarani. Vai Luan Dias. Ele puxou o jogador do Vila Nova quando tentava pegar a bola e ganhou um cartão. De graça, hein, Vladimir? Cartão totalmente bobo, né? Luan Dias acabou segurando ali o seu oponente. Primeiro cartão amarelo do jogo, portanto, pro 10. Luan Dias, da equipe do Guarani. Falta cometida para cima ali do Luciano Naninho. Vamos às alterações no Guarani. Saiu o Diogo Matheus para a entrada do 43, Renier. Renier 43, portanto, entrando no lugar do Diogo Matheus. E saiu o camisa de número 10, exatamente o Luan Dias, para a entrada do 26, Rafael Freitas. Rafael Freitas, 26, está entrando no lugar do Luan Dias, enquanto o Diogo Matheus saiu para a entrada do 43, o Renier. Alterações que faz o técnico Claudinei Oliveira. 43, Renier, tá aí. Rafael Freitas está em campo também. 16:40 de bola rolando no segundo tempo para você. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Dá para entender aí o Gleger, o que faz o técnico Claudinei Oliveira nesse momento com essas duas primeiras alterações, Gleger? Ele tá tentando primeiro dar uma oxigenada no time, né? E tentar mudar ali o posicionamento. Vamos ver o que tem mais. O problema do Guarani é o Reinaldo, viu, Gleger? Só para corrigir, o Reinaldo saiu, não o Diogo Matheus. Então o Reinaldo saiu para a entrada do Renier e o Luan Dias para a entrada do Rafael Freitas. Então, a gente sempre pede muito a presença do Rafael, né? E ele vai colocar agora o Rafael, mas numa furada danada, tá perdendo o jogo 2-0. Tá tentando mudar um pouco a característica do time, dar um pouco mais de velocidade. Mas o Guarani, o problema do Guarani realmente é na primeira linha, né? Tá bem complicado, tá bem desajustado, desorganizada. Os laterais que começaram bem o jogo, depois naufragaram, né? O Diogo Matheus, o próprio Jefferson também, sumidaço no jogo. E o Vila pressiona a todo momento, o Roger. Renier, atacante, tá em campo. Tá em campo também o Rafael Freitas, que é atacante. Bota atacante, Claudinei Oliveira nesse momento. 18 minutos. Vamos lá, Bugrão. Tem que melhorar bastante para chegar a pensar no empate contra o Vila. 4 atacantes agora, né? O Guarani. Rafael Freitas, Renier, Ayrton e Caio Dantas. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Vem Guarani pela direita, Diogo Matheus. Diogo levanta a bola na grande área. A zaga tira, voltou. Renier tentou pegar o rebote. Tiro dali a zaga colorada. Aqui pelo meio de campo, bola em disputa, sobrou com Ryan. Ryan retrocede a bola mais atrás para Douglas Borges. Recomeça o time do Guarani. 18:40 de bola rolando no segundo tempo. Tá 2-0, vence o Vila. Chegou o Festival da Construção da Telenorte com ofertas imperdíveis. Argamassa AC1 Royal, uso interno 20 quilos. 11,90. Válida até 24 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Quase 20 de bola rolando. Esse é o futebol aqui na Bandeirantes.
Guarani que não vence o Vila Nova há 11 anos, hein? A última vitória foi em 8 de agosto de 2013, por 2-0 pela Série C. De lá pra cá são 14 jogos por Série C, Copa do Brasil e Série B, com 5 vitórias o Vila e 9 empates. Há muito tempo, há 11 anos, o Guarani não sabe o que é vencer o Vila Nova. E tá aumentando um pouquinho mais momentaneamente com essa vitória parcial de 2-0 aqui do Vila Nova. Essa freguesia do Guarani. E vem aí de novo o Guarani, mais uma vez tentou o ataque com o Rafael Freitas, não consegue. Retoma a posse da bola a equipe do Tigre. Já faz a inversão de bola aqui pelo setor esquerdo, a bola que vinha pelo meio do Cristiano. Abriu, sobrou pelo setor esquerdo, o Alisson tá deitando e rolando o tal do Alisson. Rola a bola para o Luciano Naninho, que fez o primeiro gol. Lateralmente entregando para Cristiano. Cristiano volta com o Naninho, que abre pelo setor esquerdo. Já está com a bola o camisa número 22, já no campo de ataque Giovani. Essa é a marca de 20 minutos. Equipe técnica Bandeirantes marcando o tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 20 segundo tempo. Em Goiânia, estreia das equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Bragantino tá na Sul-Americana, né? Então é quarta em Bragança, 21 horas, Red Bull Bragantino, Esportivo Luquenho do Paraguai. Rádio Bandeirantes. Falta feia na ponta esquerda, Ayrton partia em quinta marcha, foi derrubado. Cartãozinho aí, Vladimir. Vai pintar sim, cartão amarelo pro jogador do Vila Nova. Ficou caído ali o camisa 22, o Giovani, mas cometeu a falta. Então amarelo para ele, 22, Giovani, jogador do Vila Nova. Primeiro amarelo para jogador do Vila. Primeiro cartão para a equipe do Vila Nova. Este é o futebol na Bandeirantes e a torcida quer ouvir o Tigrão. 21, Tigrão, 2-0, Vila vence e aperta para fazer o terceiro. Eu tô tentando ver como é que vai ser essa arrumação. É porque o Luan Dias, apagadíssimo, né? Apagadíssimo, sem intensidade nenhuma, saiu. Agora fica com 2 volantes, ele tá soltando um pouco o Matheus Bueno para entrar com a bola. E com 4 lá na frente. Um dos 4 da frente tem que voltar para ajudar a buscar essa bola, senão vai ficar um divórcio. Vai ficar um hiato ali, um buraco muito grande. É uma tentativa de dar mais agressividade. Agora a falta é perigosa. Diogo Matheus parte, levanta a bola no segundo pau. Toca de cabeça o ataque vermelhinho. Eu achei que o último toque foi do Vila Nova. Jogadores do Guarani também ficam revoltados com o Alas Lopes, árbitro do Maranhão, mas se ele falou é fim de papo. E o Tigrão conclui o seu comentário, Tigrão. Não, ficou com um excesso de atacantes agora. Agora, o Rafael Casabranca volta, será que ele tem essa característica? Não tem. E o Renier? Ele é que vai voltar? Senão vai ficar um 4-2-4 sem nenhum meia. Fica um negócio esquisito, né? Fica aparentemente bastante ofensivo, mas sem que a bola chegue. Não tem ninguém conseguindo conduzir a bola. Os atacantes vão morrer de fome. Vamos ver, eu estou observando mais um pouquinho para tentar entender a intenção dele. Agora, se é isso mesmo num 4-2-4, vai ficar com um monte de gente lá na frente passando fome e sede de bola. E agora a bola foi colocada no campo de ataque da equipe do Vila Nova. Lucas Adel, sem nenhuma vergonha, tocou de ladaço ali pro marca de campeonato. Já foi cobrada a arremesso lateral, ela vem trabalhada. Chegou com o Cristiano, tenta levantar da boca do gol, tira a zaga do Guarani. Volta o rebote com Rafael Freitas. Vai puxar o contra-golpe, mas erra de novo. Olha o turnover, lá vem o time da casa. Bora tocada na boca do gol, vai pintar o terceiro. Luciano Naninho desvia a bola pra fora, tiro de meta, Vladimir. E mais um presente da defesa do Guarani, né? Permitiu ali o cruzamento, o Naninho estava dentro da área, não pegou do jeito que ele queria. Pegou mal na bola, mandou por cima. Tiro de meta, Guarani. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você quer saber mais um tabu? Vila Nova não perde para o Guarani em Goiás há 18 anos. Quase 2 décadas. A última vez foi em Anápolis, não foi nem em Goiânia. Foi pela Série B. Em 25 de novembro, há 18 anos, 5-1. 5-1. Realmente vai se formando um clima terrível, como diria Galvão Bueno. 23h30. Sai para o jogo a equipe do Vila Nova. Raul Santos ou Juan Santos, cabelo descoloridaço, tocou para o goleiro, que toca para Anderson Conceição, que toca para Eric, que dá o drible da vaca, que vem para o campo de ataque, protege, já toca a bola frente para o Alisson, foi empurrado pelo capitão do Bugre. Diogo Matheus, é falta aqui para os caras no campo defensivo, mais pelo setor esquerdo. Sicredi, do Segunda Consórcio do cartão a carteira digital, não é só dinheiro não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem.
Abra sua conta no Sicredi. 24 do segundo tempo, estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro. Você tá no YouTube comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 500 pessoas ao vivo, deixe seu like, é importante. Divulga mais o canal de esportes da Bandeirantes aqui, os jogos de Guarani e Ponte Preta. Os programas diários para você. Vinha do meio de campo, passe do Rafael Freitas buscando o Caio Dantas, a zaga do Vila Nova tirou. E aí sobra o rebote pelo meio, marcação dupla para cima do Luciano Naninho. Marcação dupla, o strike do camisa 10, é falta no meio de campo e a bronca do árbitro para cima do Rafael Freitas, Vladir. Chegou atrasado, o Rafael Freitas acabou acertando ali o Naninho, né? Quase que na linha divisória do gramado, sem pressa o Vila Nova cobra. 60% de posse para o Vila Nova no segundo tempo, vai mandando na partida a equipe do Vila, nessa etapa final de jogo, para a alegria do seu torcedor que vem em bom número no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 25, segundo tempo. Estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, tá só começando a bezona. 2 para o Vila, 0 para o Guarani, Edu. E amanhã, hein, terça-feira, Libertadores, tem Grêmio e tem Atlético Mineiro. O Grêmio joga na Argentina com o Estudiantes e o Atlético Mineiro recebe o Peñarol do Uruguai. Bandeirantes. Com alteração na equipe do Vila. Bruno Matias, 21, tá entrando no lugar do 22, Giovani. Tem cartão amarelo já, o Giovani sai com a 22 para a entrada do 21, Bruno Matias. Primeira alteração no Vila Nova. Gleger Zorzin, 25, e o jogo em Goiânia, Gleger. O panorama é o mesmo, né? O Guarani não consegue mais criar. Você vê que o goleiro Denis Júnior aí não fez uma defesa no segundo tempo. O Guarani sentiu demais e o Vila cresceu, né? Fez o gol no primeiro tempo ali, voltou pro segundo tempo melhor, mais agudo, né? Mais bem posicionado, pressionando ainda mais a equipe do Guarani. Nesse momento é o mesmo panorama do início da segunda etapa. O Guarani perdidaço no jogo e o Vila mandando na partida. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem Vila Nova, atenção Bruno, boa finta, outra tá esperando o Luciano Naninho, vai costurando pelo setor direito do campo João Vitor. Ele toca a bola um pouquinho mais atrás, o passe acontece pelo setor esquerdo, a boa inversão com o Eric, usa a perna canhota, colocou na grande área, vem Ryan, tira dali momentaneamente, rebote e volta, tira como pôde. Diogo Matheus na primeira, na segunda tenta, rebote e volta para Caio Dantas, toca mal na ponta esquerda para Ayrton. Mas o jogo estava sendo parado e já tem falta e vai pintar cartão para o time do Vila Nova, Vladimir. O árbitro tá com o cartão na mão ali, vamos ver para quem ele vai aplicar. Cartão amarelo, foram 2 no jogo até aqui, ó, tá procurando, né? Para quem ele vai dar cartão, tá esperando, pediu para esperar ali até que aplique o cartão amarelo. O árbitro da partida tá meio perdido ali, hein? Não sabe nem para quem vai aplicar o cartão. O jogo tá parado nesse momento até o árbitro decidir, Roger. Alô, Júlio Victorino, grande narrador esportivo, Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, está acompanhando a gente. O IGA Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail selecal, de seleção, só que sem esse cedilha e sem o tio, selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Anderson Conceição, camisa 4 do Vila, foi quem cometeu a falta para cima do Caio Dantas e recebeu o cartão amarelo. Na temporada de 2023, os dois ficaram em 2 empates. Guarani e Vila Nova empataram em 0-0 em Goiânia e 1-1 em Campinas. E por enquanto vai dando 2-0 para o Vila Nova, que agora cede o escanteio para o Guarani. É na bola parada, quem sabe um lampejo para o Bugrão, Vladir. O Eric foi quem colocou a bola pela linha de fundo. Setor direito do ataque, Diogo Matheus cobra o escanteio para o Guarani. Atenção, vai para a cobrança do escanteio o time do Guarani. 28 da etapa final de jogo. Tá 2-0, Vila Nova vai despontando com o pé direito no campeonato. O Guarani já vai ter que correr atrás da recuperação. Atenção, Diogo Matheus parte, levanta no segundo pau. Cabeceio do Lucas Adel para fora pela linha de fundo, Vladir. Ganhou ali do Ralf, né? O Ralf não é tão alto assim, então conseguiu tocar de cabeça o zagueiro do Guarani, mas a bola foi pela linha de fundo. Roger, no recorte apenas da reta final da Série B
do ano passado, né? Sim. Quando o Guarani acabou perdendo fôlego. A última vitória naquela Série B foi na 30ª rodada. O Guarani está chegando hoje, depois daquela partida, a 21 jogos, né? Contando aquela reta final de Série B, Campeonato Paulista e o primeiro da Série B deste ano, chegando aí a sua 11ª derrota em 21 jogos. É muita coisa para um time do tamanho do Guarani. E o Paulo Casarini está dizendo aqui no nosso chat, né? No bate-papo aqui que nós temos no YouTube. Uma coisa essa estreia deixou claro: temos um time fraco, nenhum protagonista, e como o Bueno desprendeu horrível, ou desaprendeu, acho que ele quis dizer aqui, mas o torcedor já vai vendo realmente as fragilidades, Tigrão, e vai ficando preocupado com essa Série B. Tudo bem que é só o começo, mas olha, é realmente para começar com luz amarela o Bugrão, hein, Tigrão? Mas o primeiro tempo a impressão foi melhor. O problema é que o time apagou, sumiu, me parece que caiu também fisicamente no segundo tempo. Desorganizou, essa é a verdade. Mas é cedo ainda, né? Apenas um jogo, muito tempo sem jogar uma partida oficial, muitas caras novas, mas é preocupante sim, concordo com o ouvinte. 50 dias treinando, 10 reforços, e aí a imagem se esperava melhor. Tudo bem que esse placar de 2-0 é um placar maledeto, né? Dá pra acontecer de tudo quando ele tá 2-0. Só não pode tomar o terceiro, como agora. A bola foi levantada na boca do gol. Passou na cabeça do atacante do Vila. E briga com raça. Eric ganhou. Chegou linha de fundo. Cruzou pra trás. Ryan tirou. Voltou o rebote. Bruno Matias tentou bater, mas enganou a marcação. Tocou pra Eric pela ponta esquerda. Colocou na grande área. Saiu da grande área. O rebote ainda da equipe do Vila. Tentou bater pro gol. Bateu todinho. Carimbando a zaga alviverde. Tempo passa. Bola rola. Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Vila 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Somente amanhã termina a primeira rodada. Brusque e Mirassol jogam às 21 horas em Santa Catarina. Na Série C encerrado em Ferroviária 1, ABC de Natal também 1. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Timaço de Carlos Batista, comandando as emoções do futebol. Semana do Aço e do Metal na loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Fone WhatsApp 19 33 70 25 50. Vinha o Guarani pela direita, a bola colocada na grande área, tirou a zaga do Vila, rebote voltou, hein? Voltou para o Bugrão, atenção, ajeitada pela direita. Caio Dantas vai para cima, puxou a perna esquerda, bateu pro gol. Encaixa firme, Denis Júnior, como pedia o nosso Gleger Zorzinho, não tinha feito uma defesa ainda, foi lá para se movimentar um pouquinho. Não foi das mais difíceis, Caio Dantas estava de longe, né? Também não teve muita força no chute. Defesa tranquila do goleiro do Vila Nova. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Domina no meio de campo a equipe do Guarani. Vem Renier, a bola é aberta. Muito mal pela direita. Aplaude o capitão Diogo Matheus, mas a verdade é que o passe foi uma nhaca. 32 do segundo tempo, 2-0, vence o Vila. E tá caído o jogador do Bugre, hein? Jefferson tá caído. Lateral esquerdo do Guarani, o árbitro vai lá para ver se tá tudo bem com ele. Dificilmente vai ter condição de continuar, hein, Vladimir? Ele que é uma das novidades, né? Chegou aí nessa janela ou nessa intertemporada. O pessoal tá pedindo calma ali, talvez vai dar para continuar. E vamos ter mais duas alterações no Guarani. O Heitor tá por ali, é lateral. E também o camisa 8 Marlon, que também joga na lateral quando precisa. Serão as duas outras mudanças feitas pelo Guarani. Sicredi, do segundo ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga vai vendo um bom público para a estreia do Vila Nova, vice-campeão goiano. Tá batendo o Guarani pelo placar de 2-0. Já o Guarani vai mexer mais duas vezes. Serão 4 mudanças do técnico Claudinei no jogo de hoje. Esse estádio pertence ao Vila Nova Futebol Clube. Em capacidade atual para 11.788 torcedores. Está localizado no setor leste universitário de Goiânia. Foi inaugurado em 1980. O Onésio foi um ex-jogador e dirigente do Vila Nova, responsável pela profissionalização do clube. Informações passadas por Vladimir O Catarino. Vem o time do Guarani, vai insistindo, vai martelando, vai tentando chegar. Vai abrindo a bola agora com o Ryan. Soltou a bola para Jefferson, tá tudo bem com ele pelo jeito, né? Agora vai abrindo lá pelo setor esquerdo do campo.
Vai acionando o Ayrton, que coloca a bola na grande área. Seria para o Caio Dantas, tirou a zaga, voltou o rebote. Levanta essa bola lá do outro lado. O time do Guarani vai insistindo, vai tentando. O Camacho vai apertando. Chega mais como meio ofensivo agora. Camacho rolou de lado. Vem o chute do Matheus Bueno, carimbando a zaga vermelhinha. Bota o rebote de longe, o chute pro gol. Bate em cima da zaga também. E com isso vai crescendo o Guarani, hein, Vladimir? Esse bate-rebate, esse chutaiada. O Jefferson foi quem arriscou, vem de novo o Guarani. Lá pelo setor esquerdo do campo. Atenção, bola chegou com Jefferson, levantou na boca do gol para Caio Dantas. Junto com ele, Anderson Conceição chegou para tirar. Rebote vai chegando para a equipe do Guarani. Que agora, Gleger, me parece que vai tentando na base do abafa, da raça, tentar chegar para pressionar a equipe do Vila Nova. E tem que fazer isso mesmo, né, Gleger? Exatamente. Tá perdendo 2-0, tá tentar agora, né? Aí nos últimos minutos. Mas devemos ter aí mais uns 15 minutos de jogo, né? Tentar pressionar, partir para cima. Não tem outra alternativa o Guarani. O jogo já tá perdido, tá 2-0 pro time adversário. Aliás, eu tava vendo aqui o replay de um lance aqui, cara. O Matheus Bueno tomou uma canetaça lá na beirada do campo e ele simplesmente largou o lance, cara. Impressionante isso. E aí na sequência depois, no contragolpe, desperdiça Bruno Matias, eram 4 contra 3, ele bate mascado, ganha escanteio e agora o Guarani vai para as alterações, Vladimir. O quarto árbitro se perde com a placa, uma delas é o Diogo Matheus, agora sim saindo para a entrada do 2, Heitor no lugar do Diogo Matheus, já confirmo quem saiu para a entrada do Marlon. Diogo Matheus agora sai, capitão da equipe do Guarani, sempre muito esforçado, né, mas não conseguiu luzir no jogo de hoje, sai para a entrada do Matheus. Daqui a pouco vão confirmar mais uma alteração na equipe do Guarani. Aí vem o escanteio, bola batida no segundo pau. Tirou a zaga, voltou o rebote, bateu de primeira pro gol. Atenção, Cristiano, na sobra. Tira dali a zaga. Tava parado o jogo já, né? Não valia mais nada. Tava marcado irregularidade no lance. Desperdiça gols a equipe da casa. Tigrão 2-0, fora o baile. Mas antes da informação, o Ayrton saiu para a entrada do Marlon. Então Marlon 8 no lugar do Ayrton e o Heitor 2 no lugar do Diogo Matheus. E aí, Tigrão, fale das alterações também do jogo. O Guarani ensaiou uma pequena blitz ali, né? Mas infelizmente a bola não entrou. 3 bons chutes, a zaga rebateu, é boa a defesa do Vila Nova. Agora, alguns jogadores do Guarani, fisicamente, são uma verdadeira tragédia no jogo, né? O principal exemplo disso daí é o Diogo Matheus. Ele tá absolutamente fora de forma, sem pique, sem arranque, sem recuperação. Um horror. E o Vila Nova agora, a estratégia claríssima, né? Ele puxa as linhas para trás e tá muito próximo de fazer o terceiro gol no contra-ataque. Teve 2 grandes oportunidades e acabou falhando. E é uma questão de tempo. Ou o Guarani faz o primeiro para desestabilizar um pouco o Vila Nova, ou vai tomar o terceiro e aí acabou. Porque o Guarani sobe as linhas, desguarneceu um pouco o seu meio, mas não tem agressividade o suficiente para fazer o gol. E em contrapartida, acaba se expondo totalmente, ficando totalmente vulnerável. Vila Nova, por falta de perícia, não fez o terceiro ainda. Então, nesse final, já é reta final, o Guarani precisaria encaixar uma bola e fazer o gol para tirar o Vila Nova dessa zona de conforto muito grande em que ele se posiciona. A loja do mecânico é o seu destino. Nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Confira na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Tentava o Guarani pela ponta esquerda, tenta o lançamento para a direita para Heitor, uma tirada ruim de bola, ela vai direto para fora, tiro de meta, pois não. 2 mudanças no Vila, Roger, entrou o Igor Torres com a 20 no lugar do Júnior Todinho. Sai Júnior Todinho, entra 20 e Igor Torres. E entrou o Emerson Urso, 17, no lugar do Luciano Naninho. Sai Luciano Naninho, 10, entra Emerson Urso, 17. 2-0 vence o Vila Nova. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
38, etapa final de jogo. Rasga de lá de trás, Camacho tira o perigo, ela vai cair lá pelo setor esquerdo do campo, bem para a equipe do Guarani. Matheus Bueno faz o passe soltando pelo meio. Atenção, Bugrão vem, quem sabe agora bate pro gol. Ranier defendeu o goleiro. Na boa chance, na pontada pela direita, Vladimir Catarino. Foi pouco exigido no segundo tempo, mas quando foi exigido, apareceu o Denis Júnior, espalmou bola pela linha de fundo. Escanteio Guarani. No Brasil, dia 24 de abril, é o dia de churrasco. É o Dia Nacional do Churrasco. E se tem churrasco, tem linguiça Seara, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Quase 40. 2-0 vence o Vila Nova. Vai aumentando o jejum para cima do Guarani. Há muito tempo não sabe quem vencer o Vila. E vem aí o Bugrão. Tá na grande área. Atenção para bater pro gol. O Heitor pega de novo o Denis Júnior. E quem tava lá à frente, Ryan, como se fosse um centroavante. Tava na meia-lua esperando a bola. Mas quem finalizou foi o Heitor. Bola nas mãos do goleiro, o Denis Júnior, Vladimir. Foi quase que no centro do gol, né? E não teve muita força, não. Defesa tranquila ali do Denis Júnior. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Chegou o Festival da Construção da Telha Norte, com ofertas imperdíveis. Na compra de 20 unidades, o cimento CP2 32 Nacional, 50 quilos, ganha mais uma unidade. Válida até 24 de abril. Aproveite na Telha Norte de Campinas, no Shopping do Pedro. 40 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 40 do segundo tempo. Em Goiânia, Vila Nova 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, na sexta-feira começa a segunda rodada da Série B com Sport, Vila Nova, Ituano e Operário, Avaí e Santos, e no Brinco, 21 horas, Guarani e Chapecoense. Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista. Tá começando a Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui todos os jogos pra você. Se manda pelo setor esquerdo do time do Guarani. Vai pra infiltração na área. Levantamento pra Caio Dantas. Tira a zaga vermelhinha. Afasta dali. Vai tentando apertar. Guarani vem pra base do abafa. Tentar descontar no marcador. Tá 2-0 pro Vila Nova. E agora uma falta feia pra cima do Alisson, hein? E vai pintar cartão, né? Tá caído ali o camisa 11. O Alisson, o árbitro fez menção de colocar a mão no bolso. E vai pintar cartão pro Matheus Bueno. Então anote aí, Matheus Bueno, camisa 18 do Guarani, recebe cartão amarelo. Roger. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Muda. Vamos lá. Alteração no Guarani, tá saindo camisa 17 Jefferson para a entrada do 23 Douglas Bacelar. A estreia dele, né, o zagueiro. Douglas Bacelar, 23, sai Jefferson, 17. Última mudança do Claudinei Oliveira. E as mudanças do Claudinei surtiram algum efeito, hein, Gleger Zorzin? Na sua opinião, acerta nas alterações do Claudinei? Surtir efeito, não surtiu, né? O Guarani, o panorama do jogo é o mesmo, né? Ele tenta oxigenar o time, tirou o Diogo Matheus, colocando o Heitor, que é bom jogador, mas já estamos aí quase no final do jogo, né? E na minha opinião, ele coloca aí, por exemplo, o Bacelar que ele está colocando agora, é para tentar dar um pouco de ritmo. Quem sabe no próximo jogo, né? Ele não consegue jogar. E essa é a minha impressão. Porque como é que você vai tirar um lateral e colocar um zagueiro aos passados 42 minutos? Não tem nenhuma explicação. Para mim, a única explicação é essa. Claudinei já pensando na próxima partida. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando o site rochaautopeças.com.br. Nesse momento, 50% de posse de bola para cada um dos times. 7 finalizações deu Guarani no segundo tempo contra 5 do Vila Nova. 3 ao gol do Guarani e 1 do Vila. Mas está perdendo por 2-0. É a tal da objetividade, né? Da letalidade, foi mais letal o Vila e olha que perdeu, meteu uma bola na trave no primeiro tempo e agora no segundo tempo uma bola impressionante no contragolpe que o Bruno Matias desperdiçou. Tá 2-0 com quase 43 e vem mais alteração aí, hein? É no Vila sai o Alisson 11 e entra o 19 Henrique Almeida 19 no lugar do Alisson, e outro jogador é o James com a 3, ele vai entrar no lugar. Ali vamos ver quem vai. Saiu camisa 15. Saiu 15, que é o João Vitor. Entra James com a 3. Últimas alterações também no Vila Nova. James? J-E-M-M-E-S.
Gêmeos aí, João Vitor fora. Henrique Almeida no lugar do Alisson Tigrão. Como foi bom o Alisson hoje, que bela contratação no Vila Nova, hein, Tigrão? 43 e 28. Foi muito bem. Jogador de muita qualidade, jogador realmente de muito controle de bola, bom drible, objetivo, fez uma grande partida, para mim o melhor em campo. Para mim também, jogador muito acionado, e quando acionado foi bem, se ouve bem. Bola recuada aqui para o goleiro Douglas Borges, de perna direita, quebrando para o campo de ataque. Guarani vai sendo derrotado na estreia do Campeonato Brasileiro. 44 minutos, reta final do jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados, os melhores hortifrutis também. Acesse aromadas-ervas.com.br. Emerson Urso na ponta esquerda, bate em cima do seu marcador, ganha arremesso lateral para o Renier no lance. Lateral para a equipe do Vila bater lá no esquerdo do campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes ligada em você em todos os jogos da Série B. Você vai ter acompanhamento total. William tá comigo aqui. William Breitner, Rodrigo Souza, Patrícia Gilmar Palmieri. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ednei Elias. O Ednei falou... O Tigrão tá tão nervoso que ele não consegue ficar sentado. Pessoal acompanhando pelo YouTube viu que o Tigrão tá lá, tá em pé, tá nervoso. E veio o Vila, pela ponta direita, Henrique Almeida chegou, rolou para trás, tirou a zaga. Voltou o rebote para o Cristiano. Ele é um cabeça de área que aparece muito no campo de ataque. Dessa vez não conseguiu fazer o passe pela direita para o Gêmeos. Bola com a equipe do Guarani, que também tem dificuldade de sair para o jogo. Agora a bola é aberta lá pelo setor esquerdo. Vem Guarani, vai com Lucas Adel. Vai tentando se armar para quem sabe uma das últimas pontadas no segundo tempo. Mais 5. Vamos até 50, portanto, 42, 45 agora. Vem Guarani, bola em chute do meio de campo, bate pro gol, Rafael Freitas defende, Denis Júnior botando para escanteio, Vladimir. Teve espaço, hein? O Rafael Freitas conseguiu chutar, foi no meio do gol, mas foi alta. Não quis saber de brincar o Denis Júnior, espalmou pela linha de fundo. Festival da Construção da Telenorte, para você economizar na sua obra ou reforma, e toda a loja até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Defesaça do Denis, agora escanteio para Guarani. Na bola parada, vai para a cobrança, Renier. Daqui para lá, levanta no segundo pau, a zaga tira, tá viva, para fora. É mais um escanteio. O Ralf sem brincadeira, cedendo o escanteio de novo, Vladir. Meio que caindo, desequilibrado, mesmo assim o Ralf fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio. Agora é o Marlon quem vai cobrar. Vai para a cobrança o camisa 8. Vai para a cobrança o camisa 8 do Guarani. Vai Marlon para a cobrança. De lá para cá, atenção, toma a distância, perna direita, parte, levanta, soca a bola, Denis Júnior. 46 e 38. 46 e 38, o Guarani vai insistindo. Lá pelo setor esquerdo agora vai trabalhando a bola com 3 na marcação. Perde a bola o Guarani. Matheus Bueno perde a bola. Era só tocar, passe curto, ele perde a bola. Agora a resposta imediata da equipe do Vila Nova com Emerson Urso. Lá do lado de cima, bola aberta para ele. Sem muita pressa, devolve setor direito com Gêmeos. Gêmeos abre aqui no meio para Ralf. Lá vem ele, Ralf serviu pela ponta esquerda, camisa 14, Eric. Faz o break, vai trabalhando a bola. O time do Vila Nova no campo de ataque. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que isso. Sanasa é muito mais do que saneamento. Gleger Zorzin, 47,5. Tá liquidada a fatura, Gleger? Pra mim tá, viu, Roger? Pra mim já tá liquidada. O Vila teve uma proposta muito boa no segundo tempo, conseguiu ampliar o placar. Defensivamente falando, o Guarani tentou uma ou outra jogada ali, esbarrando nesse bom goleiro Denis Júnior. Vai estar revelação, o menino tá indo muito bem. Muito bom goleiro, seguro, tranquilo, né? E pra mim, o Guarani tem que pensar na próxima partida, né? Esse jogo realmente não foi bem. Primeiro tempo começou legal, mas depois do gol, naufragou o Guarani. Tecnicamente, psicologicamente, taticamente, não foi legal, não gostei. Falta para o Guarani bater, vai tomando distância Renier para fazer a cobrança, vai tomando distância aqui na ponta direita. Tá reclamando o Márcio Fernandes com o árbitro Wallace Lopes.
Cuidado que o homem é militar, hein? Uniforme tradicionalzão, inteiro preto. Vai lá refazer a marca com o seu spray para colocar a posição correta na bola. Vai para a cobrança Renier, 48. Ele prometeu até 50, portanto 1 minuto e meio para terminar o jogo. Faz alguma jogada ensaiada, pelo menos ele aponta ali para o Caio Dantas, para o Lucas Adel e para o Ryan também. Bota a força na bola, levanta no segundo pau, tirou a zaga vermelhinha. Rebote vai voltar para o camisa 20 aqui no setor intermediário, Igor Torres. Serve atrás para Gemes, vem para o jogo, abre a bola com o Cristiano, derrubada é falta nele. Falta, aquela falta que é para tirar o grito de vitória do torcedor. 49 minutos, um Oba, 2-0, vence o Vila Nova. Já já você vai acompanhar o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Já já tem o nosso Edu Pinheiro com um apito final em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no IG Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Apito final para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Telenorte, Festival da Construção com ofertas imperdíveis em toda a loja. Até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Apito final para a Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. Amarelo. Pra quem? Heitor, camisa 2 do Guarani. Cometeu uma falta mais forte ali pra cima do Emerson Urso. Foi amarelado Heitor. 50 minutos, ele prometeu até 50. Pode terminar o jogo no Oba. Tem falta pros caras. Eric tomando distância pra fazer a cobrança. Apita o árbitro. O Arlas Lopes mostra o meio de campo e bota um ponto final no Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia. 2 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Começa perdendo o Guarani, começa vencendo o Vila Nova e aumentando esse jejum. Há muito tempo sem perder para o Guarani. Isso já vai para 19 anos em Goiânia, hein? E já estamos chegando a 12 anos daqui a pouco sem o Guarani conseguir vencer o Vila Nova. É realmente um aniversário indigesto. Esse ano não joga mais lá, né? Então, lá em Goiânia, ó, tá expulso o Heitor, ó. O lateral do Guarani foi reclamar com o árbitro, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Heitor foi expulso no final do jogo. Aí já é falta de inteligência, né? Pra não falar outra coisa, hein? Os caras falam que às vezes eu abuso um pouco, eu apelo. Pô, já tinha um amarelo, já acabou o jogo, já perdeu o jogo. Vai lá e continua enchendo o saco do juiz. Tomou o segundo amarelo e o vermelho. Aí é burrice, né? Então vamos ser mais explícito aí. Aí é burrice. E ele estava enchendo o saco do bandeirinha. Na cara do juiz. Aí não teve jeito. Tomou do bandeirinha ou do quarto árbitro. Então não pode. Aí já é desequilíbrio. Aí ó, terminou, acabou. Já foi pra súmula, não tem mais o que fazer. Vai pro vestiário esfriar a cabeça. Vai lá encher o saco do cara, aí desfalca o time na próxima partida. E tinha tudo para ser titular, o Heitor, porque se mostrou completamente fora de forma o Diogo Matheus. Veja o tamanho do prejuízo. Um primeiro jogo ruim para o Guarani, vai acumulando prejuízos para a sequência do campeonato. Próximo jogo recebe a Chape em Campinas às 9 da noite na sexta-feira. Já o Vila Nova visita o Sport sexta, só que às 19 horas. Vem aí o melhor pós-jogo do rádio do Brasil, vem aí Edu Pinheiro, vem aí o apito final. Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no IG Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Edu Pinheiro. Ô, Catarino, público nada, né? Não foi fornecido. Não foi divulgado ainda não, viu, Edu? Nada de público por enquanto. Tá legal, então o próximo jogo é sexta. Sábado, não é? Não, é sexta. É sexta, 9 da noite, né? Chapecoense, exatamente. Próximo jogo, sexta-feira à noite. Primeiro jogo do Guarani no Brinco, né? A expectativa de bom público sexta-noite. Tem Guarani e Chapecoense no Brinco, Edu. Já você vê no craque, tá bom? Um abraço, Fico no aguardo, Edu Pinheiro. Ó, é o seguinte, ô Greg, eu vou começar contigo hoje. Depois o Tigrão, 2-0 Vila Nova. Gol do Luciano Naninho a 30 do primeiro tempo. Segundo gol foi do Júnior Todinho, ex-Guarani, a 10 do segundo tempo. Já debatemos aqui o babado, tava 0-0, primeiro tempo, o Guarani teve 3 chances, depois o Vila também chutou no travessão. Quando ia terminar o primeiro tempo, o Camacho salvou o gol, seria o segundo do Vila Nova. No segundo tempo, você disse aí também, Vila melhor, Guarani deu uma sumida. Ó, é o seguinte, já começar com uma pergunta polêmica, né? É na lata e descrevendo. Vamos. Esse tal de Rafael Freitas, esse menino revelado no Guarani, jogou pouquinho Paulista e tal, porque a gente vê meia, né? O Regis já foi embora, vai com Deus, vai pro Goiás, será que tá com problema, não tá? Será se é sentimental, particular? Enfim, mas foi embora. Teve o tempo dele, né? E foi devidamente exaltado. Agora chegou o Luan Dias. O senhor, muito prazer. O senhor é o Luan Dias? Prazer, muito bem. Pode fazer. Dá a camisa titular pra esse menino Rafael Freitas. Pô. Ele joga vertical, vai pra cima, disputou a Copa São Paulo, né? A gente vê meia pra cá, mas no cacuete, esse menino não deveria começar jogando? A pergunta é essa. Oi, Gleger, 2-0 Vila. Ah, mas faz tempo. Não sou só eu que tô falando isso, não. Tigrão, CH... Batista, tá todo mundo falando isso. E eu, inclusive, no dia que o Claudinei participou lá do Esporte em Debate, a minha pergunta foi essa. Foi sobre o Rafael. Uma das minhas colocações na pergunta foi sobre o Rafael, né? E ele falou que é jogador que faz parte dos planos, tá no elenco, né? Tá participando, e tá aí. Mas eu daria oportunidade a ele. Eu acho que já passou da hora. Por exemplo, ele é melhor do que... Assim, ó, claro, nós estamos analisando tecnicamente, tá? Não estou analisando o que o cara já fez, o que deixou de fazer. Estou analisando o momento. Ele, por exemplo, não teria feito um melhor jogo do que o Luan Dias hoje? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma.
Aliás, alguns jogadores, né, cara, começaram muito bem. O próprio Diogo Matheus, o Reinaldo começou bem, o Ayrton, né? O Tigrão falou, inclusive, algumas vezes. O próprio Caio Dantas. Mas aí o Guarani toma o gol, cara. É impressionante. Foi mesma coisa que virar a chave. Virou a chave. Nós falávamos aqui, o Guarani tá melhor. O Guarani tá criando chance. O Guarani tá chegando. O goleiro do Vila tá defendendo. O time do Vila tá sendo incomodado. E aí vem o gol. Toma o gol, aí parece que um banho de água fria, né? Aquele banho de água fria mesmo. O Guarani naufragou ali, dali pra frente. E deu para perceber, hein? A postura dos jogadores foi exatamente essa. Né? De sentir o golpe, de sentir o gol. Vai pro intervalo e volta pior do que foi. Pior do que o término do primeiro tempo. O Guarani voltou muito mal no segundo tempo, desligado, desconcentrado, né? Desajustado. Não conseguia evoluir jogadas de ataque. Depois ali no final, que já estava 2-0, o Vila veio para uma linha baixa, manutenção de resultado. Aí o Guarani chegou algumas vezes e tal, mas muito pouco. Edu, não gostei. Eu acho que para você ter você precisa ter um time equilibrado. Equilibrado na parte técnica, equilibrado na parte tática, no emocional principalmente. E o Guarani não mostrou isso hoje. Mostrou sim uma certa organização no começo do jogo, a gente tem que dizer, mas depois do gol, meu amigo, sumiu. O Guarani sumiu. Não jogou, não incomodou em momento algum o Vila Nova, que mereceu o resultado e fez uma partida absolutamente tranquila, Edu. Vamos lá, Tigrão, um gol em cada tempo, Vila Nova 2, Guarani 0, estreia do Caio Dantas, que teve uma chance, um voleio a 5 do segundo tempo, estreia do Luan Dias, que saiu a 16 do segundo tempo. Eu sei que tem bronca na zaga, tem bronca no meio, não sei mais pra quem. Vamos lá, Tigrão, 2-0 Vila, queremos ouvi-lo. Primeiro tempo bem razoável do Guarani, jogo equilibrado do mesmo jeito que o Vila Nova. Foi pro vestiário vencendo o jogo, o Guarani poderia ter ido também. Isso é uma verdade. Agora, vem o segundo tempo, aí o Guarani toma o gol numa falha do seu miolo de zaga, falha corroborada também pelo Jefferson, lateral esquerdo, a jogada foi por ali, mas o que mais falhou, o que mais se posicionou de forma equivocada, marcou errado, estava todo torto na jogada, foi o Lucas Adel. Tomou o gol, vamos lá. Toma o gol é complicado, porque você está organizado, está fazendo um jogo equilibrado, está criando chances, está dando trabalho para o goleiro adversário. E aí, 30 minutos, toma o gol. O time sentiu, não se ajustou mais no primeiro tempo. E qual era a nossa expectativa? Claro, que a nossa expectativa era de que fosse feito um ajuste no intervalo, no vestiário, para que, obviamente, as coisas voltassem a funcionar como funcionavam antes do Guarani tomar o gol. Mas não, engano nosso. O Guarani não veio para o segundo tempo, o Vila Nova subiu a marcação, acabou atropelando o Guarani, fez logo a 10 minutos o segundo gol, poderia ter feito pelo menos mais um no contra-ataque, o Guarani se desajustou todo, o treinador tira jogadores de meio e coloca 2 atacantes, né? Estou falando do Claudinei Oliveira, ele tirou o Luan Dias e veio com o Rafael Freitas, e tirou também o Reinaldo e veio com o Renier. Aí tira Ayrton e veio com o Marlon. Quer dizer, uma confusão. O Rafael Freitas, que é o Rafael Casabranca, até que tentou em alguns momentos, acho que orientado pelo treinador, fazer ali uma aproximação de meio campo, para não jogar totalmente aberto à frente, para não ficar um monte de atacante lá, um trombando com o outro. E aí, ele não tem essa característica. Ele é um jogador agudo. Ele é um jogador para ser lançado e não para lançar. Ele não tem cacuete de meia. O Marlon, que entrou, até que vem buscar com um pouco mais de qualidade. Então, se sentir sacrificado o Rafael Freitas, mesmo assim, se apresenta a todo momento, mesmo assim, num momento, vindo de trás, acertou uma pancada e o goleiro fez uma boa defesa, mas foi muito pouco. Na verdade, um primeiro tempo de razoável para bom do Guarani. Volto a dizer, poderia ter virado ganhando, virou perdendo. Qualquer uma das duas equipes, Vila Nova ou Guarani, poderia
ter ido para o intervalo vencendo o jogo pela forma com que os times se apresentaram e pelo imenso equilíbrio verificado no jogo. Aí o Guarani se desarruma completamente após tomar o gol, não volta para o segundo tempo, totalmente desorganizado, pernas bambas, alguns jogadores abaixo da crítica do ponto de vista físico. Vou citar 2 aqui para parar por aqui, Matheus Bueno e Diogo Matheus, se arrastando em campo. E aí o Vila Nova fez o segundo, puxou as linhas para trás, o Guarani tentou esboçar ali uma pressãozinha inócua e o Vila Nova, com um pouco mais de perícia, teria matado antes o jogo no contra-ataque. Para mim, pelo segundo tempo, placar absolutamente justo. A vitória do time de Goiânia, 2 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Edu Pinheiro. 23-6, vamos para o craque do jogo. Atenção, o craque do jogo. O craque do jogo. Roger Williams, que narrou aqui brilhantemente, Vila Nova 2-0 no Guarani. Vamos lá, é por exclusão ou por convicção o craque, hein, Roger Williams? Total exclusão, Edu Zasso. Boa noite pra você, boa noite ao pessoal ligado nesse apito final. Camacho, porque salvou aquele momento, o gol do Guarani, né, em 2 lances ali, né? E acabou depois no final do jogo se lançando mais o ataque, era o armador da equipe do Guarani. Foi o que, nessa atuada que disse aí o Tigrão, né, de um apagão físico que deu o Guarani, o que mostrou que tinha um pouco mais de oxigênio nos pulmões. Para mim, Camacho, por absoluta exclusão, o craque do jogo. Vejam vocês, o craque do jogo, o Camacho, Edu. Parabéns pela narrativa, um grande abraço, bom descanso e até a próxima, Roger Williams. Obrigado, Edu, boa sequência de programação e até a próxima transmissão aqui na Bandeirantes. Gostei do radinho, viu? Cara, o cara tem um rádio espetacular, velho. Você viu, né, Edu? Vou te dar um de presente. Quem sou eu? Olha, ficaria imensamente contente. Deus lhe pague, muito obrigado. Amém. E parabéns mesmo, viu? Valeu. O radinho desse tamanho, parece uma caixa de fósforo, espetacular. Vamos lá, ô Catarino, não esqueci de você não. Opa, nunca, né, Edu? Não pode, né? Agora você negocia comigo depois do jogo assim. Vamos lá, o craque é exclusão ou convicção? Também por exclusão. Vou seguir o relator, vou votar no Camacho. No segundo tempo, o Guarani foi uma bagunça, né? Então não teve nenhum jogador que se destacou. No primeiro tempo, o time até foi bem, como já disse, né? Já disseram os nossos especialistas. Por exclusão também, eu voto no Camacho, Edu. Então vai lá, bom descanso. Você todo dia aqui, na hora do almoço e à tarde, com Ponte Guarani fazendo os dois, hein? Um abraço, viu? Parabéns pelo trabalho, viu? Valeu, Catarino. Edu. Uma ótima semana pra todos. Até sexta-feira na jornada. Se Deus quiser. Camacho, 2 votos até agora. Oi, Gleger. Vamos lá. Convicção ou exclusão, o craque? Por exclusão. Vou votar no Camacho também. Foi bem no jogo, Camacho. É diferente daquele Camacho que nós vimos no Campeonato Paulista. Aparentemente, parece que achou bom futebol. Camacho, o craque do jogo. Tá 3-0 Camacho. E você, Tigrão? Pela ausência de melhores opções e por absoluta exclusão, achei inclusive o Camacho sacrificado fisicamente, porque o Luan Dias não andou em campo e o Matheus Bueno travou o geral, inclusive com alguma sinalização de cãibra. Então teve que correr por ele e pelos demais companheiros de meio campo, mas é por exclusão. Também não foi brilhante não, mas correu mais, se entregou mais, se apresentou mais. Camacho, o craque do jogo. Bom, Camacho então na unanimidade, o craque, 2-0 Vila Nova. Camacho veio do Santos, 12º jogo dele. Camacho Siebert, de Aguiar. E é carioca, tem gente que não vai dormir hoje, hein? Ele é carioca. Depois dessa aí, tem gente que não vai dormir hoje, hein, Tigrão? Ô, Tigrão, ele nasceu no dia 2 de março de 1990. Você já estava no rádio em 90, Tigrão. 1990 é quando o Camacho nasceu, o Tigrão já brilhava. Vamos pro intervalo, hein? Já era veterano, né? Já veterano, hein? Você imagina agora com o YouTube e tudo. Tigrão, daqui a pouco tem a coletiva do Claudinei. Eu tenho a ficha técnica, tem muita defesa aqui, para vocês aí forçarem a memória. Você e Greg. Para de palitar o dente no YouTube, o mundo inteiro tá vendo. Claro que não, só tá vendo, você tem que olhar, Tigrão, tá vendo agora em cima aí a imagem, sou eu, Sou eu que tô aparecendo no YouTube. Quando o Edu tá falando, é o Edu que aparece, pô. Não, mas você tá com o palito na mão aí, pô.
Eu tô com o palito na mão aqui. Pô, Mas o não cara apareceu no veio YouTube, não, palitando o dente no ar, Edu. Você já viu que coisa horrorosa? Fora o sanduíche que a gente pega. Ele é fogo. E quando ele manda pela linha interna, Edu, deixa... Eu não palito o dente, mas nem no banheiro da minha casa com a porta trancada, velho. Eu comi agora um sanduíche de rosbife. Meus amigos, eu vou falar já a ficha técnica, como é que começou o Guarani, as alterações, detalhes. Agora 23h11, daqui a pouco, a coletiva do Claudinei Oliveira, hein? Perde o Bugre, 2-0 Vila. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No Brasil, dia 24 de abril é o dia do churrasco. E se tem churrasco, não pode faltar linguiça Seara, com muitas opções. Linguiça Seara gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas como acompanhamento nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Encontre linguiça Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, lá no Oba, em Goiânia, Guarani com Douglas Borges no gol, porque o Vladimir não foi, departamento médico. Diogo Matheus, lateral direito, a dupla de zaga, Rayan e Lucas Adel, e o Jefferson na lateral esquerda. O Léo Santos também não seguiu, departamento médico, tá? Zagueiro Léo Santos. Vamos lá, os volantes, Camacho, Matheus Bueno e o meia Luan Dias, fazendo a sua estreia, veio do Água Santa. Aí na frente o Reinaldo, o Ayrton, que entrou um pouquinho aí contra o Bragantino no último jogo aí do Paulista, e o Caio Dantas fazendo a estreia, veio do Vitória. Jogou o tempo todo o Caio Dantas. Alterações, deixa eu ver aqui, olha, 16 do segundo tempo, estava 1-0, e aí a primeira do Claudinei Oliveira, saiu o Luan Dias, estreante, entrou o menino Rafael Freitas, revelado na base. Saiu o Reinaldo, entrou o Renier, 20 anos Renier, veio do Santos. Jogou bem na base do Santos o Renier. Bom, aí tivemos a 36 do segundo tempo, sai Ayrton e colocou Marlon. E saiu o Diogo Matheus, lateral direito, entrou o Heitor, também lateral. Bom, e aí, aos 41, saiu o Jefferson, lateral esquerdo, entrou Douglas Barcelar, que fez a sua estreia também, ele veio do Avaí, é zagueiro. A equipe do técnico Claudinei Oliveira. O Vila Nova com Denis Júnior no gol, João Vitor, depois James, Juan Santos, Anderson Conceição e Eric, Cristiano, Ralf, o veterano, 39 anos. Aquele mesmo do Corinthians, Ralf, Giovani, depois Bruno Matias e Luciano Naninho, depois Emerson Urso, Alisson, depois o Henrique Almeida, Júnior Todinho, ex-Guarani, e Igor Torres, ex-Ponte. Técnico Márcio Fernandes.
Apitou Alas Martins Lopes do Maranhão. Vamos lá, cartão amarelo. Pro Guarani, Luan Dias, Matheus Bueno e Heitor. E pro Vila, Giovani e Anderson Conceição. Aí quando terminou o jogo, o Heitor, batendo boca, foi expulso. Heitor expulso. Vamos aos gols aqui, vamos lá. 30, primeiro tempo, gol do Luciano Naninho. 1-0 Vila. E o segundo gol foi do Júnior Todinho, a 10 do segundo tempo. Público e renda não fornecidos. Ficha técnica, Vila Nova 2, Guarani 0. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Veda Prem parede branco 20 quilos, Veda City R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1 uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Bom, enquanto aguardamos a coletiva ou não do Claudinei Oliveira, vamos aqui à defesa do jogo. Vamos lá, Giba, fazer de improviso contigo. Tá começando? Tem algum sinal aí? Não, esquece essa coletiva. Esquece a coletiva, né? Vamos lá, vamos para a defesa. Vamos lá, a primeira aqui, logo há 3 minutos. É o lance 1, Giba. Lance 1, Douglas Borges, hein? Foi um escanteio cobrado. É que o Juan Santos, ele não pegou do jeito que ele queria, hein? Senão seria um terrível problema, mas foi finalizado. E Douglas Borges no lance. Vai, Roger Williams. Abre o guarda-chuva aí, é bola contra a sua área. É bola na área do Guarani. Atenção pra bola, meia altura, tirou, o zagueiro voltou, rebote, chutou pro gol. Juan Santos pega Douglas Borges. Você viu aí, Vladimir? É uma bola mascada, né? O corte foi parcial da defesa. É o seguinte, agora 21 minutos, olha que chance perdeu o Guarani. O Diogo Matheus, ele vai cobrar uma falta lateral. O zagueiro do Vila dá um toquito de cabeça e tira o goleiro de ação. O goleiro fica batido. Passa pelo goleiro e 3 zagueiros do Vila Nova para tirar a bola. E o Ryan do Guarani dá um toquito, quase consegue colocar para dentro, mas foi um lance perigosíssimo, quase o gol do Bugre. Então, olha, foi a zaga que salvou, nem sempre a defesa é do goleiro, hein, Roger Williams? Ponta direita, lá vem ela, bola levantada na boca do gol, desvio, a bola vai entrando, salva em cima, a zaga colorada, volta o rebote, o tiro, Jefferson, pra fora, pela linha de fundo! Quase o Bugrão na rede, quase, Vladimir. Uma confusão ali dentro da área, né? O Juan Santos cortou de forma parcial, depois ainda o jogador do Guarani conseguiu tocar nela, sem muita força, para que ela fosse na direção do gol. Era o jogador Ryan quem estava por ali. Brilhante, Vladimir, brilhante. O Ryan, isso mesmo. E aí no rebote o Jefferson chutou por cima aí, mas essa salvação aí dos 3 zagueiros tá valendo para a defesa do jogo, tá? 25, tava 0-0, hein? No travessão do Guarani. É isso, Douglas Borges. O Gleger que sacou essa, Tigrão confirmou. O Douglas Borges dá um toquito na bola, senão entraria, mas vai no travessão, lance muito rápido. Roger Williams registrou assim. E vem o Vila aí do meio da rua, Cristiano soltou a bomba na trave! Foi nela o goleiro Douglas Borges. Não sei se deu um leve desvio, mas a verdade é que a paulada desse carequinha chacoalhou a trave direita do Oba em Vladimir. Segundo chute perigoso do Cristiano de fora da área. E agora foi ainda mais perigoso. O Douglas Borges, pra mim, tocou na bola. É isso que reclamam os jogadores do Vila. Ela explodiu no travessão, foi pela linha de fundo.
Seria um golaço da equipe do Vila Nova, do Cristiano. Sim, brilhante, Catarino. Tocou, defesa Douglas Borges. Vamos lá, 27 estava 0-0. Aqui, deixa eu ver quem é. Olha aqui, quase o gol do Guarani, hein? O Reinaldo dá um toquito de uma desviadinha de cabeça. O goleirinho do Vila foi no cantinho pegar em Roger Williams. E aqui vem Guarani, bola levantada na boca do gol e desviou contra Juan Santos. Defendeu Denis Júnior! Quase um autogol e Denis vai operar um milagre! Quase o bugrão na rede com a ajuda do zagueirão, hein, Vlad? Bom, depois o Vila faz 1-0 aos 30 minutos com o Luciano Naninho. E aí no finalzinho do primeiro tempo, gente, o Camacho salva uma confusão. De novo falha a zaga. Júnior Todinho dominou como quis, cruzou. Se não fosse o Camacho, salvou 2 vezes, seria o segundo gol do Vila, hein, Roger? O adversário, mas não consegue. Agora a bola esticada para Júnior Todinho. Ex-Guarani, vai para cima, atenção. Dá um toque bonito para Alisson. Chegou ali no fundo, pintou o segundo. Todinho pro gol. Douglas Borges! Pega em cima da linha fatal, quase o Todinho para fazer o segundo, hein, Vladimir? Mais uma bobeira da defesa do Guarani, né? Porque permitiu a entrada no ataque com muita facilidade. Lance começou com o Júnior Todinho, ninguém fez o corte. Se não fosse o Douglas Borges em cima da linha, seria o segundo gol do jogo. O lance é muito rápido, né? Mas é o Camacho que salva. Depois a gente, na sequência, ele termina o primeiro tempo, a gente revê o lance e registra aqui, olha... Poderia ter sido pior, hein? Vamos lá, segundo tempo, 2-0 fazendo Vila com o Júnior Todinho a 10 minutos. E no final, 38, o Renier. Esse menino aí fazendo a sua estreia, ele chuta de fora da área e o goleiro defende do Vila Nova. Vamos lá, narrativa de Roger Williams. Para a equipe do Guarani, Matheus Bueno faz o passe soltando pelo meio. Atenção, Bugrão vem, quem sabe agora, bate pro gol. Renier defendeu o goleiro. Uma boa chance na pontada pela direita, Vladimir Catarino. Foi pouco exigido no segundo tempo, mas quando foi exigido apareceu o Denis Júnior, espalmou bola pela linha de fundo. Vamos lá, é a 45, esse menino Rafael Freitas, que entrou no lugar do Lan Dias, também tenta de fora da área, vertical, hein? Pegou a bola, deu uma arrancada e dá aquele chute. Vamos lá, Rafael Freitas. 45 agora, vem Guarani, bola em chute do meio de campo, bate pro gol, Rafael Freitas defende, Denis Júnior botando para escanteio, Vladimir. Teve espaço, hein? O Rafael Freitas conseguiu chutar, foi no meio do gol, mas foi alta. Não quis saber de brincar, o Denis Júnior espalmou pela linha de fundo. Bom, senhor Greg Jorzinho, defesas não faltaram e a pergunta é qual foi a defesa do jogo? Edu, aquela defesa do Douglas Borges, né, que no primeiro instante ali ainda a bola pega no travessão, foi uma defesa impressionante. O grau de dificuldade altíssimo e ele fez realmente, para mim, a defesa do jogo, foi uma defesaça. Eu marquei, o senhor deu 7,95, viu, senhor Greg? 7,95, hein? 7,95, defesaça. Defesaça, né? Que ele dá um toque e bate no travessão. E pra você, Tigrão, a defesa do jogo? Vou atrás do Gleger nessa. Lance muito bonito, de uma plástica espetacular, só num ângulo de tomada de câmera que dá pra gente perceber que o Douglas Borges toca nela. E claramente, no toque ele desvia, ela sobe um pouquinho e pega no travessão. Do contrário, teria batido embaixo do travessão e entrado. Realmente uma defesa impressionante. Para mim, a do jogo, lance que Roger Williams descreveu exatamente assim. E vem o Vila aí do meio da rua, Cristiano soltou a bomba na trave! Foi nela o goleiro Douglas Borges. Não sei se deu um leve desvio, mas a verdade é que a paulada desse carequinha chacoalhou a trave direita do Oba em Vladimir. Segundo chute perigoso do Cristiano de fora da área. Agora foi ainda mais perigoso. O Douglas Borges, pra mim, tocou na bola. Sim, essa foi a defesa do jogo. 25, o primeiro tempo estava 0-0. Meus amigos, Vila Nova 2, Guarani 0. Na sequência vem aí o gabarito, hein? Tintim por tintim, jogador por jogador, e tem bronca, hein? Tem bronca pra muita gente. Aguardem, Tigrão e Gleger Zorzin. Agora 23h25. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. E T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e só em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo. Vamos pro gabarito. Vila Nova 2, Guarani 0. Vamos do jogo, gabarito do jogo, conceito do jogo, hein, Gleger? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Olha, eu gostei mais do primeiro tempo, foi um jogo mais equilibrado, mas o Vila Nova foi melhor no segundo, no jogo. Primeiro tempo melhor, conceito geral dos 90 minutos regular. Vai lá, Douglas Borges, hoje o goleiro, Vladimir machucado não seguiu, foi a 11ª partida dele, veio do Botafogo do Rio. Bom, se ele teve culpa nos gols e pela defesa que fez, né? Essa daí que foi a defesa do jogo, que dá um toquito e bate no travessão. Essas e outras aí, e no comecinho, principalmente no primeiro tempo, Gleger, aquela saída de bola, aqueles toquitos dentro da área, sabe, aquela coisa perigosa, teve uns lances assim também. Vamos lá, hoje como é que foi aí o conceito do goleiro Douglas Borges? Edu, não teve culpa no gol não, nos gols, né? Sem culpa nos gols e ainda teve algumas intervenções importantes, conceito regular. Tigrão, lateral direito, Diogo Matheus, do atual elenco, é que mais jogos tem pelo Guarani, são 104 jogos. É o seguinte, você dizia da condição física dele, né? Ele foi o homem da bola parada hoje, nos escanteios e nas faltas laterais, que nem, por exemplo, aquele lance em que a zaga salva, quase que o Rayan conseguiu colocar, estava 0-0, foi uma falta lateral, né, que surgiu com ele na cobrança. Teve um escanteio no segundo tempo, uma cabeçada, se quer ver só, do Lucas Adel. Cobrança do Diogo Matheus, colocou bem, né? A cabeça do zagueiro do Guarani. Enfim, a bola parada. E teve também aquele lance que o Caio Dantas quase fez de voleio no início do segundo tempo. Seria o gol de empate. Era 5 segundo tempo. Também numa cobrança de escanteio do Diogo Matheus, que acabou saindo aos 36 do segundo tempo. O Diogo Matheus, Tigrão. Fora a bola parada, figura decorativa. Muito mal fisicamente, pouco participativo.
E o segundo gol do Vila Nova foi do lado dele. Veja você como é que estava a defesa do Guarani. Quem vem cobrir o Ryan do lado direito é o Jefferson, que é o lateral esquerdo. A pergunta que não quer calar: onde é que estava o Diogo Matheus? Para mim, apesar da bola parada de razoável qualidade, conceito ruim. Vamos para a dupla, vocês dois participando aí, a dupla de zaga Ryan e Lucas Adel. Bom, vamos por partes. Jorginho, no primeiro gol, né? O Lucas Adel marcou a bola, vocês disseram, marcou a bola e não o jogador. O Ryan, na cobertura, estava com o Luciano Naninho, também não cortou, mas bateu nele e acabou desviando, enfim. Teve problema a dupla de zaga no primeiro gol. Aquele finalzinho do primeiro tempo em que o Camacho salvou, também teve problema do Ryan, que saiu errado também, e também do Lucas Adel, que o Júnior Todinho deitou e rolou nesse lance também. Deixa eu ver o que é mais aqui. Enfim, teve outros lances aí também. Teve uma, você quer ver só? Aos 34, o Vila Nova perdeu o terceiro gol, incrível gol que o Bruno Matias ficou livre. Ele entrou assim da meia-lua, entrou um pouquinho na entrada e bateu. Mas foi uma falha incrível do Ryan antes. Perdeu a bola, primeiro tempo, no meio de campo ali perdeu. Bom, essas e outras, tudo bem, o Ryan quase fez um gol. Aquela que a zaga salvou e nós já reprisamos aqui, tá? Vamos lá, dupla de zaga, Ryan e Lucas Adel. Aí, Edu, você já passou todo o currículo aí dos dois na partida, né? Muito mal os dois, conceito ruim para os dois. Vamos lá, Tigrão, Ryan e Lucas Adel, você também observava lado direito, pé esquerdo, faz tempo que eu não vi uma coisa, aí os dois com o direito, os dois com o esquerdo, você sempre observando esse posicionamento, essas e outras também, Ryan e Lucas Adel. Não deu liga, conceito ruim para os dois. Para mim, o ponto destoante da equipe do Guarani, esse lance que você falou, que o Bruno Matias perdeu o gol, eu vou falar para você aqui quase que com convicção plena, de 100%, quase, 98%, tá? Quem perde a bola pela segunda vez é o senhor Matheus Bueno, tá? É que tá de barba também, né? Parece que tá de barba também. Matheus Bueno. E no lance, na origem da jogada do segundo gol do Vila Nova, o Matheus Bueno vai com o pé mole e perde a dividida, e aí há a evolução e sai o gol do Todinho. Vamos falar dele daqui a pouco, mas só para ilustrar, para não perder a passada. Na questão da zaga, para mim, com muito boa vontade e ruim para os dois. Boa, mas eu já anotei no prontuário do Matheus Bueno, mas essa observação também, que você falou, já adiantando, já vamos falar dele, né? Ô, Glega, vamos para a lateral esquerda. Jefferson fez a sua estreia, 27 anos, ele pertence ao Atlético Goianiense, mas já bem definitivo. Ele disputou o Gaúcho pelo Juventude, teve problema no segundo gol. O Jefferson que estava com o Júnior Todinho. Essas e outras, o Jefferson saiu, né? Foi substituído, mas saiu no final, 41 do segundo tempo. Jefferson, a estreia dele, o Zorzinho. Não gostei da estreia. Poderia ter sido melhor, conceito ruim. Olha, hoje a volância eu vou distribuir, tá? Camacho foi eleito aí o craque por exclusão. O Camacho que salvou o que seria o segundo gol do Vila Nova no finalzinho do primeiro tempo. E salvou duas vezes. Vamos lá, Tigrão. Hoje o conceito do Camacho. Regular / bom por exclusão. Vamos lá, Matheus Bueno, fica com você, Gleger, lembrando que ele levou uma caneta, até você observou, olha aqui, a TV reprisou 3 vezes, levou uma para o lado da perna, para começar, Matheus Bueno, problema no segundo gol, que o Tigrão falou, tinha notado aqui, quando a TV reprisa o segundo gol, começa no erro do Matheus Bueno, quis matar no peito, sei lá, se quis matar, acabou perdendo a bola, tá? Essa que o Tigrão disse a 34 do segundo tempo, que seria o terceiro gol do Vila Nova, que o Bruno Matias perdeu, também falha do Matheus Bueno. Vamos lá, Matheus Bueno hoje, Gleger. E começou bem no jogo, né? Começou bem o jogo, depois naufragou.
Não gostei. Essa da caneta aí foi impressionante, cara. Ele tomou uma caneta do cara lindíssima e ele largou, ele parou no lance. Ficou ali, tipo, nossa, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Não gostei. O Matheus Bueno precisa achar o bom futebol. Tá longe de ser aquele Matheus Bueno que nós vimos aí o ano passado. Conceito dele hoje ruim. Bom, estreante, eu vou precisar de vocês dois, tá? Começa com o Tigrão, Luan Dias. Luan Dias, meia, estava no Água Santa, jogou no Santos, passou por Campinas, jogou na Ponte também, papapá. Luan Santos saiu a 16 do segundo tempo, a entrada do Rafael Freitas. Luan Dias, como é que foi, Tigrão? Foi muito mal. Estreia horrorosa. Pouco participativo, baixa em intensidade e zero de mobilidade. Conceito ruim. E para você, Gleger? Conceito ruim. Não gostei. Vamos lá, Reinaldo. Reinaldo, ele teve alguma chance aqui, o Reinaldo, que ele foi a 39 do primeiro tempo. Ah, não foi chance. Ele deve ter tido, tá? Nada assim de excepcional, mas aos 39 do primeiro tempo, tinha acabado de levar o primeiro gol Guarani e surgiu uma falta lateral, que eu acho inclusive não foi, em cima do Caio Dantas. Caio Dantas deu uma encebada, juizão, falta. O Reinaldo foi cobrar a falta e simplesmente isolou. O Reinaldo foi até 16 também do segundo tempo, depois entrou o Renier. E o Reinaldo, Tigrão? Ah, Edu, alguma ameaça de lampejo no primeiro tempo e mais nada. Conceito ruim. Ô Gleger, o Ayrton é aquele que jogou um pouquinho contra o Bragantino no último jogo do Paulista, que o Bugre venceu de 1-0, papapá. Ayrton hoje começou jogando, foi até 36 do segundo tempo. E olha, com 14 do primeiro tempo, o Ayrton teve uma chance, uma bola que sobra para ele dentro da área, bateu na zaga e sobrou limpinha, ele acabou batendo aí, bateu no zagueiro, salvou, enfim, chance do Ayrton. Como é que foi o Ayrton hoje? Muito pouco, né? Só foi isso aí, não gostei também não, estreia ruim, conceito também ruim, Edu. Emendo com você, porque estreante eu quero os dois comentando. Caio Dantas jogou o tempo todo, veio do Vitória, uma novela para chegar, chega ou não chega? Guarani anuncia Caio Dantas, o Guarani negocia com Caio Dantas, Guarani conversa, olha, acho que vai chegar, hein? Deu uma esfriada, daqui a pouco esquentou. Finalmente chegou o Caio Dantas, que um dia inclusive jogou no Vila Nova. Olha, ele teve um lance, de voleio, né? A 5 do segundo tempo, a chance do Caio Dantas, dentro da área, um rebote mal feito pela zaga, sobrou para ele, pimba de voleio e raspou aí a trave. Caio Dantas, Gregler. Eu acho que pelo menos esforçado, né? Tentou ali, partiu para cima, mas pouco acionado, né? Não tinha um meia de articulação, não estava jogando absolutamente nada. Reinaldo e Ayrton mal no jogo. Acho que ele foi prejudicado pela má participação dos seus companheiros. Vou dar um conceito regular pelo esforço do Caio Dantas, estreia também, mas para mim, pelo esforço dele, vai ficar com regular. Caio Dantas, hein, Tigrão? Regular, concordo. Lutou muito, procurou o jogo, saiu para buscar, procurou sair da marcação, chamou realmente o jogo. Porém, mal coadjuvado, acabou sucumbindo junto com o time, mas um jogador que acredita em todas e que me pareceu surpreendentemente muito bem fisicamente. Eu digo surpreendentemente por ser uma estreia e porque também não é nenhum garotinho mais. Muito bem fisicamente, se movimentando, se mexendo, conceito regular porque não teve ninguém à altura para acompanhá-lo. Bom, aqui Vila Nova 2, Guarani 0. Gleger, para fechar contigo, dos que entraram em dois blocos, dos que entraram e o Claudinei Oliveira. Bom, dos que entraram, Heitor, sem avaliação, entrou no final, foi expulso. Tem nada Péssimo. Péssimo. O Douglas Barcelar estreou também, mas entrou a 41 do segundo tempo. Então a pergunta é, Rafael Freitas, que entrou no lugar do Luan Dias. Renier estreou, veio da base do Santos, 20 anos,
e Marlon. Mas o Marlon também fica fora porque entrou a 36 segundo tempo. Renier e Raio Freitas. Alguma coisa a acrescentar e vamos aí direto pro Claudinei Oliveira. Só um detalhe. Para mim, Rafael Freitas tem que jogar como titular no lugar do Luan Dias no próximo jogo. Tá? E o Claudinei Oliveira, Edu, assim, ele tentou, né? Eu até concordei com a escalação de começo. Acho que ele tinha aí, você vê, a entrada do Bacelar no finalzinho mostra que tá fora de forma, né? Entrou para tentar dar um pouquinho de ritmo pro cara, e aí ele tem poucas opções pro sistema defensivo, que foi hoje tenebroso, digamos assim, né? As maiores falhas e os gols, tudo por ali, na origem, foram todos ali, no miolo de zaga, e aí fica complicado. Então não dá para botar a culpa no treinador. O time começou bem, né? Eu acho que tem que ajustar um pouco mais o emocional desse time, porque após o primeiro gol do Vila Nova, numa jogada bonita, diga-se de passagem, né? Uma virada ali, mas faltou a cobertura, faltou o posicionamento, erro no miolo de zaga do Guarani. A partir dali o Guarani não jogou mais. E aí o treinador precisa ter um pouco de passar um pouco de tranquilidade, vai pro vestiário. Acho que apenas faltou isso. Mas o conceito do Claudinei, mesmo com a derrota, é regular, Edu. Boa semana, Gleger. Valeu, Edu. Pra você também. Um abraço pro Tigrão. Um abraço a todos. Valeu, Gleger. Vamos lá, Tigrão. 2-0 Vila Nova. Agora, Rafael Freitas e Renier. Dos que entraram, algum destaque? Vamos direto, então, pro Claudinei Oliveira. Rafael Freitas e Renier brigam por titularidade com Reinaldo e Ayrton. Brigam, igualdade de condições. Belo chute, é canhoto, né, o Renier. Belo chute tirando do goleiro, talvez uma das principais defesas do jogo, do Denis Júnior. Pouco tempo em campo, lutou. O que o Claudinei fez? Tentou trazer os dois um pouco para trás, para não perder totalmente o meio-campo, numericamente falando. Mas eu não sei se o Rafael Freitas tem essa condição de tentar ser o articulador, o cara que vai fazer a bola chegar. Nem tampouco o Renier. Hoje foi circunstâncias de jogo, mas entraram bem, apesar de um pouquinho sacrificados taticamente. Um conceito regular para os dois. E o treinador, o Claudinei Oliveira, eu acho que ele montou o time de maneira ousada. Ele montou com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes mesmo. O Reinaldo pela direita, o Ayrton pela esquerda e o Caio Dantas centralizado. Algumas estreias. O time sentiu muito o ritmo do jogo no segundo tempo, tanto a questão física quanto a emocional, pela pressão do estádio, que é uma panela de pressão. Eu acho que ele, nas mexidas, não tinha lá tantas opções assim no banco. Eu continuo perguntando para os meus amigos dirigentes, diretores do Guarani e para a comissão técnica, né? Onde é que está, se é que já não foi embora e eu que não estou sabendo, onde é que está o João Vitor? Onde é que está o João Vitor? Parece que o Ituano queria de volta. Não sei se já fechou ou não. Mas, veja que opções pobres que tinha o treinador no banco hoje para tentar dar uma mudada. Na meia, por exemplo, ninguém. Ele teve que botar atacante no lugar do meia. Quem é que entrou no lugar do Luan Dias? O Rafael Freitas. É atacante. Ele não é meia. Ele é um atacante que se adapta muito bem na beirada direita do campo, fazendo a diagonal. Essa é a fotografia tática que eu revelo aqui do Rafael Freitas, do Rafael Casabranca. Então você vê, o Luan Dias não estava jogando nada, absolutamente nada. E quem é que foi o substituto dele? Uma improvisação de meia, que eu não considero o Rafael meia, Rafael Freitas. Então, parca as opções de banco. Aí, claro que existe uma atenuante para o treinador, que eu acho que montou o time para fazer um bom jogo e fez um bom primeiro tempo. Falhou num lance capital e tomou o gol, mas depois desapareceu. O Guarani não veio para o segundo tempo, caiu o disjuntor, sofreu um apagão total e poderia ter perdido até por um placar maior do que os 2-0, que com tranquilidade o Vila Nova acabou administrando. Não vou dizer aqui que a responsabilidade da derrota é do treinador, ele fez o que pôde, acho que foi ousado de início e leva um conceito regular.
você daria aí? O Vila Nova perdeu o título para o Atlético lá em Goiânia, o campeonato estadual. Ameaçou de subir o ano passado na Série B, mas na reta final foi muito frustrante. E agora na Copa Verde ele tem o segundo jogo lá com o Cuiabá. Né? Lá em Cuiabá, em Goiânia foi 2-0, mas o Cuiabá também jogou com uma equipe reserva. Enfim, pode estar chegando na final, e a final vai ser com o Paysandu, no Hélio dos Anjos. Tá? O vencedor de Vila e Cuiabá pega aí o Paysandu na final. E aí, esse Vila Nova que você elogiou a defesa, boa defesa, né, Tigrão? Boa defesa, claro que não foi incomodada, como vai ser por equipes mais entrosadas, mas boa defesa, bem postada, jogo aéreo legal. E primeiro tempo sentiu um pouco também, acabou em alguns momentos até sendo envolvida pelo Guarani, mas no segundo tempo amassou. Tomou conta do jogo, praticamente não deixou o Guarani passar do meio de campo, até o momento em que ele, Vila Nova, fez o segundo gol. Depois puxou as linhas para trás, tratou de jogar no contra-ataque, teve 3 oportunidades cristalinas, reais, claras, para fazer o terceiro gol e não fez por imperícia. Conceito regular para bom aqui para o Vila Nova, que para mim venceu pelo segundo tempo, não pelo primeiro, com ampla justiça a partir do pega contra o Guarani desta noite em Goiânia. Tigrão, para você um bom descanso. E Edu, sim. Se passar pelo... Tem tudo para passar pelo Cuiabá, que já abriu vantagem, 2 gols, né? Pode perder por 1-0, se é este o regulamento. É isso. Perdendo por 1-0 ou empate, vai para a final. Não aguenta o time do Hélio lá com o Mangueirão bufando, hein? Não aguenta. O Paysandu voltou para a Série B, ganhou o Campeonato Paraense. Ganhou o Paraense, está na final aí da Copa Verde. Ganhou o Campeonato Paraense do Remo. Eliminou o Remo. Eliminou o Remo Verde, dentro da Copa. Isso, 2 vezes. É o grande rival. Então tá com a moral lá em cima, né? E aí, empolgadíssimo. Não sei. Não achei o Vila Nova com lampejos. Gostei muito desse jogador aí, o Alisson, o camisa 11, né? Para mim, muito bom. A gente já conhecia de outros carnavais, já esteve no Goiás. Esse cara é aquele que vinha para a Ponte, aí tava tudo certo com a Ponte no ano passado. A Ponte tava trazendo esse jogador. Mas aí ele pediu luvas. Aí deram uma luva cirúrgica para ele e mandaram embora. Uma luvinha para você. Vai lá, assim você não contamina com o coronavírus. E não deu acerto, mas tava tudo certo. Só que na hora de assinar teve essa polêmica aí com a questão das luvas e ele acabou indo embora. Teria sido, com certeza, uma boa contratação da Ponte. Mas aí também tem que ser feito dentro daquilo que o clube tem possibilidades de fazer. Então, gostei de algumas coisas no Vila Nova. Esse jogador que chutou a bola na trave aí, com a defesa anterior do Douglas Borges, Giovani, jogador muito interessante, né? O Naninho, Luciano Naninho, camisa 10, fez o primeiro gol. Muita mobilidade, que diferença do Luan Dias, que dinamismo, né? E intensidade, correndo praticamente o campo inteiro. Então, um time interessante. Mas se for para a final da Copa Verde, não sei se aguenta o Rojão contra um Paysandu vivendo um momento realmente espetacular. Mas isso a gente vê na sequência. O que está em tela aqui é o jogo de hoje. E no jogo de hoje, um conceito regular /bom para o Vila Nova, que ganhou com plena justiça 2-0 para a equipe de Goiânia diante do Guarani. Olha, 21h49, daqui a pouquinho já é terça-feira, semana começando. 23h49, né, Edu? 23, isso. Você falou 21, que bom que fosse 21, né? Não brinca não. Opa, não, 23h49. Quase terça-feira. Daqui a pouco, terça-feira, semana só começando, então, ó, Tigrão, vai descansar, Tigrão. Vai descansar, Tigrão. Um abraço, amanhã viu? O bicho pega pra mim aí, viagem, aeroporto muito cedo, mas vamos em frente. Vai viajar? De novo? De novo. Qual que é o programa, Tigrão? Qual que é? A região sul do país. Duas Sei. praças. Duas praças aí agora nessa viagem, é curta.
Essa é curta, é um agendamento de reuniões mais curtas, menor, né? Menor número de reuniões, Curitiba e Joinville. E aí na quarta noite, se Deus quiser, estaremos de volta. Então, um grande abraço, bom descanso, Edgar, boa viagem. Obrigado, Edu. Um abraço para você também, bom descanso, descanse legal. Você também pega cedo na pegada amanhã. E vamos em frente. Eu acho que o meu aqui, pelo andar da charrete, em termos de jornada, na próxima sexta, tá bom? Beleza. Na próxima sexta você volta, não, se Deus quiser. Esse é o Tigrão. Pela ponta esquerda. Um abraço. Um abraço, Até lá, abraço. Então. Bom descanso, bom descanso. Obrigado. Vamos dar uma faturada, então. Olha, veio já no Em Dia com a bola aqui. Vila Nova 2, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Veda Prem parede branco 20 quilos, Veda City R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1 uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Bem, vamos lá, recapitulando aqui a Série B, como é que foi aí a primeira rodada, que só vai terminar amanhã, hein? Longa primeira rodada. Na sexta-feira, dia 19, tivemos lá em Ribeirão Preto, Botafogo 1, América Mineiro também 1. Lá em Novo Horizonte, Grêmio Novo Horizontino 2, CRB 1. E aqui gols no final, viu? Botafogo empatou aos 46, Ribeirão Preto com o Bernardo Chapo. Novo Horizontino fez o gol da vitória com o Luca aos 49 do segundo tempo. O Luca ex-Ponte, 2-1 Novo Horizontino no CRB. E ainda na sexta-feira, Operário 1, Avaí 0, gol do Maxwell, que um dia jogou no Guarani. Jogos do sábado, lá em Chapecó, Chapecoense 3, Ituano 1. Na Vila, Santos 2, Paysandu 0. Na Vila, portões fechados devido aos acontecimentos no último jogo do Brasileirão, que rebaixou o Santos e Fortaleza na Vila, né? Houve invasão e tal. Então paga 3 jogos com portões fechados na Vila. Então foi fechado sábado, Santos 2, Paysandu 0, gols do Pedrinho e do Guilherme. Arena Amazonas, Amazonas 2, Sport 3. Sport está firme na luta. O Amazonas foi o campeão
da Série C o ano passado, única vez que o estado do Amazonas teve um campeão em nível nacional. Foi o Amazonas campeão da Série C. E tem o apoio do governo aí do Amazonas também. E tivemos no sábado à noite Ceará 1, Goiás também 1. O Paulo Baia, ex-Ponte, marcando para o Goiás. O Lourenço empatando para o Ceará. O Paulo Baia saiu da Ponte, já tem 12 gols lá pelo Goiás e um público de 25.800 lá no Castelão. Bom, Série B ontem, majestoso, Ponte e Curitiba 1-1. O Joilson fez 1-0 para a Ponte e o próprio Joilson, a 3 segundo tempo, na súmula foi gol contra de Joilson. 1 a favor, 1 contra, 1-1 Ponte e Curitiba, público de 6.232. Você curtiu aqui agora, Vila Nova 2, Guarani 0, um gol em cada tempo. E amanhã termina com Brusque e Mirassol. Brusque e Mirassol, 21 horas lá em Brusque, em Santa Catarina. Vamos lá, então, em primeiro aqui, os que venceram: Chapecoense, Vila Nova, Santos, Sport, Novo Horizontino, Operário, todo mundo com 3 pontos. São 6 clubes com 3 pontos. Em sétimo, Ceará, Curitiba, América Mineiro, Botafogo e Ponte, mais o Goiás com 1. Na 13ª, Brusque, Mirassol, Amazonas, CRB, Avaí, Ituano, Guarani e Paysandu, nenhum ponto ganho. Porém, é claro que não estrearam ainda Brusque e Mirassol, que jogam amanhã, repito, às 21 horas, tá? Bom, depois, como é que fica a segunda rodada? A segunda rodada fica assim: nós vamos ter aqui na sexta-feira 4 jogos, 4 em sexta. 19 horas, Arena Pernambuco, Sport e Vila Nova. O Sport também jogando com portões fechados, devido a um jogo pela Copa Nordeste, né, entre Sport e Fortaleza, que torcedores do Sport apedrejaram o ônibus do Fortaleza. Então tá pagando também o Sport e portões fechados. Bem, sexta, 19 horas, Ituano e Operário. Ituano foi rebaixado para a Série 2 e começou mal aí a primeira rodada. 20 horas em Floripa, Avaí e Santos. E 21 horas da sexta-feira no Brinco, Guarani e Chapecoense. Humberto Louser, técnico da Chapecoense, pisando no Brinco mais uma vez. O Claudinei Lopes, ele deixou a Chapecoense para dirigir o Guarani. E Humberto Louser deixou o Guarani para dirigir aí a Chapecoense. Vamos lá, sábado, o que tem aí? 17 horas, CRB e Amazonas. Às 18, América Mineiro e Novo Horizontino. Domingo, mais 2 jogos, 15h45, Curitiba e Brusque. E fechando a rodada, 18 horas, lá em Goiânia, Goiás e Ponte. Goiás e Ponte, então domingo, fecha a rodada 18 horas. O Guarani ajuda a abrir a rodada, jogando na sexta-feira contra Chapecoense no Brinco. Vamos, deixa eu ver aqui só mais uma coisa aqui. Vamos ver aqui como é que fica esta terça-feira com Libertadores e Sul-Americana. Então, amanhã, terça-feira, tem Libertadores? Tem terça, tem quarta, tem quinta. E a Sul-Americana? Tem amanhã, tem quarta e tem quinta. Libertadores, os brasileiros, hein? Então amanhã, 19 horas, na Argentina, Estudiantes e Grêmio. 21 horas em BH, Arena MRV, Atlético Mineiro e Peñarol do Uruguai. O Atlético belo, é um belo time, hein? Belo elenco com Hulk, Gustavo Scarpa, Paulinho. Na quarta-feira, 19 horas, Botafogo do Rio, onde tudo pode acontecer, contra o Universitário do Peru. 21h30 da quarta, lá na Bolívia, Bolívar e Flamengo. 21h30, Independente Del Valle e Palmeiras, lá no Equador. Na quinta-feira, 19 horas, Cerro Porteño do Paraguai e Fluminense, atual campeão da Libertadores. O Flu-Flu joga no Paraguai contra o Cerro Porteño, repito aqui, 19 horas. E na quinta-feira, 9 da noite, no Equador, Barcelona e São Paulo, a estreia aí do novo treinador de São Paulo, que é um argentino, né? Vamos lá, Sul-Americana. Na terça-feira, já estamos na terça, hein?
0 hora da terça. Então hoje, Sul-Americana, 19 horas, União La Calera do Chile, Cruzeiro. 9 da noite, lá no Peru, Deportivo Garcilaso e Cuiabá. E 21h30 na Argentina, Argentinos Júniors e Corinthians. Corinthians, hein? Daqui a pouco na tela, 21h30. Na quarta-feira, quem que joga? Joga o Atlético Paranaense, joga o Red Bull Bragantino. Então na quarta-feira, 19 horas, tem Danúbio do Uruguai e Atlético Paranaense. E lá em Bragança, o Bragantino recebe o Sportivo Luquenho do Paraguai. Na quinta-feira, tem Fortaleza, atual vice-campeão, pegando o Boca Juniors, o Boca. Eu tava comentando aqui com o Lucas aqui, gente, o Boca Juniors está na Sul-Americana. Hoje que eu percebi, você acredita? O Boca não está na Libertadores, está na Sul-Americana. 21 horas, Fortaleza e Boca. E na quinta-feira também, 23 horas, no Equador, um tal de Delfim e o Internacional de Porto Alegre. Delfim, time do Equador. Vamos lá, o Brasileirão. Como é que fica o Brasileirão? O Brasileirão tem a quarta rodada, já foram 3, hein? Parece que não, mas já foram 3 rodadas. Então, com Sul-Americano e com Libertadores, sábado, agora dia 27, tem Vasco e Criciúma. Tem Cuiabá e Atlético Mineiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem Bahia e Grêmio no sábado também. Domingo, Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. Mineirão, Cruzeiro e Vitória. Deixa eu ver. Neoquímica, Corinthians e Fluminense. Jogamos, hein? Domingão. Corinthians mal das pernas no Brasileirão. Fortaleza recebe o Bragantino. Vai ser domingo. Domingo também tem Juventude e Atlético Paranaense. Domingo, 8 horas. 8 da noite, domingo, o Internacional e o Atlético Goianiense. Ficando para segunda-feira, no dia 29, Morumbis. Olha, segunda-feira, São Paulo e Palmeiras, hein? São Paulo e Palmeiras, dia 29, segunda-feira, 20 horas. Quem comanda o Brasileirão? Bragantino, 7 pontos, quem diria? Em segundo, Flamengo com 7. Em terceiro, Botafogo com 6. Em quarto, Atlético Paranaense com 6. Grêmio, quinto colocado com 6. Em sexto, Internacional, 6. Em sétimo, Atlético Mineiro, 5. Oitavo, Fortaleza com 4. Em nono, Bahia, 4. Em décimo, Fluminense, 4. 11º, Palmeiras, 4. 12º, Cruzeiro, 4. 13º, Juventude, 4. 14º, São Paulo, 3. Em 15º, Vasco, 3. Em 16º, Criciúma com 3. E os 4 últimos, Vitória com 1, Corinthians com 1 e o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que não tem nenhum ponto ganho. Olha, deixa eu ver o que mais aqui. Começou o Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro da Série C. Nós tivemos uma partida hoje envolvendo o Paulista, que é a Ferroviária. A Ferroviária jogou na segunda, já na terça, né? Segunda que passou foi 1-1. Ferroviária 1, ABC também 1. O Juninho de pênalti fez o gol da Ferroviária. E no domingo foi o São Bernardo que jogou lá nos Aflitos. Em Recife com o Náutico foi 1-1 também. O Silvinho de pênalti fez 1-0 para o São Bernardo. E o Paulo Sérgio empatou para o Náutico. Paulo Sérgio, aquele mesmo que jogou aqui na Ponte. Olha, deixa eu ver aqui. Brasileiro da Série C. Tivemos Tombense 1. São José de Porto Alegre 0, Remo 1, Volta Redonda 2, Caxias 0, Atletique de Minas Gerais 4. E quem fez o primeiro gol do Atletique? Paul Bidiero, que a Ponte emprestou, colombiano. Na Ponte só fez um gol aqui contra o CRB no último jogo da Série B do ano passado, que a Ponte escapou do rebaixamento. Ele fez um gol, né? Naqueles 3-0. E aí vai pro Atlético e faz o gol, cara. Fez um gol aí. Tivemos ainda Ipiranga 3, CSA 1, Náutico e São Bernardo 1-1, que eu disse aqui. Figueirense tá na Série C. Figueirense 2, Ferroviário lá de Fortaleza 1. Floresta do Ceará 1, Botafogo da Paraíba 2. Confiança 1, Londrina também 1. Esse jogo foi na segunda que passou agora, viu? Confiança
e Londrina foi 1-1. Ferroviária 1-1 com o ABC, repito aqui. E fica pro dia 24, amanhã. Amanhã tem Aparecidense jogando contra o Sampaio Correia, tá? Olha, o brasileiro da Série D de dado vai começar no final de abril. Nós temos 3 paulistas, Água Santa, Inter de Limeira e o Santo André, tá? O Água Santa vai jogar em Minas Gerais com o Patrocinense. A Inter de Limeira vai receber o Pouso Alegre em Limeira e o Santo André joga lá no Paraná contra o Maringá. Maringá e Santo André. Campeonato Brasileiro da Série D de dado com 3 paulistas. Olha, na Série A3 tivemos domingo aí, final de semana, né? Primeiro no sábado, o Votuporanguense subindo para a Série A2. Lá em Votuporanga ganhou do Desportivo Brasil de 1-0. Lá em Porto Feliz foi 0-0. Parabéns a Votuporanguense, a mais nova integrante da Série A2. E o público em Votuporanga, 7.700. Esse jogo começou às 18 horas do sábado. E foi gol contra, hein? Foi gol contra do Victor Caetano, logo no comecinho do segundo tempo. E festa o pessoal de Votuporanga que não quis nem saber. E no domingo, nós tivemos aí, quem subiu foi o Grêmio Prudente, de Presidente Prudente, né? O jogo foi em Santo André e não em São Bernardo. Esporte Clube São Bernardo 1, Grêmio Prudente também 1. Porque lá em Prudente foi 2-1 para o Grêmio Prudente. No placar agregado foi 3-2 para o Grêmio Prudente. Do técnico Luiz Carlos Martins, cara. Luiz Carlos Martins, técnico do Grêmio Prudente. Então tá aí, Votuporanguense e Grêmio Prudente na Série 2 o ano que vem. E o canhão do rádio, né? Em rede nacional, o nosso Rogério Assis, grande narrador aí da Bandeirantes, que ele é de Votuporanga, super contente com a Votuporanguense. Lembrando que na Série 2 o Belo Clube foi o campeão e o Noroeste foi vice. Exatamente, porque é o seguinte, na primeira fase 8 se classificaram. E justamente os que terminaram em 7º e 8º lugares, respectivamente, é que subiram. Inacreditável. 7º e 8º colocados. Velo Clube Noroeste, né? Ninguém dava nada e eles acabaram subindo e o Velo ainda ficou com o título. 45 anos depois, o Velo Clube volta para o Paulistão o ano que vem. Paulistão, hein? Na fita Velo Clube e a equipe do Noroeste. E deixa eu falar para vocês aqui uma coisa a respeito da Copa Nordeste. Porque a equipe do Fortaleza ontem jogou com o Altos do Piauí. Deixa eu ver aqui. Copa Nordeste. O Fortaleza ontem, inclusive, tinha um jogo marcado no Campeonato Brasileiro entre, se não me engano, deixa eu ver aqui, você quer ver? O jogo do Fortaleza, ele foi, não tem data ainda para acontecer. É o jogo entre Criciúma e Fortaleza. Não aconteceu porque o Fortaleza, ele está disputando a Copa Nordeste. E ontem não, no domingão, já estamos na terça, né? No domingão, Fortaleza 5, Altos do Piauí 0, tá? E agora, tá aqui, Copa Nordeste, como é que fica a Copa Nordeste? A Copa Nordeste fica aqui, deixa eu só pegar aqui, a final, os que sobraram. Não, mas aqui é segunda fase. É a segunda fase da Copa Nordeste. E tá aí o Fortaleza. Deixa eu ver aqui, mas não, eu tô me equivocando aqui, não tô conseguindo acessar, peço desculpas, mas o Fortaleza tá na fita aí, juntamente com o Bahia, né? O CRB eliminou o Botafogo da Paraíba. O Sport eliminou o Ceará. O Bahia eliminou o Náutico. E o Fortaleza eliminou o Altos do Piauí, né? Então, os 4 que sobraram, Fortaleza, Bahia, Sport e a equipe do CRB, tá? Bom, deixa eu ver, a Série C eu já falei, a Série D vai começar. Eu queria falar aqui sobre
a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, quem pega quem? O sorteio foi na semana passada. Foi na semana passada e, vamos lá, no começo de maio, os jogos de ida. O Operário vai receber o Grêmio, em Salvador, Bahia e Criciúma, Sampaio Correia e Fluminense, Souza da Paraíba e Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá, Botafogo do Rio e Vitória, Fortaleza recebe o Vasco, tem Flamengo e Amazonas, primeiro jogo é no Rio, Águia de Marabá, no Pará, recebe o São Paulo, o Palmeiras pegou o Botafogo de Ribeirão, primeiro jogo Allianz Parque, em Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga e Atlético Paranaense. Tem mais aqui também. Tem Internacional e Juventude, primeiro jogo Beira-Rio, CRB recebendo o Ceará, o América de Natal vai receber o Corinthians, jogo da volta, Neoquímica Arena, Brusque e o Atlético Goianiense, e o Atlético Mineiro pegou o Sport, primeiro jogo em BH. E os jogos da volta devem ser mais ou menos lá pro dia 22 de maio. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Não terminou não, hein? Tem coletiva, tem a coletiva do Claudinei Oliveira, hein? 2-0 venceu o Vila Nova, achei aqui, semifinal da Copa Nordeste. O Sport vai pegar então Fortaleza, o jogo é na Arena Pernambuco, dia 25, aliás, só dia 26 de maio. Só 26 de maio. E o Bahia pegou o CRB. É partida única, hein? O Bahia vai receber na Fonte Nova o CRB e o Sport pegou o Fortaleza. Ambos, dia 26 de maio, foi o que sobrou aí da Copa do Nordeste. Importante porque o campeão entra na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos lá, coletiva, Claudinei Oliveira, técnico do Bugre. Rodrigo, aqui com o técnico Claudinei Oliveira. Claudinei, primeiramente, bom revê-lo. É bom tê-lo novamente aqui em Goiânia. E como é que você avalia essa estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B? Boa noite. Boa noite, prazer é meu em falar com você, falar com vocês, enfim. Eu acho assim, cara, se você analisar os números do jogo, foi um jogo muito igual, né? Eu acho que o Vila Nova aproveitou melhor as chances que teve, né? A gente botou o Denis para trabalhar também, tivemos umas situações de gol. O Vila foi mais efetivo, mas você vê o número de finalizações, né? Posse de bola, jogo muito equilibrado, escanteios, enfim. Talvez o que tenha feito pouca diferença foi o ritmo de jogo, né? Que eu até comentei na minha última coletiva antes da gente vir pra cá, que o Vila, enquanto a gente ficou aí 40 dias sem jogar, o Vila jogou semifinal de campeonato, final, semifinal de Copa Verde, né? E vem com ritmo de jogo maior que o nosso. Então isso a gente pesa, às vezes, tomar uma decisão, numa bola dividida, né? O jogador que tá com mais ritmo, realmente isso aí faz a diferença. A gente fez 2 jogos de treino nesse período e o Vila fez vários jogos, então... Por mais que a gente tenha tido tempo de trabalhar mais nos treinamentos, mas o ritmo de jogo talvez hoje tenha feito a diferença. E a felicidade dos atacantes do Vila nas finalizações. Eu acho que a gente chegou bem, finalizou bem. Fizemos um jogo equilibrado, a gente sabe que é difícil jogar aqui. Né? Mas eu acho que o placar de 2-0 ficou muito elástico pelo que foi o jogo. Era um jogo para uma igualdade, até uma equipe ganhar por um gol de diferença. Os 2 gols ficou muito, muito pesado porque foi o jogo. Pelo que o Guarani tem de elenco, você com 2 acessos no currículo, conhece bem a competição que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que é a primeira rodada ainda, mas já dá para sentir, né, pelo que o Guarani briga, com o elenco que tem, o que vai disputar dentro dessa Série B do Brasileirão? A gente quer buscar coisas grandes na competição, né? A ideia nossa é nos manter aí durante a competição na G10, G8 ali, para na reta final a gente poder buscar o acesso. Não podemos prometer isso, mas assim, a gente acha que a gente se reforçou bem.
Temos aí alguns desfalques, temos jogadores do Emerson Leite, está no DM, que é um volante ali que podia ter nos ajudado no jogo de hoje, entrando durante a partida talvez. O Léo Santos, que era o zagueiro também, está voltando do DM. O Vladimir, apesar do Douglas ter feito um bom jogo, o Vladimir que vinha treinando toda essa intertemporada como titular não pôde vir. Então assim, a gente vai fazer uma boa competição, né? Até porque você falou pela experiência que a gente tem de Série B. É lógico que no primeiro momento a gente enfrentou um adversário, como eu falei, com ritmo de jogo. Talvez tivéssemos enfrentado um outro adversário, a realidade fosse outra. Mas assim, como eu falei, eu acho que a gente fez um jogo igual, assim, em termos de chance de gol, né? O Denis fez várias defesas no segundo tempo. Nas poucas chances que a gente cedeu o Vila acabou aproveitando, fez os gols, né? E é mérito deles também, competência deles. Agora nos resta trabalhar, pouco tempo que a gente tem, né? A gente, sexta-feira já tem outro jogo, vai enfrentar o adversário, jogou no sábado, já está 48 horas a mais do que a gente de descanso. Mas aí a tabela que foi feita foi essa, né? Demorou tanto para fazer uma tabela, para entregar a tabela em cima da hora, com essas disparidades aí que a gente não entende, né? Mas enfim, vamos em frente. Professor, você fez algumas mudanças no decorrer do jogo, acompanhando a partida, vi que o Rafael Freitas, jogador que entrou bem participativo, criando algumas situações. Queria que você explicasse também o que você buscou com essas mudanças no jogo de hoje, em especial depois que já estava perdendo o jogo pelo placar ali de 2-0. O Rafael é um jogador da base, né? Um jogador muito promissor, com um bom poder de finalização. Você vê que ele finalizou 2 bolas ali bem na direção do gol, ele bate bem na bola, tecnicamente muito bom jogador. A gente identificou que o espaço estava aqui, na frente da zaga, né? Os zagueiros às vezes não saíam, ou saíam, demoravam para sair para caçar. E o Caio estava tendo esse espaço aqui. Então a gente estava com um meia de ofício ali, para botar 2 centroavantes, 2 9s ali, para um fazer um momento de receber a bola e o outro atacar a área, né? Eu acho que deu certo. No começo o Rafa demorou um pouquinho para entender a função, depois ele foi se encaixando, ficou lado a lado com o Caio. E aí um ou outro, né? Sempre dando essa condição de receber uma bola no pé, girar, servir os atacantes aos laterais e correr para finalizar. Eu acho que quando ele entendeu essa movimentação foi boa. As outras trocas a gente foi fazendo pelo que o jogo pediu, né? O Heitor aqui no jogo para dar um pouquinho mais de dinâmica e de força aqui do lado direito junto com o Renier, que entrou aqui no lugar do... Os extremos, normalmente todo jogo a gente vai trocar os extremos, né? Porque são posições que tem muito desgaste, então a gente trocou o Reinaldo e o Ayrton por Renier e Marlon, né? E a última que a gente fez do zagueiro, o Jefferson estava assistindo o câimbra ali e a gente não tinha um lateral de ofício no banco. O Adel já fez no final do jogo do Paulista, lateral esquerda ali. A gente optou por colocar ele ali, a gente estruturava uma saída com 3 já para adiantar o Heitor aqui, o Marlon fazendo como se fosse um ala do outro lado. A gente ficava ali com o cinturão para não tomar o contra-ataque e tentávamos já ganhar mais jogadores no campo de ataque. Foi o que a gente buscou com as alterações, mas fiquei feliz com a entrada do Rafa, acho que o primeiro jogo que ele faz comigo. Eu acho que é um jogador do clube muito promissor, né? Que precisa de minutagem também para mostrar sua qualidade e seu valor. E o senhor teve uma passagem por aqui no Vila no ano passado, é preciso te fazer essa pergunta. Com que clima, com que sentimento Claudinei Oliveira reencontra o Vila Nova aqui no Oba? Muita tranquilidade, cara, assim, de muita tranquilidade, reencontrar os amigos, foi muito bem recebido, não podia ser diferente. Eu acho que a gente fez um trabalho muito bom aqui no Vila, né? E infelizmente a gente não pôde concluir o trabalho, eu acredito, né? E com toda a humildade que a gente concluiria com acesso, minha concepção, minha opinião, né? Mas enfim, a diretoria tomou uma decisão que achou correta, não tem que se discutir, não discutir como me contrataram, não pode discutir como me demitem, então respeito muito o Hugo, conversei bastante com ele antes do jogo, com ele, com o Frontini, com o Wagner, enfim. Eu tenho muito carinho por todos aqui do Vila, uma equipe que eu respeito muito, sempre fui muito bem tratado, inclusive hoje pela torcida muito bem tratado também, em nenhum momento foi hostilizado aqui. Só tenho a agradecer, né, e lamentar que a gente não possa ter concluído o trabalho no passado, talvez com acesso, que o Vila tanto sonha. Mas torci muito pelo Vila na reta final, falei até com o presidente na semana antes do jogo do ABC, conversei com ele para desejar boa sorte. Infelizmente não aconteceu, né? Mas eu acho que de alguma forma a gente contribuiu para resgatar a autoestima do torcedor do Vila. Eu acho que se o Vila hoje bota tanta gente no estádio aqui é porque a gente ano passado, né, um time que vinha 2 anos brigando para não cair, brigou pelo acesso. Agora a gente tem que focar no Guarani, focar no nosso trabalho do Guarani, fazer um grande trabalho, procurar fazer aquilo que a gente fez ano passado aqui no Guarani, para a gente buscar o acesso, né? E só para não, finalizando, acho que é a tua última pergunta, para não deixar passar, a gente teve palestra de arbitragem, teve um monte de coisa, vai lá, ficou 1h30 ouvindo palestra de arbitragem. Eles não podem fazer experiência com árbitro na Série B, né? O cara nunca apitou uma Série C, ele só apitou Série D. Tem que ter oportunidade, mas põe na C, foi bem na C, põe na B, né? Eu acho que não interferiu no resultado, não estou em nenhum momento... O Vila ganhou com méritos, como eu falei, foi mais competente. Mas assim, você vê que o jogo, ele tá nervoso apitando, ele deixa os atletas nervosos, cria um... Primeiro tempo deu 2 minutos de acréscimo, a gente teve na palestra falando que ia ter muita cobrança em cima de acréscimos. Aí ele deu 2 minutos, sendo que o Camacho ficou sendo atendido. Teve o gol do Vila que demorou para voltar para reiniciar o jogo. A revisão do nosso lance foi gol não gol, mão não mão ali. Enfim, a gente só pede um pouquinho mais de cuidado, não interferir no resultado, não estou botando a culpa no árbitro. Desejo toda a sorte para ele na carreira dele.
Mas assim, você vê que ele tá nervoso e às vezes tá lá o Trace e o Weber, que são experientes na cabine, às vezes, né, não sei se podem ajudar na questão do acréscimo. A Ana Aniquez aqui, que é assistente FIFA, se pudesse ajudar ele um pouquinho mais. Mas o jogo fica tenso, não é só para nós, pro Vila também. O Vila reclamou, nós reclamamos, você vê que ficou um jogo tenso desnecessariamente. Poderia ter botado um árbitro com um pouco mais de experiência e às vezes dando oportunidade pro Alson na Série C ali, para ver como é que ele vai na Série C, para depois vir para B. Mas enfim, desejo sucesso para ele e melhores decisões para a CBF. Para fechar aqui então, o senhor tocou nesse assunto, a expulsão do Heitor, logo após o apito final. Como é que o senhor viu ali a atitude, jogador, do árbitro também? Cara, assim, você vê que eu fiquei chateado com a arbitragem, mas eu me preocupei até de não ir lá na direção dele, porque eu sei que é um árbitro jovem, às vezes o cara quer mostrar uma autoridade, né? O lance que o Heitor tomou amarelo, eu acho que era para amarelo, porque ele bota a mão no rosto do jogador do Vila. Só que na mesma jogada antes, esse mesmo jogador botou a mão no rosto do Rafa, ele não deu a falta, e na sequência o Heitor faz a falta e toma o amarelo. O Heitor falou bem que foi só perguntar para ele o porquê do cartão, né? Que ele achou que não tocou no jogador. E quando ele foi questionar o árbitro do segundo amarelo, talvez o Heitor não tivesse ter ido até lá para dar essa oportunidade dele dar o segundo amarelo. Como eu procurei não ir, né? Eu estava incomodado, eu fui pro vestiário. A gente tem que pensar no próximo jogo. A gente lamenta, perdemos um atleta importante na concepção nossa, que pode entrar nos jogos e nos ajudar. Mas não precisava, vamos ver o que ele vai botar na súmula, né? O que o Heitor falou, não falou para ele. E se realmente ele vai falar o que aconteceu na súmula, vamos aguardar, mas lamento. A gente tem que tomar cuidado para não perder jogadores, que a gente... um campeonato agora a gente só pode escrever em julho, a gente tem elenco enxuto, então a gente não pode ficar perdendo jogadores de um jogo para o outro, que vai acabar complicando. Professor, sucesso, sempre uma satisfação, Rebelo. Obrigado, um grande abraço para você e para todos aí. Claudinei Oliveira, técnico do Guarani, falando com a gente após a estreia jogando contra o Vila aqui no Oba. Bom, muito obrigado, hein? Tá aí a coletiva do Claudinei Oliveira. Gente, encerrando o nosso apito final, ontem, né? Já estamos na madrugada aí da terça-feira, Vila 2, Guarani 0. Obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa. Giba, aquele abraço, hein? Obrigado. Até domingo você vai estar aqui. Parabéns pelo trabalho, muito agradecido. Você é um grande amigo, a gente se diverte bastante aí com o Gilberto Suf pela ponta esquerda, né? A narrativa foi do Roger Williams, comentou Tigrão Gleger e Vladimir Catarino nas reportagens. Então, nessa terça-feira, segue a nossa programação. Tem 11h30 aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Na Área, depois ao meio-dia, é na TV. Na TV Bandeirantes, o Batista comandando aí os donos da bola, da meio-dia 1. Depois à tarde, voltamos aqui para a Rádio Bandeirantes, tem o Esporte em Debate, das 17 até 19h30, com o amigo Batista. Quando tem jogo na rede, amanhã tem jogo do Corinthians, acho que vai até 19, amanhã tem jogo do Corinthians, né? Tem que entrar a Voz do Brasil, mas enfim, é até 19h30 a nossa programação diária aqui de segunda a sexta-feira, tá? Em termos de jogo, então eu volto na sexta-feira com Guarani e Chapecoense. A Ponte domingo joga à noite lá em Goiânia contra o Goiás. Meus amigos, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima, hein? Sexta, eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Casos ou surtos de cólera.
E agora a gente fala daquele caso da mulher suspeita de levar o tio morto para sacar um empréstimo no banco no Rio de Janeiro. A polícia vai ouvir de novo o motorista que levou os dois até o shopping e que disse em depoimento anterior que o homem estava vivo quando os deixou lá. A mulher segue presa. As imagens do circuito interno da agência mostram Érica Vieira Nunes chegando com Paulo Roberto Braga e aguardando atendimento. Ela segura o pescoço dele e parece simular uma conversa. Quando chega a vez deles, Érica coloca a cadeira de rodas do tio no guichê e vai até o banheiro. Uma funcionária segura o pescoço de Paulo. Quando volta, Érica tenta dar água ao tio, que continua imóvel. Na sequência, ela tenta fazer Paulo assinar o papel do empréstimo, como foi gravado pelos funcionários do banco. Assina para não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartório, eu não aguento mais. A família de Érica, que diz que ela tem problemas psiquiátricos e já tinha tido orientações médicas para interná-la, afirma que ela não sabia que Paulo estava morto e que o dinheiro do empréstimo seria para reformar o quarto improvisado onde ele morava, na garagem da casa dela. O empréstimo ocorreu no dia 25 de março e, por querer a privacidade dele, ele solicitou o empréstimo para que ele usasse um espaço da casa da Érica, porque a casa era dela, não dele, para que ele pudesse reformar e ali ficar numa maior privacidade. Agora a polícia vai tomar os depoimentos de funcionários da agência que presenciaram a cena. E também deve ouvir novamente o motorista de aplicativo que levou Érica e Paulo até o shopping e ajudou a retirar o idoso do carro. A gente está recebendo mais informações por aqui, vamos atualizar e depois do intervalo a gente traz para você. Já já, aqui na Band News. Última volta para Max Verstappen. Ele vem para mais uma vitória. Ele vem para a quarta vitória dele. Se a gente contar a corrida sprint, então seria a quinta vitória na temporada. Últimos metros para Max Verstappen. Vem para a vitória 58. Vem para o 102º pódio dele. Vem tranquilo Verstappen. Vem para somar mais 25 pontos. O primeiro a ver a bandeira quadriculada. Max Verstappen enxerga o diretor de prova. Cê tá louco? Max Verstappen vence mais uma vitória inédita de Max Verstappen. A primeira dele na China. A 58ª vitória de Max Verstappen. Max Verstappen no capricho. A transmissão da Fórmula 1 no Band Sports é um oferecimento de Heineken. Se dirigir, nunca beba. Claro, multicampeão Speed Test de novo. Bora comemorar. Stone, um novo modo de botar pra girar. Quando o Mac te pega, pega um Mac. E Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama.